É isso aí, pessoal. Live pegadinha. Tá certo? Quando ninguém estava esperando. Não, brincadeira. É porque era para as 3h30, eu já consegui. Por incrível que pareça, eu estava adiantado, não estava atrasado. E então eu consegui já liberar o rolê aqui. O que ele está reclamando? Ele está reclamando de alguma coisa. Ele sempre reclama de alguma coisa. Tá reclamando da taxa de bits. Deixa eu ver aqui que é para cima, para baixo. Não, filho, você tá desmotivado. Não, peraí, você não tá entendendo. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Ele deve estar em QHD. Deixa eu checar, ver se ele tá em QHD. Que agora eu aprendi. Quer dizer, eu já sabia disso antes, né? Mas eu aprendi a checar os rolês, porque sempre pode dar alguma coisa errada. Deixa eu tirar um pouco o barulho aqui para não causar. Ele tá com o golpe do Full HD. Pera aí, já sei o que tem que fazer. Cara, como live no YouTube é chata, né, velho? Impressionante. Segura aí que eu vou sumir e vou voltar. Não desiste da vida não, tá? Como o YouTube é chato. Como o YouTube é chato. Principalmente quando você tá fora de padrão. Quando você tá fora de padrão é embaçado. Vamos ver. Agora acho que ele vai subir pro QHD aqui, vamos ver. Porque cada semana ele reage de uma forma, eu acho interessante isso, acho curioso. Deixa eu pegar o celular aqui de novo para checar, porque foi o que eu falei, quando a gente vai no banheiro, a gente sempre checa para ver se ficou tudo certinho no final, né? Por que eu não checaria aqui na live? Tem que checar também, pô. Não sei nem se esse celular consegue tocar a resolução mais alta também. Bom, mas eu subi um pouquinho, vamos ver. Vou ver no próprio navegador, que eu acho melhor aqui. Já que eu tô adiantado mesmo, né? Bom tá adiantado às vezes, né? Cadê meu canal aqui? Vamos lá, eu estou ao vivo, que bom, muito bom estar ao vivo. Peraí, não, som não, tira o som. Aí, deixa eu ver. Agora acho que ele não vai mais reclamar, deixa eu ver. Isso, eu preciso jogar. Fala, Calango, boa tarde, tudo bom contigo? Beleza? Eu dei uma interrompidinha rapidinho, porque de uma semana para outra a emoção sempre rola, entendeu? Então foi jogo rápido, foi só para ver se vocês estavam atentos na live, entendeu? Cara, aproveitando enquanto o pessoal tá entrando, de novo fiz um monte de ajustes, principalmente do ponto de vista de câmera, né, que eu tive o último vídeo, o penúltimo vídeo, o último vídeo eu tive umas gapzinhos de câmera, agora, cara, tá crocante, ficou cremosão, tá da hora as câmeras, velho, tá bem da hora, né? O áudio, infelizmente, não deu tempo. Eu comprei outro microfone, mas aí deu um desencontro aí, não consegui colocar ele para rolar, né? Então a gente tá com o microfone antigo, mas tá decente, tá? Eu tô com um plugin externo também, mas a câmera de frente ficou bem legal. Agora a gente tem uma câmera lateral também, que por acaso ela tá com preguiça de focar no meu rosto, tá? Mas a gente tem uma câmera lateralzinha aqui, que eu quis dar esse efeito de desfoque, e talvez eu coloque ela num outro lugar, né? Não sei, tamo testando. Tá? Continuamos com a Can Split aqui também, estamos inovando, né? Estamos inovando. Agora deixa eu só ver. Essa aqui tá pro lado certo, essa aqui eu preciso rodar. Transforme. Só não quis fazer o que eu queria. Pera aí, transforme. Caramba, ela não faz o que eu quero. Transforme. Cara, não faz o que eu... não, é porque eu tô no errado. 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Transforme, flip horizontal. Agora sim, para ficar. Porque aí aonde eu aponto é onde eu tô vendo, senão eu me perco na hora de apontar para vocês, entendeu? Aqui, por exemplo, tá invertido, né? Então, deixa eu dar um flip aqui também. Beleza, aí fica mais parecido para mim, né? Apesar de que ele continua desfocado, né? Ele não tá focando certinho no meu rosto, mas tá bom, tamo melhorando, né? Agora, eu sei que a câmera de frente melhorou muito, eu perdi bastante tempo nela, eu tive que reconfigurar o Wi-Fi aqui, eu trouxe o AP aqui para dentro, na verdade eu comprei um outro Access Point que também não chegou, mas a câmera deve... Fala, Léo, boa tarde. Mas a câmera deve estar da hora, porque eu sou um cara de veras afrescalhado, e aí interprete como você quiser esse afrescalhado, e eu tô achando da hora,
entendeu? Então, eu sou bem afrescalhado e eu tô achando da hora. Então, a câmera de frontal deve estar muito boa, né? Fala, Meizinha, boa tarde. Tudo bom? Então, eu gastei bastante tempo, né, em cima disso aí. Recapitulando para quem entrou agora, eu comprei um outro Access Point, não chegou, mas eu consegui fazer um esquema que ainda assim deu para deixar a imagem com uma qualidade melhor. O microfone ainda é o mesmo, mas eu comprei um Holy Land também, que não chegou, né? E o legal é que assim, eu nem consegui vender minha câmera antiga ainda, né? Ela tá meio burrica, mas como a gente já entrou live, eu não sei porque que ela tá com preguiça, tá vendo? Ela não sei, ela tá focando no meu antebraço aqui, acho que ela quer moscar meu músculo, sei lá qual que é o rolê, né? E ela tá mostrando muita zona aqui também, que inclusive a gente sabe que a zona faz parte da minha personalidade, então ela reflete aqui na live. Mas depois eu vou dar uma melhorada nela, então deixa ela meio... Ela tá meio de teste nessa live, né? 80 não, Meizinha. 80 não. Falando nisso, uma amiga minha vai entrar aí agora, agora não sei, né? Ela falou que ia entrar daqui a pouco, né? Brisa alguma coisa, ela falou que vai entrar aí, né? Então o áudio tá faltando acabar de arrumar, mas o resto, cara, eu gastei um tempão, né? Pra ter certeza que não ia ficar picotando o áudio e pra essa câmera da frente ficar bonita, tá? Ó, meus cabelinhos aqui, ó. Tá dando pra ver os cabelinhos tudo, nego. Olha que coisa linda. Então, dos V4, ô meio, é só o 86 e o 96. Dos V3 tem um monte de modelo, mas é tipo 2666 que vale a pena, entendeu? O resto o TDP é baixo, a gente já fala. Fala, Fly, beleza? Olha lá, ó, tô com uma câmera lateral que tá com preguiça, não quer focar, sei lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela. Cara, ela vai focar na zona lá no fundo, quer ver, ó? Eu vou levantar pra fazer ela focar e ela vai focar errado. Você quer apostar quanto, ó? Ó, foca lá na zona. Pronto, isso. Quer ver? Focou, né? Focou na zona e ela não vai querer. Não, agora focou em tudo, beleza, tá bom. Vai. Cara, não tá tão zoneado. Vai, olha pra mim, ó, olha que cuti-cuti. A gente tem duas câmeras agora, velho. É muita chiqueza, velho. É muita chiqueza. Dá pra ver até meu short aqui. Isso quer dizer que eu não posso mais ficar sem short, né? Que às vezes acontece, tá? Porque calor e tal, né? Mas olha que belezinha que ficou essa câmera de frente, velho. Ó, cadê meu aeroporto de mosquito que vocês ficam zoando? Eu não tô careca não, tá, seus picareta. Então, beleza, o áudio não deu tempo de arrumar, mas eu vou arrumar. E aí, o que que acontece? Vamos pegar o... Caramba, cadê? Pode ser essa aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui tá viva também, tá? O que que eu tenho montado aqui? Né? Eu coloquei batalha DDR3, DDR4, mas na real, eu vou soltar uma votação para vocês. Por quê? Eu preciso... Peraí, essa live é aberta, então talvez... Peraí. Porque na live fechada eu não consigo colocar o chat dentro do vídeo. Mas essa aqui que é aberta, eu acho que rola, quer ver? Ó? Deixa eu só pegar o script aqui. Aí, ó. Na live que é aberta dá. Deixa eu jogar aqui de novo. Beleza. Aqui também. Beleza. Aqui tinha chat? Eu não lembro se tinha chat. Eu acho que aqui não tinha. Aqui acho que eu nem cheguei a colocar chat. Não pus chat não. Deixa eu pôr. Já que nós estamos trocando ideia, a câmera tá da hora, então eu vou pôr ela aqui também. Beleza. Cara, eu tô gostando do meu setup, de verdade, viu? Tô começando a curtir. Tô começando a ficar da hora, né? O problema é que tá aparecendo que a parede tá suja, velho. Mas vai ter isolamento acústico aqui, a gente vai colocar também. Então, vai disfarçar essa velharia toda aí, né? Caramba, esse é um lançamento, hein? terceira geração móvel. É móvel esse, não era? O 3920, né? Deixa eu voltar no que eu ia falar, que senão eu me perco. O cara tá com muita câmera. Eu vou. Pior, né? O mais strong de tudo, assim, ó. Eu tenho um Stream Deck. Eu só preciso configurar ele, entendeu? Aí eu fico trocando tudo na mão, que nem um tonto, né? Não, o YouTube de extremo sucesso é o ET, e aquela câmera de ré dele é horrível de propósito, porque ele é palhaçaria o rolê dele, né? É fazer palhaçada, né? Mas eu gosto, eu quero que fique bom, e o áudio para a próxima semana, mano, vai dar um up. Eu comprei um Holy Land muito top, velho. Então, mas o que eu tava falando aqui, o que eu tenho montado? Eu tô montado com 2667, que é o representante do Xeon Rei,
tá? Aqui, ó, nessa H9S, tem TPM, tem tudo, tá? O Warzone parece que resolveu cortar os mano que não tem TPM, tá? Parece que foi isso mesmo. Aqui desse lado eu tenho aquela DDR3 que a gente estava testando, tá? Que ela tá gapeada nos canais de memória. Eu descobri isso durante um outro teste, mas eu já comprei uma Machinist, que já devia ter chegado, mas também atrasou, né? Já falo do VTP, né? Mas atrasou, então ela está aqui, só que tem um problema maior, né? Na verdade não é um problema. O que eu fiz no final? Deixa eu pegar minha chave de curto aqui. Nossa, eu vou pegar uma chave gigante. Ó para que dar um curto desse, né? Tem um problema maior do que esse. Porque assim, eu estava fazendo uns testes, né? Daqueles que 1 milhão de testes que eu sempre faço, né? E vamos ligar as duas aqui, né? E aí o que acontece? Me parece que existiu um pedaço de tempo, um lapso temporal, para falar bonitinho aí para vocês, aonde os microcódigos se comportavam um pouco pior, mas o que eu fiz, tá? Pelo menos com o 2667 V4, tá? O que eu fiz com ele? Eu coloquei o microcode mais novo que tem. De verdade. Tipo, o mais novo, de longe. Cara, eu não sei porque as câmeras sempre fazem isso. Deixa eu arrumar aqui, ó. Pronto, aí. Eu coloquei o mais novo de verdade, é o microcode mais novo que tem. Aqui, ó, nesse mano. Tá certo? E deixa eu pegar o mouse teclado aqui, que o negócio... Boa tarde, Ezek. Tudo bom? E se você dar uma olhada aqui... Oh, valeu, Ezek. Obrigado aí, o membro. Deixa entrar mais gente, que eu vou dar 5 membresias aqui. Sonhei com você. Eu não sei se isso é bom. Não, peraí, agora ficou íntimo. Peraí. Sonhei com você. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, ô Peri. Eu fico... Tá, esse mundo anda muito moderno, sabe? Então, não sei. Né? Então, o que eu estava falando? Eu estou com o último do último microcode, o mais novo que tem. Tá? Fala aí, Laior. Boa tarde. Eu já falo do TPM, tá? Não sei quem perguntou, mas tá aí. O Léo perguntou. Tá? E aí, o que aconteceu? Pelo menos com 2667, cara, eu não perdi. É porque a luz está do lado agora, eu mudei ela para cá, ó. Quer que eu ponha? Eu posso pôr. É que pra mim também fica meio ruim ver amarelão, entendeu? E aí pega reflexo lá de fora. E eu achei que vocês iam querer ver meus lindos olhos azuis. Mentira, não é azul não, e eu tô com olheira, que eu dormi pouco. Na verdade eu tô com olheira porque eu já tenho 45, né? Mas eu acho que a expressão ela fica melhor sem o óculos, entendeu? Demonstra mais o que eu tô sentindo, né? Não, isso aqui é a roupa do teatro, é da companhia de teatro que eu faço, do bombeiro. Não, cara, eu não sei se eu devia ter respondido isso, eu tenho um pouco de medo. Eu acho que eu fui enganado. Vou parar de responder, vou voltar pro tema, peraí, não vou continuar não. Tá, então, quais as opções que a gente tem aqui? Eu não consigo mais testar o Warzone com a DDR3 aqui, porque eles bloquearam, tá? Até chegar a Machinist, pelo menos eu fazer alguma gambiarra com TPM. E eu tô com uma certa curiosidade de testar o microcode mais novo que tem, que é esse aqui, com um microcode antigo que tá nessa placa, peraí, ó, tem uma outra H9S, mas não é ela não, ela tá aqui, ó, mas essa aqui não é ela. É essa aqui, ó, eu tenho um outro kit igualzinho, com TPM, com tudo, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu puxar o zoom. Cadê meu mouse? Volta, mouse. Aqui, ó. Esse aqui tá montado igualzinho, ó. Tem TPM, tem tudo, tá vendo? Ó? Igualzinho. Aquele. Eu tô com uma certa vontade de testar uma contra a outra, porque eu consigo rodar tudo, né? Eu não fico amarrado. E aí a gente pode pegar uma seleção de V3 e V4 aqui e testar à vontade. Só que com DDR4 por enquanto. Aí pra semana que vem, a gente vai ter a opção ou de testar o Interposer, que vai ter chegado agora e resolveu se mexer, ou de testar a DDR3, ou de testar o negócio de roubar. Mas na verdade ele não é DNA. Ele é um bagulho que fica entre o teclado e o mouse e finge que o teclado e mouse
é um joystick. É isso que ele tá fazendo, pelo que eu entendi, bem por cima. Quer dizer, pelo que eu entendi, eu não tirei nem do... Ele tá aqui, quer ver? Ó, deixa eu pegar ele. Onde que eu... Ah, já sei, vou pôr em cima da 4090. Só para os caras ficar com raiva aqui. Pera aí, não, deixa eu trocar a câmera. Aqui, ó. Porque a 4090 aqui... Cadê a split? Ela tá aqui para segurar a fonte, para a fonte não cair. Aí a gente põe a placa-mãe... Não vou pôr não, que vai arriscar, vai. Também não precisa ser tão idiota. Então, o negócio de cheat lá que a gente tem de opção é isso aqui, ó. Quer ver que eu perdi o bagulho? Não, mano, eu tinha separado pra... Não posso ter perdido. Nem é meu, é emprestado. Cheat! Ah, não sei onde eu pus aqui. Não, pera, não, aqui é a câmera. Ah, não tô achando agora, daqui a pouco eu procuro. É aquele... O negócio de roubar nos joguinhos é aquele Cronos. Entendeu? Que é pra rodar no joguinho. Então, o que eu tava afim, né? De verdade. Eu tava afim mesmo de... Vocês não olham torto pra mim não, hein? Eu tava afim mesmo, era de colocar as duas H9S, porque aí a gente não vai ter gap de estar amarrado, né? Por questão do TPM. E aí, antes de eu trocar, que eu trocaria ela agora, né? Falando nisso, por que não tá com a lateral? Cara, a minha vida é uma caixinha de surpresa mesmo, viu? Peraí. Isso aqui, nessa aqui, também... Não, ixi. Deu errado. Peraí, a gente vai dar um jeito. Peraí. iPad. Isso aí. Ah, agora sim, só que eu preciso jogar ele pra trás. Aí. Não foi. Aqui, aí. Pronto. Isso aqui ficou meio espreito. Não, mas tá bom, vai. Tá um layout quase bom, depois eu deixo certinho. Então o que acontece? Eu tô mais afim de ir com duas H9S, porque aí eu consigo rodar todos os 30 modelos de processador que eu tenho aqui, e eu tenho TPM, e aí vai dar para entrar em todos os jogos, porque começou a injeção do TPM. Mas antes, né? E não é só isso, na compra do meu curso, vocês também vão ganhar nada, eu só vou falar de TPM, tá? Surgiu um papo que eu até comentei lá no Discord sobre suporte a TPM nas placas China antigas, né? Huananzi, T8, F8, TF e mais um monte de placas, tá? Tem dois caminhos aí, tá? Uma alteração de BIOS para que você possa ter um menu de TPM, e aí tem que pegar um chicotinho tipo esse aqui assim, ó, e sair... Na verdade, acho que um lado é macho aqui, não é nem igual esse, mas sair pinçando o pino lá e ligar um TPM, que também está junto com o Interposer, que já era para ter chegado, já era para ter testado, e isso é o meio do caminho. E aí você pluga ele lá, paga. Esse TPM Xingirongs lá custa $7, mas o Luli vai dar uns $11. Então ele é de boa o preço, é de boa o valor. Tá? E aí o que acontece? Isso é o meio do caminho, isso é o que a gente já tem em placa nova, e a gente teria também para placas antigas, vamos dizer assim. Só que aí tem um... Vai ficar gigante aqui a câmera, tá? Só que... não ficou gigante não, achei que ia ficar maior. Só que aí tem um passo a mais, tem um gole a mais, tá? Coitada, você vê aqui, ó, coitado do pai do Diego aqui, nós temos um idoso, quase 70 anos, num empreguinho difícil, um salário apertado. Agradece lá o pessoal do Warzone que cortou o Warzone do coitado do Zinho antigo, porque ele tem uma Huananzi lá. Você vê que a gente tem depoimento real, né? Então, o que acontece? Esse é o meio do caminho. Em poucas semanas, digo, talvez semana que vem já, eu já solto o vídeo de como fazer flash no BIOS, mas vai ter que dar flash direto no chip, provavelmente. Tá? E isso é um problema, e é por isso que eu estava falando aqui, ó, desse firmware, porque você sabe que o tio Higiene é um cara gente boa, né? Então, o que acontece? Além de a gente comparar o último microcódigo com o velhão, né, usando duas placas idênticas com quad channel igualzinho, eu desenvolvi uma metodologia, que eu não vou apresentar ainda porque eu não testei direitinho, aonde dá para trocar o microcode dentro do Windows. Por quê? Porque eu fiz uma votação lá no Pools, lá nos posts
do próprio YouTube, e tipo, 2/3 da galera, acho que mais, não mexeram no BIOS porque ou não sabia ou tinha medo de dar ruim. Tá? Então, em virtude disso, o que acontece? Falei, cara, eu preciso de um outro rolê para trocar microcode, e até onde eu testei funciona direitinho, eu já estou fazendo aquele combinho todo redondinho. Tá? Então, voltando, tá? A gente vai ter isso também, essa parte intermediária provavelmente já, eu tenho essa T8 aqui, que é da época dessas placas, né? Saindo isso eu já dou flash direto no chip, já testo, já falo, beleza, cara, é só comprar o TPM baratinho, tá resolvido. Agora, tem uma outra iniciativa, que eu não vi nada factual, né? Não vi nada funcionando, de o pessoal trabalhar com TPM virtual. Igual tem em placa nova, você não tem FTPM, VTPM, a ideia é mais ou menos a mesma, era trabalhar tudo em software e não precisar de hardware nenhum. Não apareceu nada, mas já tá tendo comentário lá no InRide que vai sair. Se sair, cara, aí é top, velho. Você só faz flash no BIOS, não precisa mais comprar essas porcaria e ótimo. Agora, mesmo que pare no meio do caminho, pagar 7, 8 dólares num TPMzinho, cara, tá top, velho. Tá top. Você já aproveita que vai ter que dar flash no BIOS, já põe os microcodes certinho, já faz tudo direitinho, né? Sim, Léo, serviria para todas. Tem placa X90, X79 com TPM, ainda o chip, mas já tem placa X79 que os caras estão fazendo. Porque a gente não pode esquecer também que toda vez que a gente tem uma dificuldade, toda vez que, né, teve uma crise econômica, teve, né, uma guerra, sempre que a gente tem dificuldade aparecem soluções novas e criativas. Então, o fato do Warzone, né, ter tesourado a galera sem TPM, cara, vai pipocar TPM virtual ou físico, de tudo que é jeito, porque a demanda cresce muito. Quer dizer, no caso do Warzone, talvez nem tanto, porque o Warzone já está meio vaiado, mas cresce. Tá? Então, eu vou soltar uma votação aqui, enquanto... cadê? Transmissão, parará, enquete... Aqui, ó. O que... Ixi, não vamos testar nada porque eu não sei digitar. O que... Vamos testar. Aí não deixa eu pôr tanta coisa. Tive que diminuir aqui o texto, beleza. Que... Tá, mas o Calango, o problema é que CPU-Z não quer dizer nada. Entendeu? Você tem configuração em BIOS moderno, 11ª, segunda, terceira, que tem configuração no BIOS para dar mais score no CPU-Z, mas ele dá menos FPS no jogo. Você entendeu? É esse que é o problema. Você precisa comparar BF com BF, CS com CS, Warzone com Warzone, aí que são elas. Né? E, inclusive, é por isso que eu estava com vontade de fazer isso aqui, né? De pegar esse último microcode, que é o 3E, não é nem o 3D, tá? Tem mas não que mude, vai dar a mesma coisa, tá? E comparar com essa outra H9 que eu pus em algum canto aqui, que tem o 22. Aí a gente vai ver efetivamente com o mesmo processador, mesma placa de vídeo, mesmo tudo, né? Qual é a diferença que dá nos jogos, tá? Não só em score, porque CPU-Z é CPU-Z, por exemplo, eu tenho setting em BIOS, né? Eu tenho a configuração em BIOS novo para dar mais banda de memória, mas não quer dizer que vai rodar o joguinho melhor, né? Cara, você já trocou a placa-mãe? Cara, você precisa explicar melhor teu problema, velho. Nem eu, nem ninguém que tá aí no chat vai conseguir te ajudar.
Fala, Rafael, boa tarde, tudo bom? É... Ó, ninguém quer ficar no chat. Ah, não, apareceu uma pessoa aqui que eu achei que ninguém queria conversar comigo. Aí ia ficar triste, hein? É... O HD é de boot, é um HD de dados? O que você está fazendo com esse HD? Qual que é a função dele aí? Ó, eu acho que o V3 vezes V4 com os microcodes vai ganhar. Parece, tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas parece que ele vai ganhar. Então eu vou fazer um transplante aqui, rapidão. Não, cara, não. Aí já começou errado, ô Lorde. HD não pode ser de boot, você tem que ter um SSD de boot. Qual que é o resto da configuração do PC? Que você tem de qual que é o processador, mais ou menos, memória, essas coisas? HD de boot você vai sofrer, irmão. O Windows 11, ele... Eita, olha, meu braço cobriu tudão aqui. O Windows 11 não tolera mais muito esse negócio de HD direitinho, mas não, viu? Agora, provavelmente, independente de você estar no masoquismo ou não aí com esse HD velho aí, teu problema tá relacionado a CSM e Wi-Fi, tá? É o modo de boot aí, tá? Não sei se você instalou como CSM. Se você instalou, era melhor desabilitar o CSM no teu BIOS e instalar como Wi-Fi, mesmo estando nesse HD velho carniça, tá? Essa é a recomendação ainda, tá? Que você vá para o modo Wi-Fi. A não ser que você tenha um Pentium 233 MMX, alguma coisa assim. Não vou pôr essa placa aqui não, que ela é muito grande, ela vai cair, e é a única DDR3 que eu tô com ela na mão, né? Então vem para cá, vem com o pai, isso, coisa boa. Eu falei num tom meio de palhaçaria, mas é por aí, entendeu? Deixa eu ver o que você escreveu. Que é M2 3600 MHz? Eu não sei o que é isso. Qual que é o seu processador? E assim, processador, placa-mãe, né? Tá me cheirando alguma coisa muito, assim, basicona, entendeu? Não me parece ser nada avançado. Cara, eu podia pôr a câmera um pouquinho maior, né? Já que. Pera aí. Aí, já que é pra ver o hardware, vamos ver o hardware direito, né? Beleza, ligar energia. Cara, eu gostei desse meu hot swap de placa, onde a placa já tem processador, memória, disco. Eu só plugo a fonte, plugo é legal. Plugo a placa de vídeo e ele já sai cantando, velho. Achei da hora, mano. Dá bem menos trabalho. Essa parte consome, é uma parte besta e consome bastante tempo. Eu curti esse rolê aqui de já sair com tudo do jeito. O único problema é que eu preciso ter um monte de memória, um monte de disco, um monte de tudo para isso dar certo. Mas deixa isso aí, é outro papo, né? Deixa pra lá. Plugar aqui, o vídeo já tava. Vamos dar o curto. Vamos ver lá o mano da história triste, peraí. Cara, vamos testar aqui os microcódigos, mas não tem como dar 40% de diferença, calango, de um firmware para o outro, de um microcode. 90 FPS para 135 é mais de 40%, tipo, é muito. É muito. Muitas vezes o que acontece, que eu acho que foi o que aconteceu comigo também, quando a gente estava testando os microcodes, é que entra mais de uma diferença junto, a gente não nota e a gente acha que é só microcode, né? Cara, primeira coisa que você tem que fazer aí tira o modo CSM. Essa placa deve estar com o modo CSM. Deixa ela só no modo Wi-Fi. Vê se o seu Windows boota. Se ele não bootar, é porque você já instalou ele errado. Instala ele no modo Wi-Fi e aí deve ter parado todos os seus problemas. Entendeu? Tua máquina não é uma máquina velha. A não ser que essa RX 580 não dê vídeo em modo Wi-Fi. Aí você tomou uma gapeada do chinês. Você precisa arrumar um... Quer dizer, não sei se você tem prática para fazer isso, mas você precisaria arrumar
um BIOS da RX 580 que tenha suporte ao Wi-Fi, entendeu? É porque eu tô roubando só para um lado, entendeu? É por isso. Eu tô roubando só para um lado, e aí, quando eu roubo só para um lado, deixa eu pôr aqui, quando eu roubo só para um lado, é, eu coloco RGB só de um lado. Não é que, na verdade, quando eu fui comprar, não prestei atenção, porque eu prefiro 100. O RGB até me incomoda. Mas eu não prestei atenção e foi isso, entendeu? É, peraí que meu processador aqui da máquina de live está reclamando de alguma coisa. Que ele subiu bem o RPM aqui, mas... Tá, mas voltando lá, Lorde, é por aí o caminho. Você deve ter instalado em CSM, e depois ele troca pro Wi-Fi, não boota, alguma coisa assim. Desabilita CSM e vê se dá vídeo. Não deu vídeo, vai ter que arrumar uma placa de vídeo. Arrumou uma placa de vídeo, você instala e seja feliz. E se você quiser um nível de nerdolagem mais avançado, a gente vai começar isso agora, tá? Aqui, ó, né? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Cara, é muita janela, né, velho? Só falta eu me pôr de lado junto comigo, que aí eu podia fazer essa idiotice, né? Que, tipo, quer ver? Eu vou colocar aqui só de sacanagem, tá? Depois eu vou tirar. Quer ver, ó? Pera aí. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu diminuir. Cara, é muito idiota, deixa eu tirar isso daqui. Pronto, vamos continuar, senão eu não consigo focar no tema. Pera aí, cadê o outro? Cara, agora vai ficar um monte de... Pior que eu deixei a bandeja de processador aqui numa mesa onde já não tem muito espaço. Porque eu tava pretendendo trocar vários, entende? Deixa eu colocar aqui pra ela cair daqui, pera aí. Não vai cair não, né, filha? Não, vai não. Pronto. Agora pelo menos eu consigo mexer os mouses, porque eu não tava conseguindo mexer o mouse. Caramba, eu não consigo abrir o CPU. Nossa, eu vou abrir o zip, vai, Dani, senão não vou ficar brigando. Só pra deixar na tela aqui, ó. Ah, é direto daqui mesmo, não tem problema não. Deixa eu ver aqui o chat, peraí. Gap hoje? Ah, cara, é gap de Zion, né? O correio não entregou o interposer. O correio não entregou o interposer, né? Não, microcódigo é o software que a Intel e a AMD também, inclusive ele não abriu aqui, né, o CPUzinho, que ela é o software que elas fazem para controlar o processador, canal de memória, cache, acesso a tudo, né? É tipo um pequeno pedaço do BIOS que controla o processador. E aí você tem patches, você tem atualizações desse microcódigo, entendeu? Que podem ser por questão de segurança, adição de recurso, remoção de recursos. Cara, esse idiota fica abrindo aqui, ó. Ó, só para mostrar para vocês, ó, aqui eu tô com um microcode velho, bem velho, tá? 2020, e aqui eu tô com o mais novo que tem para Zion, tá? Vou soltar os benches aqui, só por questão de... deixa eu mostrar o processador, né? Ó. Ixi, não, vou ter que trocar o processador. Aqui tá com 2680, lá. Tá vendo? Já comecei roubando. Não, o Interposer tá com ET, inclusive o Picareta sumiu, ele falou que ia comprar as outras memórias, que ele queria mais 2 pente, e ia pagar o Interposer, que eu emprestei pra ele, mas ele falou que queria pra ele faz alguns meses já, mas ele sumiu, mas tá com ele faz, sei lá, tipo, quase desde que eu conheço, ele deve ter uns 4 meses tá com o ET. Mas o Interposer que eu tô falando não é um Interposer, é muito mais legal. Mas eu não quero estragar a surpresa. Deixa eu só desgapear isso aqui, que senão eu vou estar roubando muito, né? Pera aí. Não é certo isso aqui, colocar processador diferente. É mancada, entendeu? Mas eu tenho vários 2667, é só esticar a mão que eu acho um, quer ver? Aqui, ó. Isso aqui é 2667. Provavelmente vocês não vão conseguir ler, mas é. O que mais tem é 2667 aqui. Deixa eu só passar um papel higiênico nele aqui, ó, pra dar uma limpadinha. E aí vamos pôr o mesmo processador, né? Cara, não tô sabendo de estoque no BR não, velho. Fala, Diego, boa tarde. Ô, João Vitor, deixa eu olhar os chats pra cima só. Tá, a diferença de performance a gente vai testar, testes tendenciosos. Cara, eu tenho o X3D aqui. Agora sim, por exemplo, se você já tiver DDR4 e já tiver placa M4, tipo, compra o X3D, beleza.
Se você não tiver a placa-mãe, eu iria no LGA 1700. Agora, se você não tiver nada, dá para comprar Xeon com DDR3, entendeu? É isso que dá para... Isso que tá na mão agora, né? Deixa eu... Eu só não gosto... eu não gosto do mecanismo de retenção desses coolers, velho, de verdade. Eu sei que vocês acham que eu sou vagabundo, mas eu não curto ficar tirando pão nesses coolers, velho. Por isso que eu não prendo, entendeu? Vocês falam que eu sou vagabundo. Olha lá, ele não quer sair, eu vou ter que pegar uma chave pra poder soltar. Cadê a chave pequenininha agora? Tá aqui, essa aqui serve. Eu tenho que pegar a chave pra soltar o cooler, porque ele não quer sair, entendeu? Por quê? Porque o chinês economizou 5 milímetros aqui, e aí, eu tenho que soltar isso aqui também, tá vendo? Não vale a pena prender o cooler, tá vendo? Tá tudo errado isso aqui, ó. Tá tudo errado. Inclusive o 2667 tá só colocado em cima, tá? Não tá... Ele não tá preso não, tá? Já tô avisando, porque se o cooler andar, ou se alguma coisa esquentar muito, é porque ele tá mais ou menos, entendeu? Ó, meu suporte aqui, ó. Um pedaço de um ticket da loteria aqui, ó. Pra não encostar o cooler na memória. Deixa aqui na Husky. E... onde que eu pus? Agora eu peguei ele na mão pra mostrar pra vocês e já larguei ele em algum canto. Esse CL14 é bem de boa, viu, velho? Ele é bem de boa, ele funciona em quase qualquer tipo de memória. Será que eu deixei ele aqui embaixo já? Eu tava aqui embaixo pra estragar já, ó que beleza. Beleza, vamos começar 2667 contra 2667, só para tirar um baseline. Depois a gente vai para os V4, V3, 2680, 2690, 26, o que vocês quiserem, entendeu? Eu vou colocar o cooler mais ou menos, tá ligado? Naquele esquema que a gente sempre faz. Ele fica bom, tá? Não dá para fazer overclock com aquilo, overclock não dá. Aquela vez que eu entrei na live com o cooler solto no overclock, tá errado, tá ligado? Cara, eu precisava trocar de lugar essa câmera aqui, ela não tá da hora, mano. Eu precisava passar o sensor para esse lado aqui, ó. Mas depois, coisas que a gente vai aprendendo conforme a gente mexe, né? Parece que eu tô querendo filmar meu tríceps, tá ligado? Tipo, e esticado ainda, não é nem flexionado para fazer uma presa, entendeu? Então não tá resolvendo isso aqui não, velho. Tá resolvendo não. Aí a gente põe uma gotícula, vou até pôr pasta, tá? Para seus afrescalhados de plantão, eu vou colocar até um pouquinho de pasta aqui, ó, que nem precisa muito, viu? Não liga para essas coisas não. Essa pasta é mais dura que a outra, inclusive. Ela não quer nem ficar, ó. Nossa, que bem centrado. Super bem colocado. Beleza. E aí não precisa prender não, mano. É só pôr, tá ligado? Vocês ficam com essas frescuragens de prender cooler. Não precisa não. Deixa eu só ver se eu não bato nas memórias. Tá bom, ficou perfeito. Vamos lá. Vou voltar no chat lá, porque eu não vi chat nenhum. Depois eu vou rodar essa câmera aqui, ó. Eu vou pôr o sensor da câmera do outro lado. Aí não vai ficar mais o meu braço na frente. Da hora, Diego. Da hora. Segura um pouco aí, ô Diego, que daqui a pouco eu vou... Legal que melhorou a performance. Daqui a pouco eu vou sortear 5 membros. Talvez você dê sorte e pegue um, entendeu? Mas que bom que deu certo. Assim, a gente continua testando, tá? E a verdade é que quando a placa-mãe ela funciona direitinho, ela tá ajustada, tá tudo ajustado, cara, todos os íons ficam legais. O 2667 ele tem uma vantagenzinha? Tem. Mas, meu, se você pegar um 2640 de $4,50, ele vai da hora. Ele vai bem, velho. Ele vai bem, bem, bem. Não é bem mais ou menos, é bem, tipo, legal. Essa que é a verdade. Deixa eu ver se eu não gapeei vocês aqui. Cara, você sabe que você falou em sucesso e felicidade, Diego? Eu acho que uma coisa não está atrelada à outra. Mas eu vou atingir os dois e vocês vão estar acompanhando ainda. Cara, acho que tirando um ou outro modelo aí, quase todos eles dá para deixar o cooler só em cima, entendeu? Beleza, agora a gente não tá mais gapeado, né, de versão aqui. Deixa eu só ver o chat antes de começar, que senão eu fico muito aí no, né? Isso, Lorde Artorias. Você tira o CSM. Você tira o CSM e deixa em modo Wi-Fi. Se não aparecer o boot, é porque o seu Windows está instalado como CSM. Por isso que não aparece. Né? Aí você vai ter que instalar ele como Wi-Fi. E aí precisa ver se sua placa dá vídeo como Wi-Fi, né? Cara, Ering não dá pra trocar ideia, velho.
Bom, os chineses, no geral, eles têm uma mentalidade diferente da nossa, né? O problema da Ering é a qualidade da placa-mãe, né? Quando eu falo de interposer, quer ver? É isso aqui, na verdade. Ó, eu vou dar mais dica do que eu devia, tá? Aqui, ó. É coisas nessa. Quer dizer, não tem nenhum direct. Ainda peguei um anúncio ruim, velho. Aqui, ó. Direct Die, que se você desparafusa o soquete do processador, parafusa esse cara, só que a placa que você usa é uma placa ASUS, é uma placa MSI. Pra que eu vou ficar sofrendo com aquele lixo daquele BIOS? Partindo do cara que fez o guia de como configurar, tá? Que mesmo configurado, cara, é ruim de mexer naquilo. Você acha que eu gostei depois com o meu guia vai rápido, mas sem o guia eu não gostei de ficar mexendo naquilo lá. Outro, o VRM é fraco. Eu posso comprar uma placa VRM super forte. Pra que eu vou apanhar daquela desgraça daquela placa se eu posso comprar uma placa de marca? Não. E outra, esses de 13ª geração, até onde eu entendo, funcionam em qualquer placa com dois soquetes de memória, dois slots de memória, tá? Não pode ter 4. Não precisa alterar o BIOS. Funciona overclock em placa B. E ainda por cima parece que tem a VX 512. Tipo, é tudo de bom. Pra que eu vou entrar numa idiotice da Ering? Nem a pau. Nem a pau. Agora, não nesse preço, né? Eu paguei R$600 no meu lá com cupom na Black. Né? Aí teve mais o imposto da Dilma, foi para perto do Lula, na verdade, foi para perto de 1.000 e vida que segue, tá? Mas não quero fazer vocês passarem por isso de novo, muito mais porque placa-mãe dá problema, processador não. Quer dizer, não é que não dá, mas é mais difícil, né? Então não. Vai chegar e deve ser o tema da próxima live, inclusive, tá? Deixa eu ver aqui, né? Peraí. Você precisa ver se estava com timing, porque o timing vai dar diferença de performance também, Calango. Precisa ver se estava com timing nos dois. Né? Se você catar aqui, ó, as duas estão com a mesma configuração, porque eu fiz dump de uma, eu fiz backup de uma e dei flash na outra. Então eu sei que está igualzinho. Tá? Eu tenho certeza que está igualzinho. Né? Calango, se você não puder esperar, pega um H9S da vida, mas eu acho que vai sair TPM para geral. Primeiro, fazendo gambiarra com TPM da Gigabyte, depois VTPM, tá? Cara, antes das taxas era bom. Antes das taxas você comprava a 13ª geração fora, velho. Era coisa linda, num precinho bom. Antes de soltar o teste, deixa eu soltar o MLC aqui. Olha lá, ó a câmera gapeando, tá vendo? Será que tá esquentando? Eu acho que é o Wi-Fi. Bom, o Wi-Fi eu vou trocar durante a semana também. Deu uma gapeada na câmera, tá vendo? E não tá esquentando não, tá de boa a temperatura. Tá de boa, sim. Soltar um MLC aqui, que eu sei que vocês não gostam, mas eu não vou comprar o AIDA só para fazer um teste de memória que ninguém sabe nem interpretar direito, porque aquilo lá não é nem relacionado a coisa da vida real. Então eu rodo esse da Intel que é de graça e tá tudo bem, entendeu? E não tem MLC desse lado. Então eu não rodo desse lado, peraí. Deixa eu baixar. Peraí que eu já volto no chat. Vocês viram que eu tô fazendo o resumo da live pro pessoal que é do clube de assinante, né? De segunda ou terça-feira eu tô fazendo um resumo de 1 horinha pra galera que quer economizar um tempo e quer ir direto ao assunto, né? Deixa eu ver lá pra cima. Cara, eu não vou saber de cabeça não qual que é o VRM da Ronanzi, ô Calango. Eu tenho recomendado B760 IW, quando é bem baratinho, nacional, você paga 800, 900 reais, ele é bem barato, né? E, cara, placa Ronanzi vai ter BIOS Ronanzi, né? Você já sabe, né? Um dos meus intuitos com esse Interposer 2.0, vamos dizer aí, é evitar o tipo de gap de BIOS genérico, né? Eu já peguei placa, por exemplo, né? Eu acho que foi Swain, não foi nem Ronanzi, de modelo superior, B760, que não tinha configuração de
VCCSA, né, que não tinha configuração de memória. Então, é para evitar esse tipo de coisa. E com amor, no geral, as placas-mães não valem muito a pena. Tá? Tem isso também. Caramba, ela tem essa baixa pra caramba, hein? Abaixo de 70, por acaso. Aqui vai dar o que vai dar, ó, tá vendo? A memória é isso aí. Ela tem que dar 60 e pouco, é isso aí. Então, quad channel os dois, tá tudo certinho. Deixa eu só voltar no chat, senão eu fico muito pra trás, velho. Ó, o Primata. Bom, primeiro, antes de tudo, deixa eu dar uns membros aqui pra galera ficar feliz. A galera gosta de assinatura de presente, olha lá. A galera curte, mano. Ó, vamos ver quem vai ganhar. A galera curte a assinatura de presente, eu tô ligado. Vocês gostam de coisa de graça, né? Eu tô ligado. Vamos ver quem ganhou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bruno, Aski, Blá, Lucas, Guilherme, Thiago JS. Ah, não sei, não me lembro. Opa, beleza. Bruno Porto ganhou aí também. Deixa eu ver pra cima, que agora ficou pra trás. Cara, o Primata, como é que tá a configuração das suas memórias? São dois pentes de 30, dois pentes de 16 e dois pentes de 8? Se você rodar um Intel MLC, ele vai te dar 60 MB aqui também, ó, 60 GB, igual tá dando aqui, ó. Ele dá isso aqui? Acho que primeiro de tudo você tem que checar se os seus channels de memória estão certos. O mais importante é o dual channel, mas se tiver quad não faz mal para ninguém não. Ajuda, não atrapalha, tá? Então, é isso, né? 2667 é top, Primata, e tem que ver só a sua mitigação. Você assistiu aquele meu vídeo lá de como configurar certo seu Xeon, né? Tenho, quer dizer, né? Mas eu tenho mais de uma. Eu tenho uma MR9A Pro, uma MR9S, que é melhor do que a Pro. E depois dá um salve lá no Discord e a gente vê. Tem essa T8 aqui, que é DDR3, que você ainda economiza na memória. Mas tenho sim. Tenho. Ah lá, olha a câmera falhando, mano. Que raiva. Pior que eu acho que é temperatura mesmo, mano. Olha que sacanagem. Ó, porque essa aqui tá normal. Deixa eu ver a lateral, quer ver? Que a lateral também é outro telefone, ó. Vamos ver. Pior que, sabe por quê? Essa câmera aqui da frente, não vai dar pra vocês verem, mas aqui, ó, ela tá pendurada na frente do monitor. E aí acho que o monitor tá esquentando o celular, que esquenta a câmera, entendeu? E aí ela dá essas gapeadas. Não que mate ninguém, mas de vez em quando ela dá. Bom, eu vou trocar o Wi-Fi de qualquer jeito. Eu já comprei outro também, mas bom, deixa eu voltar aqui. Tá, eu falei da Ronanzi, eu evitaria, porque com amor não vale a pena. É... Ó, Bruno, é meio difícil, porque na verdade o que vai mais dar diferença, eu entrei numa toca do coelho muito grande, mas o que mais vai dar diferença é isso aqui, ó. É desabilitar as mitigações de segurança, que são de segurança realmente, está escrito no nome, né? Segurança, inclusive, eu troquei de lado da barra aqui sem querer, agora ela lascou que ela não quer voltar. Mas é mais para coisa corporativa. Para nosso usuário caseiro nem tem muita noção de ter tanta segurança em relação a processo e tal. Então, isso é o mais importante. Se você não aplicou isso aqui, você vai ter uma gap, tá? Pode ser que o VRM seja até bom, Calanga, que eu não tenho aqui. Só que o BIOS, muitas vezes, ele é meio triste, entendeu? O preço original, Moscotono, do Interposer era menos que isso, né? Tá, isso aqui já respondi. Parabéns para quem ganhou. Eu tenho uma MR9A Pro e uma MR9S, que ela é melhor que a Pro, que tem o dobro de slot de memória. Depois a gente manda mensagem lá e a gente vê, né? Então, tua placa tá gapeada. Você precisa de um BIOS que tem o FI. Entendeu? Ou você não usa o FI para nada, você põe tudo em CSM, mas tá errado. CSM é da época que eu era criança. Tá errado, tá? Você tomou gap da placa de vídeo. Acontece isso até que bastante, né?
Ah, cara, eu já você perdeu, Barbareto. Ó, vou te dar uma dica, mano. Você clica lá, onde tem uns vídeos com um tagzinho verde, clica lá, quero ser assinante. Aí é só você entrar com a sua conta do Google e aí você vira assinante. Eu não vi, Fly, manda de novo, mano. Esses picareta ficam mandando uma par de coisa e aí eu não vi. Deixa eu rodar o CPU-Z aqui, peraí. Ó, tamo com Quad Channel, tamo com timing. Vou rodar o CPU-Z aqui para ver se muda alguma coisa. Não dou a mínima para esse cara, mas vou rodar. Tá, ó, beleza, vamos ver se as mesmas coisas estão abertas aqui no fundo. Esse cara ele gosta, né? Tchau. E esse aqui tá com o negócio da AMD lá também para encher a paciência. Não dá para. Esse talvez já não quer fechar, mas beleza. Rodar um bench aqui e rodar um bench aqui. Não entendi a sua pergunta, Diego. Toda vez que desabilitar núcleo, a gente não mexe nada com núcleo. Inclusive aquelas opções de inicialização de pôr núcleo, tirar núcleo, você sabe que aquilo lá é tudo coisa de drogado, né? É que nem esses Windows by Zé da esquina, o Windows da minha tia, minha mãe. Cara, o Windows é da Microsoft, meu irmão. O problema do Windows para mim é que a Microsoft que fica enchendo de spyware para te espionar e de um monte de recurso que o gamer não tá nem aí. Agora, o kernel do Windows vai continuar sendo o mesmo, e a maior parte desses picareta que mexe no Windows não sabe o que está fazendo, e quando quebra, ele também não sabe nem arrumar. Então, só tira a porcaria das mitigação, desabilita o Core Isolation, que também dá problema de performance, né, que é segurança também, e o resto, vai na fé, irmão. Com o teu Xeon, não vai dar diferença nenhuma que você consiga notar sem mensurar, entendeu? Ô HGT, você chegou, já dei os membros, velho. Bom, você não ia ganhar a membresia mesmo, né? Mas. Sim, Fly, em teoria teria que ter, mas existe uns bagulho que é tipo Microsoft TPM Simulator, tá? Isso aqui, ó. Tem da IBM também. Que você, com um simulador de TPM rodando dentro do código do BIOS, beleza. Entendeu? Deveria, mas o intuito aqui do TPM nas placas x99 é só abrir o código, não é ser seguro de verdade. Então você pega o código de um simulador, faz ele rodar, ele vai gerar uma sequência lógica que é válida e beleza, passa. Entendeu? É isso. Né? Agora, isso eu acho que está um pouco longe. Tá? Agora vamos lá, vamos falar de score aqui, que senão vocês ficam só no chat amizade. Eu dei a opção de chat amizade, vocês não quiseram, tá vendo? Ó, último microcode, ó, 431 e 4.358. Microcode velho, perdemos quase 30 e também perdemos mais uns 10, perdemos 10% quase aqui, ó. Vou rodar de novo, pra vocês não falarem que é só por causa do RGB, tá? Ó, vou rodar mais uma vez. Cara, tem 50 pessoas na live. Se tiver 20 sem assinatura e você enviar 25, o HGT não ganha. Na hora ele vai ter saído e não vai pegar. Você quer apostar? Né? Sim, se você formatar... Então, é exatamente o que eu comentei, Diego. Se você formatar o teu Windows, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desabilitar o Mitigation via Script e vai ter que tirar o Core Isolation. Acabou, não precisa fazer mais nada, é só jogar. Entendeu? Entra no Steam, loga e joga. Acabou, não precisa fazer mais nada. Tá? Agora, o que a gente descobriu, né, depois de fuçar um monte aqui, que é o que eu estava mostrando aqui, né, que o microcode novo, depois que a gente tira as mitigações via software, ele me dá um score maior aqui. Agora, será que ele me dá mais FPS nos jogos? Entendeu? Agradeço ao Fly, viu? Não só pela assinatura que ele mandou agora, mas, mano, ele é o cara que mais colabora de longe, velho. Direto ele manda pergunta paga, donate, membresia, cara, direto ele colabora. O Ícaro também é um outro mano que ajuda pra caramba. Os caras ajudam muito, velho. E aí, finalizando o que eu falei pro Bruno, se tá pior é porque tem algo errado. Fica melhor e ponto. Tipo, muito, tá? Não é pouca coisa, não. De mexer o mouse na tela, você já nota que tá melhor, né? Calma, Alex. Mano,
Você nasceu de 6 meses? Vai chegar a minha machinista, que o correio está enrolando essa semana, e aí eu vou testar uma placa nova com TPM, e a gente vai ver exatamente qual que é a diferença de performance, que eu já sei que é quase nenhuma, tá? A gente vai testar com 2666, que é o queridinho da geração anterior, entendeu? Deixa eu ver só se as contas estão certas. Então, que jogo que eu começo? Ixi, Maria, tá o Call of Duty arrebentando tudo aqui, ó. Ele baixou 100 GB, velho. Olha que desgraça. Cara, o Call of Duty não tem jeito, velho. Esse jogo não tem salvação, não tem salvação, velho. Ele não tem salvação. Os malotes. Cara, tem membro acho que de R$ 3,99, velho. Eu deixei o membro bem baratinho, o HGT. Qualquer cartão clonado aí você consegue dar jeito, mano. Entendeu? Ah, por isso que o score é mais baixo, hein? Cara, o Steam me gapeou. Vou ter que rodar o CPUZ de novo. Deve empatar, né? Arc Raiders eu só tenho numa conta, velho. Eu não tenho essa aqui é minha conta gratuita. Essa aqui é onde tem dinheiro gasto, tanto que tem um monte de jogo aqui, tá vendo? E essa aqui é a conta onde só tem jogo de graça. Aí eu não consigo ter dos dois lados, entendeu? Esse que é o problema. E aqui, pelo jeito, o SSD abriu o bico, né? Porque não é processador aqui mais, não. Não, na verdade, tudo abriu o bico, né? Acho que é a internet. Ah, não, é a internet, é 700 MB só. É verdade. Cara, não tá em greve, não. Só que, por exemplo, o Interposer eu comprei 12 de novembro. Cara, no normal, dia 20, 25, no máximo era pra estar aqui. No máximo. Nós já estamos, tipo, sei lá, 12. Que dia que é de dezembro já? Nós já estamos lá pra frente em dezembro e X, mano, nada. Entendeu? Tá muito fora, entendeu? Do que é o normal. Muito fora do que é o normal. Tipo, muito mesmo. Mas vai chegar tudo junto, eu já até vi. Vai chegar a placa-mãe, vai chegar tudo, vai chegar, mano, chegar tudo junto. Só pra ajudar, só que não, né? Pronto, agora eu resolvi transferir mais um pedaço de dentro da rede. Deixa eu ver aqui. Ah, depende. Ah, mas o HGT chega de um final, ainda quer sentar na janelinha, né, HGT? Isso é embaçado, né? Esse aqui tá com o último e o outro tá com 20. Esse aqui tá com 3Z, acho que é. Tá com o último do último. Porque aí eu fiz o update via Ubuntu, entendeu? É pra ficar bem bom, velho. É pra ficar bem bom. Você tá falando o quê, Moscotono? No Interposer ou no jogo? O jogo é mais barato, velho. O jogo é mais barato. Beleza, acabou o download lá. Deixa eu rodar de novo. Porque assim, eu já tô roubando pro da esquerda aqui, porque tem LED, né? Quando tem LED sempre vai melhor, né? Deixa eu rodar de novo aqui. Que provavelmente o gap foi questão do download mesmo. Interposer saiu 600 e pouco por causa do cupom. Né? Já era perto de 600 e pouco, só que aí tinha imposto, aí entra o cupom, sai o cupom, vai o cupom, entra o cupom. Na verdade vai dar a mesma coisa. Sai cupom, vem cupom e deu 670, acho que foi. Mas ele é um 14700K. É, um 14700K, viu? Basicamente. Com a VX 512 e com suporte a overclock em placa B. É tipo. A cara da mesma score, tá vendo? Falei que tinha diferença, mas nem tinha, porque o porcaria do Steam tava me gapeando por trás. Não gostei dessa frase. Vai dar a mesma coisa de score. A mesma coisa. Ah, que bom, né? Dois processadores iguais vão dar o mesmo score. Basicamente, tava me gapeando por trás. Bom, eu já vou adiantar o rolê aqui, porque se atualizou o Call of Duty, ele vai fazer shader, né? Então eu já vou adiantar o jogo aqui. Enquanto isso, a gente acaba de ver as outras perguntas aqui. Eu tomo um gole d'água também. Os dois estão 2667 V4, mas eu atualizei os dois MC. Tá tudo no último. Na placa aqui de baixo, na da esquerda. Na placa da direita tá com os velhos. Só que eu vou testar primeiro com V4, depois com V3, tá? Eu sabia que eu zoava, velho. Na hora que. Sabe, esse que é o negócio de live. Não dá pra você dizer o que você falou. Entendeu? Quando eu falei pegou por trás, eu falei, mano, os caras vão vir duro, fica vendo. Ah lá, mandei outra, essa foi de propósito.
Cara, a diferença não tem, mas eu não consigo, a não ser que você jogue, sei lá, CS, eu não vejo muito motivo para você usar o Windows 10, tá? É esse que é o lance, né? Agora, então, mas esse 3E eu acho que é de 2024, o HGT. Ele é bem novo. E outro, esses Xeons são de 2014, velho. Já faz tempo que não atualiza nada pra ele, entendeu? Esse Interposer vai ser uma estupidez, velho. Eu tô com dó do VRM da IW, velho. E pior, se a gente pensar lá no fundo, cara, eu tô muito com as frases muito idiota pensar lá no fundo, né? Pensar lá atrás. É que agora vai linkar todas essas quinta série, não vai ter jeito. Eu consigo comprar uma IW DDR4, usar as DDR4 que eu já tenho e colocar esse processador que basicamente é um 14700KF com suporte overclock e com AVX 512. E com o cupomzinho vai sair, sei lá, R$ 700, entendeu? É... O que não roda sem TPM2 O COD não. O COD ele tá pedindo TPM. No Windows 10 ele tá rodando sem TPM ainda? Eu achei que eles tinham cortado geral, velho. Eles não cortaram o 10? A BC250 não é aquela placa parecida com a do videogame? Fala Xim, beleza? Ah, eu tô ligado. Todo mundo ganha, menos o HGT. O HGT tá fora desse rolê, ele tá bloqueado. Ah, tem, pode ser. Aí pode ser uma exceção a menos, né? Caramba, já começamos bem, ó. Já deu até um crash aqui, ó, no Zion. Vamos de novo. Tá, mas não vai ter diferença não, HGT. Não vai ter diferença não, o processador é muito velho. Pior que vai subir. Cara, pior que esse negócio das memórias, o Caleb. Cara, a indústria de memória lá, então, eu sempre foi uma pilantragem total. Os caras faziam um complô, tira e põe. Isso é normal. Tipo, não tô falando que é certo, tô falando que acontece pra caramba. Mas dessa vez, eles se enfiaram no meio daquela bagunça da IA, que é assim, é uma empresa de placa de vídeo que vai lá e faz investimento numa empresa de IA, que investe na placa de vídeo, que investe na indústria de memória, que investe. Cara, é uma pirâmide tão descarada, é um bagulho tão. Tinha que nego preso. Né? Aí a Micro ainda larga o mercado, fala: não, seus trouxa, vocês que me ajudaram a criar a minha empresa e crescer, ó, vocês que se virem, eu vou vender pros ricos lá que pode pagar. Mano, tá de um nível, mas tá de um nível. Ó, o cara me trocando pelo. Ah, não, mas tudo bem, vai. É brasileirão, tudo bem. Faz sentido. Né? Eu acho que eu sou mais legal, mas faz sentido. Os caras tocam a bola. Ixi, mano. Acho que tem gapeada aí nesse download aí, deu uma zoada. Ah, tá, eu tava falando que não muda nada o HGT, porque eu acho que pra Xeon não tem atualização nenhuma pra V3, V4. Depois, pra V4, na verdade, V3 acho que é mais antigo. Tem outros microcodes, mas não muda nada pro Xeon. Deixa eu dar um verify aqui, porque pelo jeito gapeou os arquivos aqui. Cadê? Aqui, né? Beleza, agora a gente frita o SSD. Fala, Redbear RS, não sei se do Rio Grande do Sul, né? Mas beleza. Deixa ele verificando aqui. E... Não, eu achei legal ele falando que eu sou calvo. Procura o calvo aí, ô pilantra. Quero ver se achar o calvo. É.
Ah, é verdade. Não, mas aí é o MCU de 2025, que ele vem com minerador de caspa pra gente ficar minerando pra ganhar uma grana, entendeu? Por enquanto são 2667, mas aí o Steam resolveu minerar a gente, porque tá crashando aqui, mas por enquanto são dois CPUs iguais. Então, Lorde, mas você precisa ver se a sua placa suporta. Se ela não suportar, ela não vai dar nem boot. E se você está instalado como Wi-Fi, se não tiver instalado como Wi-Fi, não vai botar. Que eu acho que é isso que está acontecendo. Depois você boota uma, duas vezes, ele tenta botar em Wi-Fi e não consegue, você fica esnucado. Entendeu? Enquanto você não fizer backup das suas paradas, garantir que a placa de vídeo boot certinha e reinstalar seu Windows, você vai cair muito provavelmente no mesmo buraco de novo. Né? É duas 9060 XT 16 GB. Duas 9060 XT de 16 GB. A placa do amiguinho de verdade. Porque amiguinho não indica, fica vendo 20 pessoas saindo da live. Não indica a NVIDIA para amiguinho que tem Xeon, porque senão vai tomar gap de uns 20% de performance. Tá? São duas 9060 XT igualzinha. Igualzinha, igualzinha. Cara, não sei que mod que é esse não, Felipe. Mod de alumínio? O que eu vi, inclusive eu esqueci o nome da pessoa, teve um cara que fez uma lista de peça para você fazer, pra você blocar ela muito baratinho, velho. Muito, muito baratinho. Eu gosto disso aí, ô Gabriel, desse bagulho, mas o problema é que não dá para rodar o Windows nela. Aí você fica preso em jogo sem anti-cheat, entendeu? Não, não testei porque o custo da Arc é muito ruim, velho. E vai ter gap de performance também. Não é igual a Nvidia, mas também tem. O problema é que o custo é muito ruim. Ela tem que custar menos que uma 50-50, porque ela é. Meu, é triste, velho. Eu falo pra todo mundo que eu achei animal a Intel ter lançado placa de vídeo, mas ela errou de geração. Essa placa era pra competir com a 40, era pra competir com a 40, ó. Tá vendo, ó? Ela empata com a 50, não dá pra ir nela. Isso vai estar no 9800 X3D, tá? Se você tiver um processador bom. Era para competir nessa geração. Com a outra não dá, não tem condição. Na de 16 GB é a única. Na de 32 tem duas BIOS que dão vídeo. Teve um GPT aqui perdido, que eu não sei o que é, né? Ah, cara, eu não tô muito por dentro dessas mudanças, não, Felipe, porque como teve uma galera que precisava de gabinete menor e blocou a placa e o resto tá usando aquele blower lá, eu não tô mais em cima dessa parte de cooler, não, da MI. Mas é normal que, como difundiu bastante, aquele vídeo teve bastante view, vai aparecer modificação nova, entendeu? O próprio Driad Tech, acho que era, que ficava direto no Discord lá, ele fez um monte de suporte diferente, né? Você vai ter que desabilitar o modo CSM para placa de vídeo, para HD, não sei o que lá. Aí ele vai te permitir desabilitar o CSM para tudo. Na verdade, para você poder habilitar Security Boot, que por exemplo é obrigatório para BF6, o Artorias, você é obrigado a tirar CSM. Tá? Então, se a sua placa tiver Security Boot, deve ter, eu habilitaria Security Boot, instalaria o Windows e beleza, entendeu? Bom, deixa eu puxar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para colocar um entretenimento aqui, ó. Já que o mano falou de Arc Riders. Não, não tá instalado aqui. Ah, não, pô. Aí de sair é sacanagem, velho. É grande isso aqui? Ah, é 30 GB, dá sim, vai. Ele instala pela rede, é rápido. Vai dar 2 GB por segundo aqui. Vamos lá, hein? 2 GB, hein? 2 GB, 2 GB. Quer dizer, no Xeon não dá 2 GB, dá menos. Põe Security Boot, ô Lorde Astorias. Coloca o Security Boot que ele é obrigado a desligar. Vi, Felipe, isso aí eu vi. Mas no Windows 10 está pedindo TPM2 também? Por que eu vi um mano comentando e faz sentido? Porque o Windows 10 não pede TPM2.
Dependendo, ô Diego, você tá na live ainda? Dependendo se você colocar o Windows 10, vai passar batido o código, viu? Não sei, Augusto, eu não recomendo para ninguém usar o Windows 10 mais, a não ser que você tenha um bom motivo. No seu caso, não jogar é um bom motivo, tá? Mano, pode ser que no Windows 10 o código não peça TPM, mano. Dependendo, é uma tentativa válida. Pega um outro disco aí, um outro SSD e testa, porque o Windows 10 não pede TPM. Então o jogo não pode obrigar a pedir TPM num SO que não pede TPM. Não, é que tem outro Diego que tá com problema no código, entendeu? É que é Diego e um outro número, eu não decorei os números no final, mas é um outro Diego, entendeu? Então, foi o que eu disse, Augusto. Como o teu motivo é ficar sem jogar porque você não tem TPM, aí beleza, de boa, né? Mas fora isso. Aí, ó, tá vendo? É o BV. Não é o 5XPTO, é o BV não sei o que lá. Então, Diego, pega um outro SSD, coloca o Windows 10 e vê, porque se o SO não obriga a ter TPM, o jogo não vai poder obrigar. Entendeu? E aí o seu pai consegue jogar, e aí a terceira idade continua com passe livre no ônibus e arrebentando os mano eu ia falar CS, no Warzone, né? Cara, o Windows é que nem mulher, velho. Tem gente que gosta de alta, de baixa, de bonita, deixa pra lá, vai. Eu com as minhas piadinhas são uma beleza. Mas, efetivamente, o Windows 11 você tem FrameGen, você tem acesso via hardware. Ah, eu já sei o que está acontecendo, tá entupindo a porta de rede quando eu faço download, tá vendo aqui, ó, que deu umas gapeadas, é por causa do switch. Depois eu arrumo isso aí. Mas o Windows 11 efetivamente é melhor para jogar, a não ser que você jogue só jogo com DX11. Aí ele é melhor no Windows 10, tá? Tipo CS. CS costuma ser melhor no Windows 10. Eu sei o que é. Eu tô conseguindo entupir uma porta de 2,5 GB. Eu já entendi o que é. Por quê? Porque aqui eu já tô usando 1.7 só no download. Aí junta mais as câmeras, mais a live. Aí a porta não deu conta. Ô Felipe, ele tá obrigando o TPM no Windows 10? Ele não pode fazer isso, o Windows 10 não pede. No Windows 10 ele é melhor, o CS é melhor sim. Se você passar para Vulkan, não. Mas Vulkan é meio inconsistente, né? Eu já falei, HGT, tem gente que gosta de baixo, de alto, mas assim, efetivamente para jogar, você tem vários recursos novos que não tem no 10, e aí complica, né? É isso que é peraí, deixa eu só ver se eu não cliquei errado. É legal que eu falei que eu não queria que abrisse, ele abriu do mesmo jeito, né? Tipo, dane-se. Vou abrir e cala a boca, né? Tô acabando de validar. Acabou o estoque, acabou todos. O chinês me deu o gap lá do link patrocinado, ele tirou o link patrocinado e vendeu acho que 300. Ele me sacaneou. Toda vez que eu lembro isso eu fico triste, porque eu podia ter comprado tanto equipamento aqui pra testar, velho. Ele me deu um gap muito grande. Mas acabou. Deve voltar em janeiro ou fevereiro. Então não tem. No Brasil não tem, não. Então, mas o Windows 10, eu acho que ele não. Bom, o Diego vai testar e a gente descobre também, né? É... A K9S não é o mesmo TPM da H9S? Ou muda? Eu não sei, eu teria que olhar. Não sei decor não. Ixi, então se ela é baratinha, deve ser outro TPM, porque a D4, que já é dual channel, que nem vale muito a pena, é pouca diferença o preço, é o mesmo TPM. Ah, então na K9S é da Asus. Ah, beleza, o Diego já respondeu, tá vendo? Ô, Dobre, eu não esperava isso de você, não. As melhores mulheres têm linguiça? Eu não tô entendendo isso aí, velho. As melhores têm igual feijoada, tem linguiça. Como é que ele tá. Caraca, mano, os caras sacanearam, hein, velho. Você vê, os caras do Warzone são tão alucinados que o BF, que é o BF, pediu só Security Boot.
E tá com muito mais player do que o Warzone. A Warzone foi lá e entuchou até os caras do Windows 10, né? Os desenvolvedores alucinados, cara, eles estão descontrolados. É uma beleza, né? É... Cara, se o seu PCI. Se você não está reconhecendo o dispositivo, aí é diferente do boot. Ô, Lorde. Você está com algum problema nessa placa. Tá? Pode ser um problema elétrico, pode ser um mau contato, pode ser um monte de coisa. Eu desmontaria aí, passaria um pincelzinho com limpa-contato, fazia uma oração, alguma coisa assim, e ligaria de novo, mas provavelmente tá com algum problema, tá? Porque eu tinha entendido que você não conseguia botar, não reconhecer, você tá com algum problema, tá? Pode ser BIOS também, você pode tentar passar o BIOS de novo, mas é esquisito isso aí. Ah, peraí que tá com muito. Tá com muita qualidade gráfica isso aqui. Peraí, a gente gosta de Minecraft. Deixa eu arrumar isso aqui, peraí. É. Boa, Full HD, beleza, vai estar no. Cadê? Ah, não, que Epic o T. Não, High no máximo. No máximo High. E. A balanceado pode ser, vamos ver se. Vixe, tá no máximo ainda no High. Menos. Ah, tá com Global Illumination, pô, é isso aqui, ó. É Ray Tracing. Pronto, agora sim, dá pra subir. Tá bom, aqui não tá no máximo ainda. Aí, ó. 160 FPS, ó. Sem FMG, sem nada. Pera aí. Ah lá, Augusto já quer negociar com você, tá vendo? Aqui o negócio é ligeiro, mano. Eu peguei de PCzinho, ó. Ah, pode ir pra uma 9060, olha o que tá dando aqui, ó. O que você joga, ô primata filosófico? Né, porque se o cara ele é filósofo, a gente tem que respeitar, né? O que você joga? É só ver o que vai rodar essa 9060 aqui, velho. Dá pra subir bem de placa de vídeo. Dá pra subir mais do que a 9060, na verdade, se você quiser. É... é que eu não sei onde eu coloquei, mas eu tô com esse bagulho aqui, ó, quer ver, ó? É... Um amigo meu me emprestou, mas eu não abri nem o pacote ainda. Não adianta nada, os caras põem essas idiotices, aí vem os moleques com essas porcaria aqui, ó. Aqui, ó. Esse bagulho você pluga no PC como. Bom, no Xbox, em tudo, né? E custa milhão essa porcaria ainda. E teve mais de 100 maluco que vendeu, que comprou, né? E aí ele finge que é um joystick, você estando jogando com teclado e mouse, aí já começa a roubalheira, porque tem o aim assist. E aí, não feliz, você ainda tem uns scripts que fica seguindo a cabeça dos bonecos, entendeu? Então é tipo um aimbot externo. Tipo, mano, esquece, várzea total, né? Mas beleza, vamos pôr Security Boot, vamos pôr TPM, vamos pôr tudo que existe no mundo para atrapalhar o cara que quer jogar honestamente. Agora, o cara que quer roubar honestamente, né? Aí não tem jeito, né? Ah, o, o que eu acho, o Lorde, é que você está com um problema mais complexo e mais sério do que a gente toca no bate-papo aqui. Você devia ir pro Discord, falar com os manos lá, porque aí o resto do pessoal te ajuda, colocar print, entendeu? Você tá querendo, sei lá, arrumar um motor de carro que tá babando óleo, perguntando, cara, eu ponho cola. Não acho que é o melhor caminho, não, tá? O que acontece quando o BIOS não suporta o Wi-Fi é que não dá vídeo nenhum. Se ele tá dando uma imagem esquisita, é alguma outra coisa, tá? Mas o Discord é um lugar melhor do que aqui. Aqui você não pode pôr print, você não pode pôr link, você não pode pôr foto, você não pode pôr nada, né? Então você fica limitado. E eu também não consigo ficar muito tempo em cima da mesma pergunta, que vai rolando pergunta em cima de pergunta, né? Muito longe para ir de bike. Talvez seja um pouco longe para ir de bike, Cara, teoricamente, se você jampear o TPM e jampear a placa com isso aqui, ó, com uns chicotinhos desse, caraca, velho, por que tá dando isso direto, mano? Não, agora eu vou ter que fazer diagnose, tá vendo? Olha lá, fui falar pro mano lá, ó, não é os arquivos. Mano, será que ele tá fervendo?
Deixa eu ver. Não, tá nada, tá grudado o cooler. Tá nada, não tá quente não. Será que a memória tá gapeada? Não, não é possível. Ó, vou abrir o Battlefield aqui na seca, só pra ver. Só falta eu ter que apagar esses arquivos tudo e baixar tudo de novo. Cara, Battlefield é uma coisa nojenta, velho. Battlefield é uma coisa nojenta. H9S, ela aguenta. Não cancela. Ela aguenta 1660 V3 com overclock é 4.3, ela aguenta qualquer coisa. Agora, o Cooler Low Profile não sei se vai aguentar o consumo do processador, não. Eu também não sei muito por que usar um 97 V3 para jogar, né? Mas a galera gosta, então beleza. Mas não sei muito por que não. Nossa, os caras vão querer ver frete de BH para São Paulo, mano. Você é louco. É, Tem o da esquerda. Deixa eu voltar a split aqui, ó. O da esquerda tá com o microcode mais novo que tem e o da direita tá com o microcode velho. Só que o da direita, o Call of Duty resolveu que quer encher o saco, né? E aí vamos testar o Battlefield para ver, né? Tá, mas o que você tá rodando, Slow? Você tá rodando o TPM Simulator? Que normalmente esses anti-cheats eles detectam ou OVM ou simulador da Microsoft. Tem um da IBM também, que eu não sei se passa. Então, o que eu tinha dito lá, ô Felipe, provavelmente é o da Gigabyte que vai funcionar, mas eu não. O correio atrasou 20 dias a minha entrega, então eu não consegui testar ainda, mas provavelmente é o mesmo que vai funcionar na Ronanzi, é o mesmo que vai funcionar nas Machinist, né? O fato do cara cheatar no joguinho não quer dizer que ele vai ficar bom, né? Ele só tá cheatando. Cara, eu não acredito que ele baixou o arquivo zoado, velho. Porque se o BF não crachar, né? Depende, ô primata. Você vai jogar o quê? Você vai jogar, sei lá, Valorant? Cara, aí talvez uma 6600 XT, é o limite, né? Agora depende do que você vai jogar, né? Se você for jogar Valorant, qualquer porcaria serve. Agora fala, não, vou querer jogar BF. Full HD, dá para ir de 9060. QHD, dá para ir de 9070 no Zion. Depende, né? Se você for jogar, depende do que você vai jogar, entendeu? O VRM da H9S aguenta os dois, tanto um como o outro, sem o low profile, tá? Ele vai de boa. Eu já vi esses de DMA também, viu? Mano, os cara gastam uma fortuna pra estragar o jogo, velho. É demais, mano. Mas X580 qualquerzinho, velho. Você pegar um 2640 V4, ele empurra uma 580. Custa $4,50. Qualquerzinho. Então, o AGPS, você já olhou o meu guia lá de como otimizar sozinho? Porque esse 2670 não é um modelo que eu tenha muita paixão com ele, mas, cara, uma RX qualquer coisa empurra, velho. É bem de boa. É bem de boa, né? Eu me preocuparia em desabilitar a mitigação, fazer umas coisas aí que dão um ganho de performance aí antes de trocar o processador, entendeu? Não precisa trocar agora, não. Bobeira, entendeu? Agora, se você quiser trocar de qualquer jeito, troca a placa de vídeo primeiro, né? E aí depois você troca o CPU. Pega o queridão, né? O 2667, não sei. Mas dá para ter muita performance aí que esses Xeonzinho o seu mesmo com 70, tá? Eu não lembro, 70 eles são quantos cores? Eu não lembro mais. É V3, né? Eu não lembro se são 10, 12. Quantos são? São 10 ou 12? Eu não lembro. Mas assim, ele arrumadinho. Você vê que tá com gap o porcaria lá do Warzone, ó. Aqui tá ele normal, ó.
Ah, será que tá sem TPM isso aqui? Peraí. E aí ele tá auto-crashando por algum motivo esquisito? Não, pior que tá rodando. Quer dizer, não sei. Deixa eu rebootar, vai, antes de te reinstalar. Cara, Warzone é uma coisa assim genial, velho. Ah, então tá, tinha um buraco aí tá o gap, tá vendo, Bruno? Ah, o chinês cancelou meu 6.900K, viu? Cancelou e devolveu o dinheiro. É o que eu mais uso no Xeon, ô Léo. 9060 XT de 16 GB. É o que eu mais uso. Full HD, QHD. O que eu mais uso. É, por padrão ele vai dar mesmo, porque ele é 200 MHz a menos, o 40, só que ele é daí pequenininho, latência boa, entendeu? Então, é... Cara, eu não sei nem onde fica a TPM nessa porcaria desse BIOS. Mas eu acho que tá ligado já, velho. Eu acho que ele já liga. Eu nem sei onde fica. Não, aqui não pode ser. Se for, é por aqui. Não sei onde é, não. Aqui, a traça de... Ah, tá habilitado. Tá habilitado, tá com 1.3 ainda. Tá mais do que precisa. É, cara, eu vou apagar os arquivos tudo do Warzone e... né? Ah... Cara, o chat GPT, isso no geral, tá? Não só de TI, de informática. Ele é bom para coisa meio genérica, assim, meio simples. Quando fica muito específico, tipo que nem essas nerdolagens que a gente tá vendo aqui, cara, ele erra, tipo, 90% das vezes, né? Ele erra muito, muito, muito. Né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Olha que desgrama. Aí eu vou aqui no Documents, pagar aqui também. E aí vou lá no Steam Apps pagar lá também. Por isso nossos testes não vão para frente, porque tem Warzone para atrapalhar tudo. Steam Apps, Common. Tchau, Battlefield. Pronto, agora apagou tudo. Aí você quer jogar um Warzonezinho humilde? Olha isso. Mano, vê se tem condição um negócio desse. Ele não tá baixando só o Warzone. Como é que ele me baixa 200 GB para um jogo... Aff, velho, não tem nem o que falar para um negócio desse. Eu sei que vai baixar pela rede, mas mesmo assim é retardado. Eu trocaria de... Ó, antes de ir para um LGA 1700, ô Primata, eu melhoraria seu monitor. Iria para um monitor que é HD, VA, ou até OLED, se possível. Melhoraria a placa de vídeo também, que aí só aí que eu pensaria em ir para um LGA. O pessoal ele comete muito erro de gastar uma fortuna em processador, em placa de vídeo até que gasta um pouco, e tá, e aí tá com monitor 120 Hz de 2018, que é lerdo, as cores são feias. Cara, essa porcaria que tá aqui na frente que você vai olhar o dia inteiro. Entendeu? Eu gastaria nisso muito antes. Se você tá com 2667 e você não é jogador hardcore, eu preciso de Valorant a 800 FPS. Você joga, né, jogo mais de boa. Cara, gasta no monitor, gasta na placa de vídeo, não gasta no processador não. Não precisa, é besteira. Besteira. Aqui, ó. Bom, não vou ter isso aqui, né, mas eu vou... bom, Conan também não vou... Conan é difícil, não. Bom, vou pegar esse aqui, vai, X. Aleatório, só pra gente. Dane-se o save. Né? Achei. Mas o que aconteceu com essa placa aí, Vira? Ela deu erro uma vez só e depois parou? O que foi? Qual que foi essa história inteira aí? Vou colocar uma balançadinha aqui e o preset no Very High, ó. Jogo de aventura pra você ver, ó. 1 milhão é sacanagem, hein, Wolf? Fala, Gamek, boa tarde, tudo bom?
Ah, sim. Aí você vai ter um problema. Aí, ô Caleb, você vai precisar de uma 9070 XT para começar o rolê no 4K. Eu sei porque eu já joguei em TV e porque esse monitor que eu uso aqui é um 4K OLED. Então eu sei o preço, o peso e o preço que é, entendeu? O bagulho é pesado, meu. O bagulho é pesado. Pesado. E olha lá, eu fui habilitar o overlay, já saí do jogo. 9060 XT, sempre. A não ser que eu avise, tá? Mas se eu não falei nada, quando é batalha de Xeons, como tem o overhead da NVIDIA, a NVIDIA pesa mais, tá? Agora a câmera vai travar por causa da porta de rede, tá? Então relaxa. É... Como tem o peso extra, né? É sempre 9060 XT. Sempre, sempre, sempre. Agora, se a gente tiver uma live em 4K, é capaz de estar com uma 9070 XT, mas no padrão é 9060. Tá? Padrãozinho. Porque olha o estrago que ela faz aqui no QHD, ó. Então, eu já comprei 3090 usada, e depois de 3 meses ela queimou e eu perdi a placa. Então eu não gosto muito. E, né, é uma placa usada, já tem um tempo, você corre esse risco, né, de dar problema. Então, não sei. Eu tenho um pouco de medo, né? Eu preciso acabar de mudar a rede. Os PCs, né? Tipo o PC de live, ele tá ligado em rede mais rápida, só que aí ele gargala lá na rede do Wi-Fi, entendeu? Esse que é o problema. Ele tá ligado numa rede mais rápida, mas o Wi-Fi fica sem banda. O Wi-Fi fica gargalado, né? Mas tudo bem, a vida é assim. Às vezes você erra, outras você erra também, né? Deixa eu ver lá. Se você tiver Zinho, a 5070 vai pesar, velho. Se tiver M4, ela vai pesar também, para falar a verdade. Né? Esse que é o problema. Eu gosto, tá, das NVIDIAs, mas você tem que ter um 14600KF para cima, para não dar muito gap. Provavelmente deve ter opção lá no AMI BCP, BCP, acho que é. Deve ter opção para desabilitar, mas não deve ser difícil, não. 16 GB a placa. Pode comprar de 8, é um custo-benefício melhor no geral. Eu comprei de 16 porque eu sou um canal de teste, então é bom ter VRAM a mais e eu posso simplesmente configurar a textura para ficar abaixo de 8 GB para a gente simular de 8, né? Porque a GPU é a mesma, né? Ah, 14600KF pode ficar de boa. Olha lá, ó. 100 FPS, ó, no QHD. Num joguinho de aventura, e deve estar no máximo isso aqui, inclusive. Quer ver? Ó, display. Ah, tá no full, por isso tô estranhando. Falei, caramba, o negócio tá muito bravo. Agora sim. Qual a M4? Porque a M4 tem desde que eu era criança. Qual processador você tá, Rafa? A M4 tem desde... Olha isso, mano. 20... Nossa, entrou tudo errado, velho. Olha. A M4 tem desde que eu era criança. Então precisa ver que modelo que é. Cara, por 1.600 eu fazia um esforço e pegava uma 9060 8 GB ou uma 5060, uma 50, 5060. 5050 não vai dar, né? Não vai. Não vai segurar o rolê. Sem nada, sem FG, sem nada, 90 FPS no QHD e jogo de aventura. Se eu quiser colocar. E deu instante, só porque eu ia falar bem. Se eu quiser colocar um FG aqui, eu ainda posso pôr FG, entendeu? Então, sim, né? Eu gosto muito da proposta do 9060, né? Não, display. Cadê a porcaria do... Onde que é mesmo? FrameGen aqui, ó. No caso da AMD é só 2x, mas já vai dar lá seus 150 facinho. Não, 140 vai dar aqui, ela abaixa um pouquinho. Só porque eu falei, 140, não faz passar vergonha não. E ó, pra que eu quero mais do que isso num jogo de aventura? 5600G é um 5500 com vídeo. É pior do que esse processador aqui um pouquinho, Rafon, mas dá, pode colocar 9060. Se você colocar NVIDIA, você vai ter problema de performance. Melhor colocar 9060, dá para colocar sim. Tem teste dele no canal do 5500, viu? Ele é igualzinho o 5600, mas não tem vídeo onboard, tá? É só isso que muda.
Vixe, Maria, nem baixando. Ixi, agora parou. Agora travou, hein? O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. O que ele tá fazendo? Tá zero. Parou no meio do caminho. O HD queimou. Não, tá com preguiça. Ah, não. Não era pra estar fazendo nada, não. Sei lá, tá com preguiça. A rede não tá usando, o processador não tá usando. Não sei, cara. Não sei. Cansei desse cara também. Fecha. Cara, se você tiver um monitor 4K 240, pode jogar com V-Sync, não tem problema não. Agora, se tiver um monitor com um refresh baixo, cara, aí lascou, né? Que aí você vai usar muito pouco da placa de vídeo, aí vira desperdício, né? Você tem que tomar cuidado. Me explica, criança, por que você parou de baixar? Ixi, ainda puxei errado a janela. Ah lá. Por que você parou de baixar? Ficou com preguiça? Acabou de... Não, acabou disso que não acabou, velho. Não é possível que acabou. Nada de 2 teras sem NVMe. Pera aí. Vamos pausar aqui pra ele respirar. Às vezes ele estressou, entendeu? Oh, eu ia pausar e ele resolveu voltar, foi isso? Foi, né? Foi. Não dá pra entender, cara. Na boa. Eu não sei qual que é a tua Ronanzi. Ô, pessoal, vamos adivinhar qual que é a Ronanzi do Gameplay. Sei lá, não dá pra ler o nome inteiro. É... Qual que é o nome do que, o MKR? ARM DCP? Eu não sei. Juan, se for antiga, independente de você não ter falado do modelo, você não compra nada por enquanto que você não vai conseguir usar. O pessoal tá mexendo nos BIOS pra ela ainda, não tá liberado ainda não. Caramba, mesmo que você coloque gigante, não aparece o nome da placa, né? Aí. Parou de novo? Não, não, agora continua. Impressionante isso, viu? Vamos ver se isso aqui tá funcionando, né? Vai que não tá funcionando também, aí é o gap infinito, né? O que eu falei pra você é verdade, viu, Vieira? 1.600, 1.700 está muito perto de placa nova com garantia. Eu faria uns Uber a mais aí, umas horas extra e pegaria nova. Nenhuma, não tem placa de R$ 2.000 de 16 GB. A única placa de 16 GB baratinha que tinha era a M50. Não, Warzone não. Não, não, volta. Warzone, não, não, nada de Warzone, nada de Warzone. Sai, Warzone. Ahn, Essa Ronanzinha é velha também, não é? Ela é velha também, não é? Essa 8M. Então, só para explicar, tá? O TPM tem muito a ver com o Super I/O que tem na placa. Os chineses costumam... Tem uns 3 modelos que eles usam, tá? Mas tem 2 que eles usam mais, né? Precisa ser compatível com o Super I/O que você tem. E os chineses, eles são legais, que às vezes você pega a Ronanzi muito antiga, usava um, e as menos antigas, mais antigas, usavam outro, né? Então, assim, eles ajudam bastante. Para começar, precisa ver se ela tem o suporte a TPM no BIOS, existe o menu lá. Se não tiver o menu lá, você tem que trocar o seu BIOS, tá? A Ronanzi costuma atualizar os BIOS, tá? Ela costuma lançar BIOS novo, tá? Então deve ter BIOS de 2022, 2023 que tem isso. Depois você tem que descobrir qual que é o Super I/O que está nela, tá? E aí, dependendo usa TPM da Gigabyte, dependendo usa TPM da, sei lá, da Asus e por aí vai.
E normalmente nessas vulnerabilidades antigas eu preciso pegar lá no header, né, no leitor de debug e sair pinçando. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu pego uns conectorzinhos desse, eu saio pinçando lá. Eu preciso, ou eu vou ter que medir com um multímetro, ou eu vou ter que pegar um esquema pronto, eu tenho que pinçar na placa-mãe quais os pinos que eu uso daquele conector de debug para ligar nesse TPM e poder usar. Então, assim, né, se você não for um cara da TI, eu esperava alguém fazer um vídeo, tá? Para escolher o modelo certo e pinçar os pinos corretos, tá? É isso. O ET tá elitizado, né, velho? O ET já era. Agora ficou um youtuber de altíssimo sucesso. Brasil não, Lupito. NVIDIA Brasil sempre te dá gap. Dá uma olhada nos meus vídeos do canal. Eu tenho vídeo de BF, tenho vídeo de Warzone, de CS. Vê a performance que tá com 5060 e depois vê a performance que tá com 9060. Entendeu? Tem algum save aqui? Nossa, round 2, nem conta. Cara, para instalar o Windows 10 ou 11, na verdade 10 faz tempo que eu não instalo. É NNF, Next, Next, Finish. Next, Next, Finish. Entendeu? É só isso. Não precisa fazer nada. Você põe em modo Wi-Fi, se a placa for nova ela vai ter TPM também, você instala e acabou. Não tem dificuldade nenhuma, né? Cara, tá para instalar. Como o Warzone forçou o braço aí no TPM, vai aparecer um monte de iniciativa. São males que vêm para bem, só segura aí um pouquinho, joga o Battlefield em câmera lenta, porque eu sei que quem joga o Warzone acha que o Battlefield está em câmera lenta, mas joga ele em câmera lenta e beleza, né? Maria ASMR, ASMR. Você faz a ASMR? Troquei o thermalpad da minha 5060. Tá, colocou PuTTY. Cara, assim, vou te falar, Maria, eu não me lembro de ter pego nenhuma 5060. Por que eu tô nesse mapa? Eu não me lembro de ter pego nenhuma 5060. Eu só entrei aqui porque o Call of Duty vai demorar para baixar, entendeu? De ter pego nenhuma 5060 que tem temperatura alta. É 5060 mesmo? Outro, o PuTTY, no geral, a gente coloca nas memórias, tá? No processador, você ou põe uma pasta boa ou você coloca PTM, né? 7950. O PuTTY é bom, mas não é bom melhor do que um PTM, por exemplo. Tá? Agora, eu não me lembro de. Eu já peguei pelo menos uma meia dúzia de modelos diferentes. Eu não me lembro de nenhuma com temperatura alta. Nem nas memórias. Bom, quase não tem memória, né? Se for de 8 GB principalmente, né? Não sei. Eu colocaria PTM no processador, já que você já abriu, né? No DAI da GPU e PuTTY nas memórias. E deve ter um padzinho nojento de fábrica lá, porque não é uma placa de performance, não é uma placa que esquente, né? Eu não me lembro. A série 60, no geral, eu desmontava só para limpar, não trocava nem os pads. Isso 2060, 3060. Não é uma placa que precise mexer normalmente. Cara, a configuração que você tem aí, Fábio, tipo qualquer fonte, de verdade. Porque, por exemplo, eu gosto da Husky de 650, eu gosto da Zeus de 650, que normalmente estava abaixo de R$ 300. Só que, cara, você pode colocar nessa mesma configuração uma 9070 XT, que ela vai segurar, entendeu? Sobra muito. O problema é que você não tem fonte tipo de 400 watts de qualidade, né? É esse que é o problema. Você não vai achar uma fonte pequenininha. Então, cara, você estava no chat, não é mulher, não. Não sei, tô brincando, Micael. Mas tem a Meizinha, dá um salve. A Brisa, não sei o que lá, Brisa, não sei o que da manhã, também é mulher, entendeu? Tem sim. Tem sim. É que, segundo o próprio YouTube, é 0, algum por cento, entendeu? É uma TI, tá? É um pouquinho mais quente. Então, mas ela estava esquentando muito o quê, Maria? Ela estava esquentando muito as memórias? Porque essas placas são placas que rodam 60 graus a temperatura do GPU. E a NVIDIA tirou o hotspot, então não tem como você ver o hotspot do GPU. Então, é por isso que eu questionei o que estava esquentando, porque elas não esquentam, né? De verdade, elas não esquentam. Ixi, não era pra ir pra cá, não. Deixa eu ver como é que tá o Warzone lá. Isso aqui foi só distração. Tá quase. Volta lá, que senão eu vou morrer. Deixa eu dar um save aqui e sair.
Então, mas estava dando throttling? Você tinha queda de clock? Porque, voltando, você não, a não ser que você queira perder garantia de propósito, você não desmonta a placa nova por causa de garantia. Se ela estiver muito quente, você manda ela de volta para RMA, você manda para troca, né? A MSI atende também, é que eu acho a Zeus e a... Tem muita fonte nova boa, viu? Tem muita fonte, muita fonte nova legal. É que eu acho a Zeus e a... Inclusive elas estão aqui, ó. Essa aqui, ó, ela é Husky, e essa aqui que está debaixo da 4090 é uma Zeus de... Eu não sei se é 650 ou é 850. Eu acho que eu aumentei a fonte, é de 850, né? De hotspot? Não é super confortável, mas tá bom. Não tem problema. Deixa eu ver quanto fica essa aqui, eu nem lembro, né? O hotspot, deixa eu ver. É que essa aqui é 960 XT, né? Não é AMD, né? Mas... Ó, hotspot, tá? Vou abrir, sei lá, vou abrir single player, vai. Essa aqui não mexi em nada, só pluguei, tá? Eu tava falando sobre VRM, um assunto parecido com esse, só que sobre VRM, ô Maria, um tempo atrás. O VRM tava 80 e poucos graus, e a pessoa, ai meu Deus, tá muito quente. Eu falei, VRM não é pele humana. Se você pegar os conversores lá, as bobinas, ela pode rodar a 110 graus e tá beleza. Né? Não tô falando pra você rodar o seu DAI a 110, mas hotspot às vezes passa de 100, viu? E tudo bem. Que a pessoa tava, ai não, mas meu VRM tá a não sei quantos graus, não sei o que. Eu falei, tá bom, mas essa parte de bobina é pra rodar 120, dependendo. Deixa ele aí que ele vai dar a esquentadinha. A alternativa é exatamente o que a Maria falou, Dobri. É o put, é uma geleca, quer ver? É tipo isso aqui, ó. Por sorte tava na mão aqui, ó. Isso aqui é... vai estar pequeno, peraí. Aqui, ó. Os pari, ó. Tem uns 2, 3 desse. Aqui tá invertido, a câmera vai ficar esquisito pra vocês mesmo. Essa aqui é a UX Pro Ultra XPTO Sbrubbles, entendeu? Então, mas aí, ô Maria, cai exatamente no que eu comentei contigo. Se tá acontecendo isso numa placa nova, você tem que mandar para trocar, você não tem que desmontar. Porque agora você acabou herdando um problema que você não sabe herdar. Você devia ter chegado na loja, sei lá, deve ter sido uma das lojas grandes aí, e falado, ó, tá acontecendo isso aqui, tá com defeito, troca. Agora, você gastou no puri, e as puris no geral não são baratinhas, e pegou um problema para você, tá? Não, puri no geral é bem caro. Até as meio baratas são meio caras. E as caras são bem caras, né? Mas você pode comprar, por exemplo, também, ô Dobre, você pode comprar isso aqui, ó. Deixa eu ver se tá por aqui. Que eu mudei de lugar os bagulho. Aqui, ó. Se você estiver usando memória normal, não for memória muito quente, você pode comprar essas porcaria aqui também, ó. Aqui, ó. Você tem esses padzinho, que também tá tudo invertido os nomes. Tem de 1 milímetro, 2, meio milímetro, por aí vai, entendeu? E aí você põe pad que é mais barato. E pra memória dá. Pra memória dá sossegado, entendeu? Não é problemático, não. Deixa eu ver a temperatura dela aqui com o Jogichos aqui. Aí, ó, 86... Deixa eu ver, o pico foi mais que isso. 89 e 88 de memória. E, cara, X... Se tá dando throttling, repito, Maria, se tá dando throttling, se tá tirando o pé do acelerador por causa de hotspot, você tem uma placa com defeito. Você devia ter aberto, troca, né? Você não tem garantia? Então, você tá tendo um problema de temperatura de hotspot de DAI, é da GPU, não é a memória. Então você não põe input na GPU, você põe isso aqui, ó. Inclusive tem até linha. Vou até fazer jabá, vai, já que estamos aqui mesmo. Vou fazer jabá, porque o canal é meu, entendeu? E o Warzone não para de baixar nunca. Nossa, que cara de retardado, bicho. Pera aí. Aqui, ó. Você põe isso aqui, ó, no DAI. Cadê? PTM. É ruim de aplicar, mas ele é um condutor super bom, tá? E aí tem vários tamanhos, você veja um tamanho que cubra pelo menos o DAI, tá? E aí, beleza. Se for temperatura de DAI, ele vai diminuir. E normalmente em GPU também, a pressão no mecanismo de resfriamento conta muito, tá?
Se você der uma errada e tiver com pouca pressão, você pode pôr a melhor pasta do mundo que não vai dar conta, tá? Mas PTM é bem fininha, funciona super bem. Coloca ela no congelador antes de você, porque ela vem com um plástico por cima, tá? Você coloca no congelador para tirar o plástico, fica um pouco mais fácil, põe rapidinho, fecha e seja feliz. Eu achei no começo que eu tinha colocado o PuTTY lá nas memórias, né? Beleza, baixou o Call of Duty de novo. Será que a gente consegue agora? Ou eles não vão deixar a gente jogar? Hoje não pode. Hoje não tá aprovado jogar Call of Duty. Ixi, acabou meu café também, vou ter que pegar café. E aí, o que você achou, Nils, da 7600 no 2680? Que placa que você está rodando, ô Dobre? No geral, você tem melhor ganho, né, em consumo e no final em temperatura fazendo o undervolt, não é o downclock puro e simples, entendeu? Falei pra você que ficava da hora, mano. Eu falei pra você. O pessoal. É, isso talvez seja culpa bastante dos YouTubers. Tem muito comentarista de overlay, entendeu? O cara pega qualquer número que tá no overlay e sai comentando. E ele não sabe do que ele tá falando. Ele só comenta os números. Aí às vezes saem uns números que não correlacionam com a realidade. O cara lança o vídeo, comenta em cima e divulga pra metade da internet. Só que aquilo que tá no vídeo tá errado. A conta. E assim, não é que eu não erre. Eu erro também. Só que eu vejo que eu errei e eu vou lá e refaço. A galera erra, passa para frente errado e vai embora, né? É por isso que eu falo, cara. Cara, quando que eu vou parar de usar Xeon? Quando que eu vou poder parar de usar Xeon, que o Xeon não vai dar conta? A hora que os consoles tiverem 12 cores. A hora que 120 FPS por segundo não for suficiente. Porque vai continuar dando 100, 120, 150 FPS nos jogos. Vai continuar dando conta de todos os lançamentos até os consoles terem mais cores e os jogos precisarem de mais. Agora o resto é muito engenheiro de caixa de sucrilhos, que eu costumo falar, né? Jogador profissional de super trunfo e comentarista de overlay, que o cara põe o overlay lá e sai comentando, né? E que nem eu tava falando pro outro menino aí, que eu esqueci o nome dele, cara, tô com dinheiro sobrando, compra um monitor melhor, irmão. Compra uma GPU melhor, pra que você vai gastar 3 mil reais no processador e numa placa-mãe, entendeu? Pra quê? Ah, não, eu jogo competitivo. Não, beleza, aí é outro assunto. Eu preciso de 500 FPS, aí é outro rolê. Mas pra quem joga o casual, o Xeon vai ser muito melhor do que um PS5 já. Muito melhor. Puta, essas 5500 elas eram meio quente mesmo. Ah, cara, o clock da 5700 eu não vou lembrar mais, eu tive faz tempo, mas vai bem, velho, vai muito bem. Ah, você vê, a gente perdeu um maior tempo para rebaixar o jogo porque ele baixou errado, verificou errado e falou que tava tudo bem, né? Cara, a vida do PCista não é fácil. Deixa eu pegar mais café lá. Deixa eu pegar mais café, que pelo menos ele abriu, né? Já estamos na vantagem. Ó, vocês veem que eu tô virando. Deixa eu até pôr na câmera grande aqui, ó. Vocês veem que eu tô virando um youtuber de sucesso. Por quê? Porque a gente se propôs a fazer teste, diziam com BIOS, vamos dizer, né, com microcódigo velho e novo, para ver qual que é melhor. Só que a gente já está com 2 horas de live e eu não testei nada. E dessa vez nem aula eu não dei, eu só respondi pergunta. Porque às vezes eu ainda vou explicar algum conceito, né? Mano, falando nisso, Nils, a primeira placa-mãe do Xeon novo, meu colega já comprou para mim. Ele precisa comprar só a segunda. Ele precisa comprar só a segunda. Isso quer dizer que a partir de janeiro, a gente vai começar a ter Xeon Gold, Xeon Platinum, nós vamos ter os Xeons todos novos aqui no canal, velho. Tá vindo isso aqui, ó. Vou dar spoiler, vai. Quem tá na live vai ver, quem não tá, azar, ó. Ó, é isso aqui, ó. Vai chegar em janeirão pra mim, ó. E os processadores já estão aqui, ó. Fala, tecladinho, tudo bom? Ó, vou dar spoiler aqui, ó. Aqui eu já comecei uma outra caixa. É humilde, tá? Mas já começou a caixa dos Xeons mais novos, ó. A gente tem esse aqui, ó. Não precisa ver modelo, não. Modelo não vou falar, não, que senão estraga a surpresa. A gente tem mais esse aqui, ó. Eles são meio raquete mesmo. A gente tem esse outro aqui, ó.
Já tô colecionando os Xeons mais novos, tá? Então, janeirão, nós vamos começar com o Xeon nessa placa aqui, ó. Eu ia pegar café, mas vocês me lembraram do meu spoiler, né? Aqui, ó. Aí, ó. Ixi, perdi o spoiler. Não, cadê? Ah, deixa eu trocar a câmera, pô. Aqui, ó. A placa que tá vindo é essa aqui. Essa aqui eu garanto que ele já comprou, né? Aí a outra a gente tá vendo como comprar lá, que deu uma zoada. Ó, tá vindo essa aqui, ó. Aí nós vamos arregaçar com os Xeons novos, velho. Só vai dar nós surfando no Xeon novo com uma placa decente, inclusive, ó. É ruim que tem pouco slot PCIe, entendeu? Não vai dar para ligar muita placa de vídeo. Mas se você conseguir viver só com 6 placas de vídeo, dá para sobreviver, entendeu? Deixa eu pegar o café lá enquanto vocês estão admirando a plaquinha aí. Espera aí que eu vou pegar o café lá. Nossa, eu pus açúcar aqui que dá pra ficar diabético, velho. Tanto de açúcar que eu pus nos cafés. Não, cai não, guardanapo. Volta. Pior que eu acho que eles estão ouvindo lá, viu? Vou terminar o café logo, vai. Ó, vocês vão ver eu passando pela porta do quarto, mas eu vou aproveitar e vou tirar água do joelho também, que eu tomei muita água e aí eu tô precisando tirar água do joelho. Então, se vocês ouvirem um barulhinho de água, pode ser que seja o que vocês estão imaginando, entendeu? Eu não sei, porque tem um negócio de anti-ruído aqui, mas ele tá meio gapeado, entendeu? Então pode ser que ele não corte o barulho direito, pode ser que fique alguma coisa. Mas eu acho que vai ficar razoável. Mas voltando, né? Essa placa aí dá para ligar a Xeon Scalable, né? Que é a linha nova da Intel, de primeira e segunda geração. E aí eu tô indo atrás de uma outra placa para ligar o de terceira geração. Então nós vamos cobrir tudo que é Xeon. Desses mais novos aí, desses... Bom, todos os Xeons mais novos DDR4. DDR5 eu não vou ainda, porque é memória específica, não dá para usar memória normal, então não dá. Não dá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver como é que tá o shader. Deve estar cheio de ano até agora, porque Call of Duty serve para pedir TPM e fazer shader, né? É uma beleza, né? Vixe, Maria ficou uma pá de chat para cima. Xeon para fazer live maravilhoso, você é meu melhor amigo, atenção com você. Cara, mas sabe qual que é o lance, Nils? Quando eu tô com bastante gente na live, eu tô com 80, 90, cara, então dá para dar atenção. Vai crescer mais um pouco e tem aumentado de tamanho, daqui a pouco eu não vou conseguir dar tanta atenção, né? Apesar de que, às vezes, quando os caras querem chamar atenção, eles mandam live pix, eles mandam o superchat e tal, mas por enquanto dá, é que nem os comentários, por exemplo, tem um amigo meu que tem canal menor que o meu, e os caras não respondem os comentários. Eu falei, filho, se eu consigo responder todos, e tem uns que os caras mandam umas bíblias, você também consegue, né? Mas eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou dar conta, tá? Isso aí já é previsto. Por isso que tem um clube de membros, inclusive, para eu começar a dar prioridade, né? Tem esse lance também, né? Deixa eu ver que eu... eu tava tirando água do joelho, sim, eu faço essas coisas também, entendeu? E normalmente o anti-ruído aqui cortava tudo, mas aí já não tá cortando tanto, entendeu? Ele tá meio gapeado. Isso tá sem rebaturner aqui. Ah, que beleza. 2 horas de live a gente vai fazer o primeiro teste. Cara, é uma beleza, viu? Eu não sei o que ele tá fazendo aqui, porque ele não devia tá fazendo nada, na verdade. Eu nem pedi pra entrar em lugar nenhum aqui. Bom, deixa ele pensar na vida dele. Deixa eu pegar os que eu tô pra trás no chat ainda. 1060, Eric? Cara, qualquerzinho, velho. Compra um 2640 V4, custa $4,50, eu acho, quer ver? Ó? De verdade, não é zoeira. Ele é muito bom pelo que ele custa. Eu vou te falar assim, ele é o melhorzinho que tem custo-benefício. Porque ninguém compra ele e ele presta muito, velho. Ele presta muito. Eu vou ter que abrir o Ali. Vou escrever Ali aqui, velho. Talvez esteja mais de $5, mas é por aí, entendeu? Aí, ó. R$31, ó. Cara, empurra até
Nossa, esse preço tá mentira, não é possível, $1 é mais, velho. Ah, não, agora 11. Ah, ó, se você tiver com uma conta nova, você vai pagar R$ 11 no processador. É, cara, ele empurra 3060 essezinho aqui. Só que nem um youtuber fala dele, então é de graça, né? Isso aqui é um 2667 de pobre. É o mesmo tipo de processador, só que o clock é mais baixo. Deixa eu voltar lá, vamos chegar nos 3K. Ah, sim, tá bem perto. Deve estar, eu não tô olhando os inscritos, mas vai chegar em 3.000. Acho que chega hoje, viu? Se a live for na média que foi as últimas, vai passar de 3.000 na live. Eu tô tentando testar o Fernandinho. É o Call of Duty que não deixa, velho. Aqui, por exemplo, ele entrou nesse bagulho porque ele quis. Eu não pedi pra entrar em lugar nenhum. Ele entrou aí porque ele quis. Deixa eu só padronizar aqui a parte gráfica. Ó, full screen. Ah lá, já tá em. Pra que é HD, velho? Que HD é pra jogar. Pra testar, a gente testa em Full HD. Pera aí que eu chego nas outras perguntas ainda. Calma aí que eu tô atrasadinho que eu fui no banheiro. Mas eu chego. Ah lá, eu não sei se ele aplicou. Ah, deixa ele voar aí, deixa eu ver. Você quebrou minhas pernas. Então, o 2689 é um cara que é difícil, velho. A primeira vez que eu testei ele, Jefferson, ele foi muito mal. Muito mal. Por quê? Porque ele é um die grandão. Você já viu minha aula sobre HCC, LCC, MCC? Se você não viu, bom, no resumo da live que eu faço amanhã ou depois, eu vou falar disso de novo. Eu não vou falar agora. Senão eu vou ficar 20 minutos falando disso. Ele é um die grande, onde tem. Ele é um processador grande, onde tem só 8 núcleos dentro dele. Eu quero retestar ele, inclusive, o que eu mandei para frente. Eu comprei outro, mas eu não recebi de novo ainda. Mas eu vou testar ele de novo. Tá? Então, ele não é a melhor escolha, com certeza, para jogar. Mas não é que ele seja ruimzão. Por exemplo, para IA, ele deve ser bem bom. Para IA, ele deve ser bem, bem bom. Ó, very low, beleza. Upscaling, vamos colocar FSR no. Vou pôr balanceado, velho, para sobrar um monte. Aí, beleza. Tá bom, deixa eu quitar aqui. Vou soltar o benchmark do CS primeiro, que aí eu não preciso ficar interagindo. E pra gente já começa a ter algum parâmetro, entendeu? Ó. Beleza. Porque se eu pegar coisa que eu preciso ficar interagindo, é aí que eu não consigo chegar no chat, entendeu? Eu fico para trás mesmo. Legal, bacana, Rafa. Bem-vindo. Se você não comprou a 5060 Ti, dá uma olhada nos meus vídeos, porque a NVIDIA ela tem umas opções, né, de upscaling e FrameGen que são mais legais, mas ela pesa mais. Tá? Então, uma 9060 ela costuma ser uma opção melhor para M4, para Xeon, tá? Agora, se já comprou, tá? Não vai vender por causa disso, mas tem vídeo de 5060 e de 9060 nos mesmos jogos no canal, dá uma olhadinha neles. Aí ele resetou a configuração do CS também, tá vendo? Ai, cara, é só gap, viu? Deixa eu arrumar aqui que ele já mexeu, certeza. Full screen, 120... Não, pior que não. Beleza, tá certinho. Ó, fazer o double check aqui, ó, pra vocês verem que eu não tô roubando. Ó. Tirar o overlay também, vai, pronto. Pra vocês verem que eu não tô roubando, ó. Full HD exclusivo, desabilitado, 00 low. É isso aí, mano. É isso aí que vai. O que vai dar? Só Deus sabe. Deixa eu pôr no split, vai pra clicar os dois juntos, pra dar aquele efeito. Né? Cara, que live, mano. Que live que você vê que o mano joga 2 jogos ao mesmo tempo, ó, com 2 mouse, ó, 2 mãos, 2 mouse. Você não vê, né, velho? É só aqui, né? Demais. Que esse é um negócio que eu evito criticar um pouco, mas, cara, aqui a gente tá fazendo teste sintético, beleza, mas quando você coloca 2 caras no mesmo mapa em round diferente, não é o mesmo teste. Tem player diferente, tem arma diferente, tem. É outro teste. Aqui não, aqui a gente testa os caras na mesma party e no mesmo rolê, entendeu? Deixa eu rolar aí, deixa eu ver. 2667 é o top, né, para jogar. A mineração tá meio gapeada, velho. Cara, mineração já foi legal, viu? Aquele VRM é para 270 watts, se eu não me engano, viu, Caleb?
Ele suporta sim, suporta Xeon Platinum, suporta todos. Essa placa suporta até os Xeons de 270 watts da primeira e segunda geração, que não eram nem modelo oficial, era modelo para Amazon, para Microsoft. Eu devo ter feito. Ah, tá, eu tava no banheiro essa hora, comediante. Cara, V2, ele vai te dar DDR3 só, com clock mais baixo e não vai ter a VX2. Eu não iria, velho. Foi o que eu falei, você tem o 2640, meu. Você tem o 2640 que rende demais. Ah, não dá pra eu pegar 2640 porque as DDR4 estão muito caras. Pega um V3, um 2666, aí vai pagar bem mais caro, tá? E põe DDR3. Eu não vejo motivo para descer tanto para ir para um V2. É muito antigo, né? Como é que você tá preso numa live? Tem umas lives aí que tem 8 horas, 9 horas, velho. Sim, é placa de Xeon oficial, Fernandinho, é caro. Mas o que acontece? Não tem placa de Xeon barata ainda, né, desses Xeons mais novos. E vai ter, porque os data centers vão começar a trocar e vai ter. Eu acho que agora, com o aumento de preço das memórias, vai demorar mais. Mas eu não queria perder essa oportunidade que um amigo meu ia estar nos Estados Unidos para trazer essa placa para a gente, para eu poder testar já Xeon Silver, Gold, Platinum e por aí vai. Mas cara, aqui no Brasil é placa de 10 mil reais. Essa provavelmente não vai achar, mas a 72, que é a modelo depois dessa, é placa de 10 mil reais. Né? Mas o que a gente testar nela vai valer para as placas China de 500 conto, quando aparecer, entendeu? E aí a gente já começa a brincar com um brinquedo novo. Ó, 317, 118, não foi bem não, foi mal. E vamos ver esse outro aqui, cadê o outro mouse? Era para dar mais. Ah, é esse mouse aqui. Ó, 138. Deixa eu só fazer um negócio. Deixa eu ver lá um Shoptions, porque não era para dar tanta diferença, não. Você vê, eu não sou comentarista de overlay, né? Não, é que agora teve a crise das RAMs, né? Ah, aqui tá sem nada, hein? Deixa eu pôr prioridade no high. Lá tá com Launch Options. Deixa eu tirar, porque influencia. Tá com um third party. Na verdade, eu achava que em 2026 ia começar a aparecer placa lá já. Só que agora com a crise das memórias, ninguém garante nada, entendeu? Tem esse porém. Eu acho que essa crise vai demorar pelo menos um ano. Nossa, aí também eu tô querendo demais, né? Eu deixo o jogo aberto e abro outro. Pior que não é a primeira vez que eu faço isso. Eu fico dando alt tab entre o chat, a câmera, blá, blá, aí largo um jogo aberto no fundo e quero que o negócio renda. Né? Aí não tem jeito. Mas você vê, eu vi o overlay, não foi nem overlay, foi o resultado do benchmark, não concordei com o resultado e falei, vou testar de novo. Se você pega canal que é comentarista de overlay, o cara pega, publica e dane-se, porque ele não tem referência. Né? É 9060 XT, 16 GB em ambos. Tá? É a mesma placa. Mas você vê, né? Eu vi que teve gap, falei, tá errado isso, não é para dar isso não. E já não concordei, já vi que eu tinha largado um jogo aberto. Foi um pequeno erro, eu larguei o The Last of Us aberto no fundo e fui fazer o teste, aí não bateu, entendeu? Foi isso. Vamos de novo, né? Live ao vivo é assim mesmo, a gente erra e erra com gosto. Bora, agora vai dar certo. Peraí, essa placa tem um... Eu não faria Unlock Turbo Boost, viu, Cauã? Não sei se a gente vai chegar nessa live no porquê, mas para você destravar o Turbo Boost, eu preciso quebrar o microcode. E eu quebrando o microcode, eu perco performance. E o 2666 já é um processador de clock alto. Ele já tem um clock alto. Eu tenho quase certeza que se você atualizar o microcode para o último que seja, fazer a configuração que eu passo no meu vídeo de como usar o Xeon, ele vai ficar melhor do que com o Unlock. Para falar a verdade, eu tenho certeza, mas eu vou falar que eu tenho quase certeza para não ser muito presunçoso, tá? Mas assim, Unlock no geral é tipo, eu tenho uma piadinha que eu falo que tem o profissional, o jogador profissional de super trunfo, né? Para ficar comparando score de CPU-Z. Na hora de ver o FPS mesmo, ele traz mais problema do que vantagem na maior parte dos casos, tá? A placa de Xeon é placa de Xeon, né? Essa é uma placa nova, zero de Xeon, ela vai ser cara, né?
Então, mas eu acho, Jefferson, que o 2689 V4 que a gente testou, ele tem que ser retestado. Tanto que eu tinha vendido o meu, né? E aí, eu comprei um outro, mas não entregaram. Eu comprei um outro 89 porque eu acho que tem que retestar. Porque cai naquilo que eu tinha comentado. Eu não tenho compromisso com o erro. Tá? E aquele 89 ele foi mal demais. Demais. Então, eu comprei de novo, e ele é um processador caro, para testar de novo, porque assim, ele não vai ganhar do 2667 nem a pau, mas não é para ele apanhar que nem criança, ele apanhou que nem criança, né? Que nem criança. O 2699 V3, mesmo que você não faça unlock nele, se você for maníaco por clock, se você desligar alguns cores, ele já sobe bem o clock, tá? Então, é relativamente tranquilo, entendeu? Peraí, deixa eu só pegar os resultados aqui. Ó, essa aqui é o que tá com o microcódigo mais novo. Ó, 137 e 380. Cara, isso aqui é número de AM4, viu? É um 5500. Se não tiver tunado, acho que nem chega nisso, viu? Vamos pegar o outro lá, com o mais antigo. Eu acho que vai dar quase a mesma coisa. A mesma coisa. Aí vocês tirem suas conclusões. Deixa eu só ver o chat lá, senão eu fico para trás. Posso fazer unlock, Antônio, mas vai ficar pior. Se eu pegar um 2666, vai ficar pior do que sem um unlock, tá? Beleza, não fica ruim, mas você vai ver que com a AMD o driver pesa menos, entendeu? Não fica ruim, não. Não, mas 1155 não é Xeon de verdade. Xeon E3 é o Xeon do marketing da Intel, não é o Xeon da engenharia, tá? Xeon E3 não é Xeon, tá? Tanto que se você estiver falando, deixa eu fechar o CS aqui, ó. Se você estiver falando de Xeon E3 1155, Xeon E3 é i5, é i7, não é Xeon. É outro rolê, tá? E aí vai te faltar core. É isso que vai acontecer. Se você pegar um Xeon E3 V2, por exemplo, você vai ter um quad-core no máximo. E aí, bichão, pode ter 7 GHz que não segura mais o rolê. Não dá mais conta, né? Esse que é o problema, né? Vou pegar, quer ver, ó. Opa, teclado errado. Xeon E3 V2. Deixa eu colocar ARC aqui, ó. Pegar qualquer um desses aqui, eu pego pela família Ivy Bridge de servidor. Ai, cara, ele vai pegar os de servidor de verdade. Droga. Ó. Esses aqui já são os de verdade, tá? Aqui tem um Ivy Bridge que é de quad socket, que é essa aqui, mas esse aqui, ó, é só quad-core. Então, assim, vou pegar o número 2690, vai, que é o mais top deles. Pelo menos é 4/8. Talvez algum joguinho levinho, entendeu? Mas E3, tá? Não é o seu. Qualquer E3. Ele não é Xeon de verdade. Ele é um i7 da época, com suporte à memória ECC, não é memória registrada, que o marketing chamou de Xeon, tá? Ele não é Xeon de verdade. Xeon de verdade é E5 ou E7, tá? Mas dá pra usar, só que aí não é Xeon. Eu tava pensando em Xeon mesmo, tá? Aí é outro rolê. Vamos de BF, vai. BFzinho gostosinho aqui. Vamos de BF nos dois, para ver se tem alguma diferença. E aí, depois desses testes aqui, só para a gente ter um norte, a gente vai escolher. Radeon 7 não tem nenhuma no Brasil, Léo. Tá sem faz mais de mês já, eu acho. Aí a gente vai escolher um outro processador, ou V3 ou V4, para competir aí com o 2667. Com o que ganhar, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, qual. Tá, sala faz um raio. Ô, Ficcional, qual que é teu intuito com 4 HD mecânico que você fez, RAID 0? É tipo, você quer perder todas as suas coisas, é isso? Porque assim, eu não sei se você pensou por esse lado, mas assim, você vai ter 4 vezes mais o throughput sequencial, que não é o problema do HD, o HD não sequencial, ele já vai bem. Esse foi um HD novo, ele lê 200 MB por segundo. Mas você aumenta a sua chance de perder seus dados exponencialmente. Porque como os dados estão fatiados em 4 pedaços, qualquer um deles que falhar, para de funcionar o computador. E na leitura e gravação randômica, que é o problema do HD, vai continuar ruim.
Qual que era o intuito disso aí, entendeu? Só explica pra nós aí, pra ver se eu peguei o rolê, né? Então, ô Antônio, se você colocar um microcode e testar o FPS no jogo, você vai ver que ele é 2.9 e rende mais que a 3.3, muito provavelmente. Esse modelo eu não testei, tá? Mas a gente vai fazer testes desse tipo também, tá? Com microcode e sem microcode para você ver. Porque normalmente o processador de clock muito alto, até o próprio TDP vai limitar ele. Tá? Mas a gente vai ver tudo isso aqui, a gente não vai ficar só na teoria, não. A gente vai fazer um negócio ao vivo. Tá? Então, fica tranquilo que a gente vai testar também. Ih, será que eu fechei o overlay? Não, tá aqui. Não, tá aqui também. Só que isso aqui tá com resolução mais alta. Cara, isso é um saco, porque eu logo com a mesma conta, em computadores diferentes, aí ele muda a resolução, entendeu? É da hora. E agora a câmera tá na frente do Options aqui, eu não consigo ver onde eu clico. Não. Aí, beleza. Isso aqui deve estar em QHD, pelo jeito. Nossa, tá em 4K, não. Aí sacaneou, hein? Aí sacaneou, hein, tiozão? Aí é mancada. Tá tudo desligado, 120, off, FSR. Bom, beleza, tanto faz FSR. Beleza, vamos lá de novo no Graphics. Vou até fechar e abrir de novo. Tá tudo no alto. Ó, Performance Low e vou meter um kit e abrir de novo, porque o BF tem umas patifarias de não trocar o set. Vamos voltar lá agora. Deixa ele abrir de novo. Aí. Mas o Davi Kizion que é com a placa-mãe. Você precisa ver o que tá lá. Dependendo, não vale. Entendeu? E a 9060 é uma placa. Bom, se bem que R$ 500 tudo, a não ser que tiver com defeito, né? A não ser que tiver com defeito, talvez valha, vai. É verdade, né? Tá, mas, ô Jefferson, tem que tomar cuidado esse negócio do 2689 V4, porque assim, você não joga CPU-Z. Você joga Battlefield, você joga Call of Duty, você joga CS. Não adianta ficar brincando de super trunfo. Eu faço porque a galera gosta de comparar, mas você tem que ver nos jogos. Pouco me importa se ele deu 500 de single thread lá, se ele me der menos FPS no BF. Você entendeu? É essa que é a pegada. Por isso que eu fico falando que os caras são competidor profissional de super trunfo. Porque você não joga nenhum benchmark sintético, né? Tá, o RAID 0 que eu não entendi o porquê ainda. Ah, entendi. Você tinha uns discos largados aí. Tá. O COD vai te pedir TPM, não é Security Boot. Security Boot é pro BF. O COD só roda com TPM agora. Tá? Bom, agora eu acho que as duas estão iguais. Deixa eu só dar aquela... Vou dar aquele confere, vai. Vamos lá. Confere as duas ao mesmo tempo. Pra ver se não ficou nenhum gapeado aí pra trás. É bom que o overlay tá na frente, mesmo assim atrapalha, entendeu? Beleza. Custom low, 100%, sem vinheta. Full screen. Aqui vai ficar melhor a imagem do ponto de vista de... um tá borderless. Bom, vou pôr os dois borderless, vai. Esse aqui é jogo moderno, não tem problema. Tá, aí vamos ver o avançado lá. O outro deve estar com... beleza. Beleza, tá tudo igualzinho aqui. Bom, eu imagino que você deve estar botando o teu Windows pelo SSD, então não tem nada a ver o Security Boot, mesmo que seja só um caso de Security Boot, que não é, tá? O COD pede ele pede também o TPM, tá? Então pode ter esse lance. Cara, por que ele não aparece meu pedido? Cara, eu acho tão besta isso. Invite party, join party, beleza. Viramos amigos? Vamos ver. Viramos amigos, muito bom. Não, kit não. Bom, acho que ele vai puxar, né? Lembra, eu tô no fora do menu aqui. Ó, se ele não puxar, é mancada, hein? Não quero sair da parte, não. Ele vai puxar. Tá. O RAID 0, o problema do RAID 0 é que ele vai te dar muito throughput, ele vai te dar muita banda sequencial, e o problema do disco mecânico não é a banda sequencial.
Essa que é a treta. É o handle access, né? O acesso randômico. E aí é melhor o NVMe, né? É melhor qualquer SSD. É isso que eu lanço. Tem que reiniciar. O BF é muito gapeado. Muito. Não, mas cara, ô Rafael, olha o FPS que você vê nos íons nos outros canais e olha aqui. Parece que não é o mesmo jogo. Parece que é outro jogo. Parece que é outro jogo. Entendeu? Não tem comparação. Não tem comparação. Olha, ele não selecionou a classe aqui. Ih, gapeado, velho. É... o problema da Radeon 7 é que o China lá é meio bobão, entendeu? Ele devia ter feito uma base operacional aqui para devolução, ele devia ter facilitado, porque afinal ele vendeu mais de 300, né? Mas não, entendeu? Eles dificultam um pouco, mas a placa em si, por 700 mango, quando ela funciona, cara, ela dá mais do que duas 580. Ela é muito boa, velho. 3D Mark, é verdade. Nossa, eu rodei muito 3D Mark, né? O COD pede. Sim, mas só dá pra eu ter TPM se eu tivesse Kiribut ou ficcional. Não tem como eu ter TPM sem Kiribut. Eu não entendi a sua pergunta, porque o que que tem o RAID 0? Qual que é a relação do RAID 0 com o TPM ou o Security? Cara, não acredito que eles não entraram na mesma parte. Não, peraí. O que aconteceu com esse cara? Ele não quer dar deploy? Ó. Mano, deu algum gap nisso aqui, peraí. Ah, não faz isso não, ficcional. Buta pelo SSD, usa isso aí só para os jogos, isso aí é ruim. Isso aí é ruim, isso não é legal. Isso aí é ruim, mesmo que você não ligue para os dados, não faz isso não. A leitura e gravação randômica não sei, esse cara não quer continuar. Vai, filho. Vamos, dá deploy. O que aconteceu que você não vai? Vamos. Random deploy, vai, tanto faz. Ah, ele não quer não, deu algum... É isso. Deixa eu pôr tela maior aqui que tá esquisito isso. Ai, meu pai, eu vou ter que sair e entrar de novo, eu tô até vendo. Ó, kit to menu. Mesmo entrando na mesma parte, deu alguma leseira aí e não foi. Kit to menu. Beleza, vamos ver se eles continuam na mesma parte. Inclusive, eu acho o fictional que você nem consegue fazer RAID via software e habilitar essas features de segurança. Né? Mas mesmo que desse, é uma ideia ruim, velho. É uma ideia ruim. Entendeu? Não é uma ideia legal. É uma ideia que só bom, faz, se você conseguir. Mas só vai trazer dor de cabeça. Entendeu? Não é uma ideia da hora. Ah, tá na party ainda. Deixa eu pegar o Gun Split. Não é uma ideia boa. É uma ideia ruim, mano. De verdade. Ó, vou deixar dentro aqui também, ó. Pronto, ó, Glauter. Não posso ficar dentro. Bom, fica aqui fora, então tá bom, vai. Não, beleza. Aí. Start, vamos ver. Beleza, tem que entrar. Então, Diego, de um pro outro só muda o microcode. Os dois são o mesmo processador. Esse da direita aqui tá com microcode velho, o da esquerda tá com microcode novo. Pra gente ver, porque assim, eu tô desenvolvendo um método para trocar o microcódigo do Xeon dentro do Windows, para não ter que editar o BIOS. Por quê? Porque eu descobri que 70% das pessoas ou não sabem como ou tem medo de mexer no BIOS. Então eu falei, cara, deixa eu validar primeiro se vale a pena usar um microcódigo velho. Se valer a pena, eu vou lá e deixo pronto um pacote para Windows para usar microcódigo velho. Se não valer a pena, a gente usa um microcódigo novo. Entendeu? Essa que é a pegada. Me parece que o velho é um pouquinho mais novo. Um pouquinho mais novo, né? É um pouquinho mais rápido, desculpa. Tá? Mas deixa entrar no round aí pra gente ver. Isso é muita burrada do chinês lá, velho. É muita burrada dele.
dá um custo, o que parece para o consumidor é que eles não querem que você eles não querem que você devolva, entendeu? Por quê? Porque ele te põe um custo de 200, 300 pau para mandar a placa para a China, que para eles também é maior prejuízo, mas para você não devolver, é isso que parece, né? Então assim, é burro. Quando eu comecei a conversar com o chinês, antes de fazer o vídeo, eu falei para ele que ia fazer o vídeo e quer vender um container inteiro. Aí ele, tem que ver, quer dizer, eu estava falando com essa atendente dele, não era o dono da loja, né? Atendente que diz que é mulher, acho que nem mulher, não é, mas que seja, né? E você vê que o pessoal não entendia nada de tecnologia e tal, e eu até falei, cara, a gente pode já colocar um BIOS decente pro cara já receber a placa com o BIOS certo. O chinês não fez nada, ele fez tudo do avesso, entendeu? Ele fez tudo do avesso. Tudo do avesso. Ó, não vou nem mexer os bonecos. Peraí, não, esse boneco tem que andar um pouquinho. Aí, ó. O microcode antigo mas é muito pouca a diferença, velho. É muito pouca. Deixa eu ver se eu consigo colar. É que ele não deixa entrar um boneco dentro do outro, tá vendo? Se for puxar na calculadora aí, tá dando 3 FPS, né? Deixa eu resetar o 1% low e ver se dá diferença no 1% low, tá vendo? Deixa os dois abaixadinhos aqui. Enquanto isso eu vejo. Deu uma melhorada no overlay. Eu melhorei as câmeras. Pera, vou puxar a câmera de novo, que eu tive um trabalho danado para fazer meus cabelinhos aparecerem aqui. Que a câmera ficou bonita, ficou da hora. O áudio ainda tá mais ou menos, porque o microfone novo não chegou. Mas vai chegar, tá? Eu comprei um microfone de pedigree agora, não é mais China. Cara, tá dando tipo 2% de diferença. Tá vendo? Eu tô olhando mais por 1% low, ó. Tá vendo? Tem pouquíssima diferença. Então, mas posso te dar uma ideia, ficcional? São 4 HD de 4 TB, não é? Vende eles usado no Mercado Livre e você compra um NVMe de 1 TB e vai sobrar dinheiro. É bem mais negócio e vai ser bem melhor. E eu falei de 1 TB porque é Call of Duty, né? Call of Duty o apresentador tá velho e dormiu pouco, né, velho? Não tem jeito. Cara, deixa o canal crescer, Dani, que aí eu contrato uma menina da hora. Porque assim, eu sei que vocês vão preferir ver uma mulher interpretando aqui as nerdolagens, entendeu? Nixe, 4 de 1 TB aí é mancada, hein, velho? Aí, não tem como 4 HD de 1 TB fica bom, velho. Eu achei que era 4 de 4 TB. Eu falei, não, vende, mano. Vende e compra um NVMe. Mas 4 de 1 TB ninguém vai querer comprar. Pera aqui, ó. Tá, tudo. Magrão XT, peraí. Magrão cheat. Você é cheater ou Magrão? O que eu te indico, o 9400 é 6/6, né? Não é? É essa maldade aí que você tá falando pra nós, né? Não é? Então, se for 6/6, irmão, você tá roubado. Se eu não me engano, é. Agora, o cara não deixa nem eu ficar na moral aqui. Mas de verdade, né? Ele morre logo, morre tudo aí, morre. Aí. Os caras não deixam eu tirar minha conclusão, porque eles ficam atrapalhando, velho. Por que o deploy não acende aqui? Deveria deixar eu voltar. Beleza, random deploy. Vamos ver se os dois caem junto. Beleza, caiu junto de novo. Cara, eu não sei se eu dou empate pra isso ou resetar o overlay de novo. Deixa ele pensar. Peraí que eu fiquei pra trás de novo. Ficcional. No caso de 4 HD de 1 TB, velho. De verdade. O que você tem de computador? Você tem bastante memória RAM? Que, cara, é uma situação. Todas as saídas que você vai arrumar aí vão ser ruins. A não ser que você consiga uma grana aí para pegar um NVMe pelo menos de 1 TB, porque o Call of Duty tá gigantesco, né? Então. O overlay tá bonitão, tá mesmo. Pega o 2640. De verdade, ô Jackson. Ele é mais barato e ele é melhor para jogo. O 2650 já muda o tipo do die
que é o tipo do core, né, o tipo do processador, e ele acaba não sendo tão legal para jogo, tá? Pega o 2640. Tá, desligar e ligar Hyperthread em qual processador? Porque eu gosto da ideia, só que não dá para sair desligando em qualquer processador, porque vai faltar core, tá? Agora, se você tem um processador de 18 cores, marcha, 16 core, mete marcha, não tem problema, tá? 14 core, clock mais baixo, testa, tá? Pode ser que seja uma boa, Cara, eu tô no mesmo lugar mesmo? Pior que eu tô, mano. Cara, pra mim é quase um empate isso aqui. Agora eu peguei um ângulo aqui que... Peraí. Não, eu não tô no mesmo lugar. Nossa, que loucura, velho. Eu tô vendo minha perna aqui, tava achando que era a perna do outro humano. Ah, mano, o BF tá me zoando, velho. Eu vou sair desse jogo. Como é que eu testo um bagulho que eu faço spawn e ele me joga no... Não. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar o melhor jogo que tem aqui. Não, mentira. É porque eu posso ficar de spec e fica exatamente igual. PUBG. PUBG é top, velho. PUBG pra testar é da hora, mano. PUBG é da hora pra testar. Que aí dá pra eu responder todas as perguntas na moral também. Fala, Native, boa tarde, tudo bom? Cara, mas o AliExpress, ele te dá, ô Jefferson, ele te dá um mês de garantia, dane-se o vendedor. Se você chegar na semana seguinte e abrir um caso lá, eles trocam. Não tem dessa, não. O AliExpress força o cara a pegar de volta, né? Então aí eu vou, o magrão do cheater aí, ainda sendo um 6/6, como eu não sei o que você joga, eu trocaria a placa de vídeo. A placa de vídeo está muito para trás, véio. Muito. Mesmo sendo um 6/6. Tá? Agora, se você falar o que você joga, aí dá pra ter uma ideia melhor, né? Cara, você tem que pegar o 9900, velho, porque ele é 8/16. Você vai pegar 8/8, 6/ quase a mesma coisa. Até onde eu saiba, o ficcional, não dá pra você fazer raid via software e ter esse boot, tá? Mas, repito, é uma ideia ruim. Você tá gastando, esse tempo que você tá gastando aí, eu falo muito pros moleques aqui do canal. Eu pegaria meu carro, pegaria minha moto, faria umas entregas de iFood, ou faria Uber, sei lá, e comprava um NVMe. É uma ideia que não é uma ideia boa. Tá? Não é que você não pode executar, você pode. Eu já tive várias ideias que não são boas, mas é uma ideia que não vai te trazer um resultado bom. Beleza, já falei do coiso. Tá, Emanuel Rezende, qual que era a tua pergunta? Eu não lembro mais. 2667 é top, velho. Top. Top, 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 top. Sim, os dois são iguais. Os dois são o mesmo. Eu tenho mania de 2667. Não, mentira. É porque ele é o melhorzinho para jogar e a gente está tentando validar uma diferença de microcódigo aqui para eu fazer uma atualização do meu guia de configuração do Xeon. Porque a galera tem medo de mexer no BIOS. Eu achei que não ia rolar isso, mas rola. Então, eu preciso trocar esse microcode via Windows. E aí eu estou tentando simplificar o processo. Cadê minha parte aqui? Vou ter que convidar o cara, peraí. Cadê o mouse? Que é esse mouse aqui? Não, não, vou pegar na K1, peraí. Cadê meu mouse? Invite. Aí eu tenho que ir na outra câmera e aceitar o mamute. Top, mano. Isso aqui é da hora, velho. Isso aqui é da hora. Isso aqui, mano. Ó, ready. Pronto. Vamos pôr com split aqui, ó. Pronto. O que vai acontecer aqui também é que esse da direita, provavelmente aqui, ó, esse aqui de baixo, tá? A gente vai trocar e vai para outro processador. Eu tenho algumas bandejas de processador aqui, ó, tipo umas duas que na verdade deveriam ser três, ó, que são essas bandejas aqui de Xeon, ó. São vários íons. Tem uma outra lá no armário e tal. Aí a gente vai escolher um outro íon para colocar aqui para comparar com o 2667, na mesma placa-mãe, mesma placa de vídeo, mesma memória, a mesma coisa, tá? E a gente vai comparar. É por isso que está aqui, né? Às vezes é o clock baixo, às vezes não, viu, Emanuel? Tem uns modelos de Xeon aí que o clock é bem altinho até, viu? PUBGzão da massa, velho. Ele tem spec e funciona direitinho, velho. PUBGzão é top, velho. É da hora pra comparar. Sim, você banca na frente, mas eu já enviei pra lá, Jefferson. E o AliExpress pode ser R$300 o frete. O AliExpress paga tudo de volta.
Só que você tem que ter o dinheiro para meter na frente, e demora uns 40 dias às vezes, viu? É um saco, tá? É coisa de debilóide, mas eles reembolsam tudo. Tudo, 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 tudo. CS é de boa 6/6, Valorant é de boa 6/6, PUBG vai sofrer, velho. 6/6 não dá pra PUBG mais. DayZ não sei, 5M eu acho que é leve. Cara, Xeon com clock de 3,5 já é mó top, velho. Mó top. Não precisa mais do que isso. Não precisa. Existe a possibilidade de você vender. Cara, se algum chinês resolvesse me comissionar direito, né? A G-Shu lá, que é da placa de vídeo, ela me deu um gap gigante. Ela deixou eu fazer o guia de configuração, divulgar e tirou o link comissionado. Né? Ela me deu Se algum chinês me comissionar, eu mando tudo configurado, é de boa, é sossegado. O problema é que os chineses, aquelas plaquinhas lá, as Mi, eu ia ganhar acho que 4 ou 5 dólares por placa. O chinês tirou. E falou que tava com um problema no link patrocinado. Não existe problema. Eu tenho 20 links lá, é só o dele que não funciona. Né? Só que ele vendeu 300, né? Então ia dar para comprar um monte de equipamento aqui pro laboratório. Mas existe, eu poderia fazer. Só que o chinês, os caras é tudo muito murrinha, entendeu? É complicado. Então, Xeon Gold, a gente vai testar já, né? Porque eu não tenho esse Gold, mas eu tenho outros aqui, ó. Eu já tenho o Xeon Scalable na mão, ó. Eu acabei de mostrar, inclusive, acho que você não tava, ó. Tem um aqui, não vou mostrar o modelo, tá? Tem outro aqui, tem mais um outro aqui. Eu só não tenho a placa-mãe, mas a placa-mãe chega em janeiro, né? Então a gente vai testar, mas assim, eu tenho a impressão que a primeira geração dos Xeons, que seria a 61, né? A geração 61, vai ser ruim em tudo, né? Em jogo, em tudo. A segunda, eu acho que já vai dar jogo. Mas precisa testar, velho. Para ter certeza, é só testando, tá? Agora, só para fechar do magrão aí que a gente estava falando, PUBG não vai dar pé, 5M rola, DayZ não sei. Eu trocaria a placa de vídeo aí. Depois eu ia chorar com outra coisa. Eu trocaria a placa de vídeo, talvez monitor. Depois que eu ia me esquentar, e se fosse para trocar, cara, eu já iria logo para um 9900K da vida. Ou tem uns ciborgue chinês lá, tem uns Q1LP, será que é? Eu não lembro o codename mais. Tem umas adaptações chinesas lá que serve nesse soquete aí, é parecido com o 9900K, tem clock alto, tem tudo, tá? Então, tem que ver. Será que dá pra pular no mar aqui? Deixa eu ver. Ó, eu vi que chegou um monte de pergunta mais comprida aí, peraí que eu já leio. Eu vou jogar os bichinhos no mar, aí eles morrem afogados, e aí eu fico de spec e todo mundo fica feliz, entendeu? Deixa eu só abrir aqui. Eu não sei quanto dinheiro você tem, Magrão, que agora eu vi a última pergunta aí, pula. Quanto dinheiro você tem? Depende. Não tem mais Mi disponível, então placa barata também você não tem muita opção, né? Não sei não. Deixa eu afogar os bichinhos aqui. Não entendi, Adobe. Como convidar o cara, sendo que o cara é ele mesmo? O que eu falei que eu não lembro? Eu não lembro mesmo, não. Não pega Ark não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Quando você não tem bastante recurso disponível, você não vai no underdog, você não vai no player que entrou no mercado agora. A mais garantida aí para quem tem processador mais fraco um pouco é a AMD, é 9060. 9060. A Mi seria ótima, porque é 700 mango, mas ela não tem estoque, né? Então tem esse problema. A 9060, se você tiver 2 conto, é uma bela escolha, viu? Você consegue fazer um arregaço com ela. Né? Fazer um arregaço legal. Spec, ó que coisa linda. Eu adoro o spec do PUBG, velho. Olha isso. Olha que coisa linda. As recetas estatísticas. Tiro HUD. Aí, ó. Live ao vivo.
Eu tenho que pegar justo um player retardado que para na grade, né? Vou trocar aqui, pronto. Aí. Live ao vivo, mano. É isso aí. Deixa eu pegar as perguntas grandes aqui, peraí. Rola direto, Wolfs. Tira e põe. Eu já fiz isso com 9070 XT, velho. Eu tive que meter o CH341 nela. Cara, a maioria dos youtubers, eles fazem mais eles mais comentam overlay do que falam de tecnologia, né? Monta a máquina lá, rola e se o computador que dava 200 FPS der 100, ele vai falar que é 100 mesmo e beleza. Agora, o que acontece? Eu entendo que se você pegou uma MR9S, você precisa de bastante memória, porque você tem bastante slot, e você quer bastante slot PCIe também. Tá? Eu acho que é por isso que você pegou ela, porque senão você não pegaria ela, né? Agora, você vai usar para quê esse computador? Tá aí a pergunta. Se for para jogar, o 2667 sempre é superior. Sempre. Às vezes por muito, às vezes por pouco, varia de um jogo para o outro, mas ele é superior. Tá? E a maior parte dos youtubers, que nem eu tinha comentado, um copia do outro, entendeu? Então o cara só reforça o discurso, e reforça, mas não sabe o que esperar de performance e não sabe validar que tá errado, né? Por exemplo, a minha briga do 2667 tem uns 3 anos quase. Tudo bem que eu abandonei esse canal, eu voltei de novo esse ano e tal, mas faz um tempão que eu falo que ele é a melhor escolha que tem. Mas o pessoal gosta porque gosta de, né... Melhores iam para café com leite, melhores iam só para café, melhores iam para o lanche da tarde, gosta de ficar inventando muita moda. A verdade é que, assim, quando você está com uma plataforma bem configurada, todos os íons são muito bons pelo que custam. Todos. Se pegar um 2680 V4 configurado direitinho, ele é muito bom. Ele funciona muito bem. Vocês vão ver, a gente vai pegar aqui na bandeja das portas da esperança, quando acabar o PUBG aqui, e vamos escolher um zinho aleatório para testar. E vocês vão ver que ele é muito bom. Todos são muito bons. Né? Esse que é o problema do Xeon. Todos são muito bons. Deixa eu voltar lá. Tá. A China está desenvolvendo. Cara, esse negócio de processador na China, eu acho que é muito igual bateria. Tá? Primeiro, eles precisam ter processador x86 para concorrer no mercado x86. Tá? Ele não vai se ocidentalizar, né? Ele não vai vir para a América do Norte e do Sul se ele não rodar o que já roda no Intel e no AMD. Né? Processador e litografia, principalmente, que são as máquinas que fabricam os processadores, é um negócio bem complicado. Tá? E não é que a China não consiga fazer, ela até conseguiria, mas os Estados Unidos boicota muito. Tá? Não vê, pro público gamer, não vejo muito uso nos próximos 4, 5 anos aí, talvez mais. Tá? Porque isso teria que aparecer em notebooks de grande volume primeiro, para começar a ter software, né, do ponto de vista de Windows, em cima, para só depois aí ir para o mercado gamer. Então, não gostaria que tivesse um outro player para baixar o preço, mas não parece que vai ser. Me parece que a Intel vai continuar meia boca nos jogos, me parece que a AMD vai continuar dominando e vai continuar abusando do público, né, nos processadores, não na placa de vídeo, e a Nvidia vai continuar abusando das placas de vídeo, né. Você pode ser abusado ou por um ou por outro, depende de aonde você quiser ser abusado. Ou se você quiser ser abusado por todo mundo, você pode falar do mercado de memórias, que aí todos os players abusam de você, entendeu? O mercado de tecnologia é gostoso, é da hora, é tranquilo, né? Aí pegamos um morto aqui, será que o outro tá morto também? Não, o outro tá correndo pelo mapa. Tá, beleza, comprei, eles trocaram um... Então, o problema da TV de 55, HMAC, eu já tive TV da mesa não, tá? Mas eu já tive de 48 na mesa de PC, 42, depois monitor de 32, tudo OLED. Cara, é muito grande, não dá pra ter na mesa. Você tem que jogar com joystick, tá ligado? Numa 55, não tem. É animal a imagem, você nunca mais vai querer ver o IPS velho, cansado que você tinha, mas é muito grande. 42 na mesa já é muito grande. 32 ainda, se você for ver, é meio grande, mas aí já dá.
né? Hoje em dia eu tô com um 4K de 27, né? Se você puder colocar a TV muito longe, né? Você pode prender ela na parede e ficar longe, ou jogar, beleza, entendeu? Mas, cara, pra pôr na mesma mesa tem que ser uma mesa que tem uns 2 metros de profundidade, senão não dá. Agora a imagem é linda, velho. As OLEDs são muito legais, muito legais. E TV é um bom custo-benefício, porque ela é um programa, é um produto de volume, então ela é bem mais barata se você for comparar, né? Do que você colocou aí, o Smog, o melhor é 2667. Não tem dúvida pra jogar. Não tem dúvida. Agora, 2680 vai, o 266666666666V3 é bom que roda DDR3. Tá? Agora, nessa crise que deve durar pelo menos uns 2 semestres, se não mais, esse tópico da DDR3, eu já fiz uns 2, 3 vídeos, mas ele vai se tornar recorrente em outros canais também, porque vai subir muito o preço. Inclusive, eu falei no começo da live, tem nego que merecia ser preso porque eles fizeram com o lance de memória. Que o mercado de memória sempre abusou do público, mas dessa vez os caras forçaram muito, muito, né? Cara, o X-Elite, até onde eu entendo, o Smog, lá nos Estados Unidos já capotou, os caras desencanaram. Meteram um monte de notebook com o X-Elite lá, não vendeu nada. Todo mundo continuou comprando Apple em alguns casos, porque para eles $1.000 e poucos não é muito caro, ou aqueles Core Ultra, aqueles 296V, 258V, que tem memória no processador, entendeu? Eles são bem rápidos também, a bateria dura 8 horas. Esse X-Elite aí embarcou. Vai precisar de uma próxima geração, né? Não deve ser porque já tinha os links prontos e o pessoal tem preguiça de montar. Não entendi o que você falou, Eric. Não sei se você falou pra cima e eu perdi. Às vezes eu perco umas frases no meio, tá? É normal. Tá um bom preço. Gosto muito da 5070. A AMD tinha que ter uma 9070 mais barata para competir com ela, porque a 9070 normal é mais cara, tá? É uma baita placa para QHD com pezinho no 4K, mas ela tem o peso da NVIDIA, né? Você precisa de um processador melhor um pouco aí. Tem que ter um 14600, um 13600 KF, alguma coisa assim, né? Ela vai pesar um pouco, mas, cara, ela é um bom meio do caminho para quem já foi pro QHD, velho. Ela é da hora. E ela tinha um precinho legal. Eu acho que chegou até por menos, viu, o Leonardo? Leandro. Acho que tinha até por menos, né? A NVIDIA não vai bloquear, como Xeos que você tá falando, é Xeon, né? Bloquear. Não, você é doido que ela vai bloquear Xeon? Primeiro que assim, o mercado de Xeon como PC Gamer, ele é irrelevante do ponto de vista global. Quem usa Xeon é russo, brasileiro, um pouquinho de indiano e acabou. A gente é zero não, mas a gente é 3% do mercado. É nada. Vocês não estão preocupados com isso. Né? Tanto que a NVIDIA não está preocupada que o driver dela, a placa de vídeo dela é pesada para quem usa Xeon. O mercado americano que compra 20 vezes mais que a gente, o cara tem processador novo. Dane-se. Não é relevante. O volume de venda não é relevante. Tanto que eu nem acho que ela se preocuparia em bloquear ou não bloquear. É irrelevante. Né? A riqueza em países desenvolvidos ela é tão maior que o cara nem considera isso aí, entendeu? Cara, eu sempre tenho que pegar bote, né? O cara tá indo em direção ao mar, né? Sei lá. Bom, aqui a gente considera o quê? Empate, né? Mais ou menos. Porque eu tô vendo aqui, de um lado e de outro, é empate. O que vocês acham? Vou pôr a votação, vai. Porque o YouTube é reclamando que eu não tenho sido dinâmico. Eu não sou jovem dinâmico, eu sou velho, né? Cadê? Aqui, ó, jovens dinâmicos. Não, aqui é pool. Enquete. Que aí dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Aí, pronto. Enquete. Tá. Roda, você vê, ó, você tá com o primeiro E5, né? Que esse é o V1 seria. E roda, entendeu? Cara, se você já tem um 2667, ô Leandro, só vale a pena você ir para uma M4 X3D vai ser melhor, mas não vale investir. Eu já cheguei a fazer vídeo de 12600 KF e não publiquei, comparando com o 2667, tá?
Eu só sairia no 2667 se fosse para ir para um M5, para um 14600KF, pra alguma coisa pancadona mesmo. Entendeu? Só se fosse alguma coisa pancadona. Se não, nem iria, não vale o esforço. Não, single player então é que não, compra um monitor. Compra um monitor OLED. Compra, sei lá, compra um presente para tua esposa. Ela deve ser legal, ela deve te tratar bem. Não, não faz isso não. Não tem porquê. Single player você vai meter mais de 100 FPS no single player. Ah, porque um copia o outro. É isso que eu tô falando. Por exemplo, eu tava fazendo um teste de CS no começo. Deu um resultado aqui que eu achei que tava errado. E tava errado mesmo. Tanto que eu olhei, tava errado. O pessoal lá publica qualquer coisa e nunca. E eu não sei se eles não notam que estavam errados, mas os caras nunca se retratam. Né? Os caras nunca se retratam. Bom, acho que dá pra considerar empate, né? Estamos com 88% aqui, né? Deixa eu ver como é que tá o. Nossa, tem 50. Cara, PUBG você tem que ter paciência pra jogar, né? Dual Radeon 7. Eu não iria só no Dualzinho. A comunicação entre socket ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Eu iria numa MR9S, por exemplo, né, que tem bastante PCIe, ela é legal. Põe o tanto de RAM que você quisesse, porque tem bastante slot, e aí pode colocar duas Radeon 7 numa boa, de 16, de 32, aí se for de 32 é pra você brincar aqui, beleza, Dualzinho é besteira, Dualzinho é besteira até para servidor de verdade, tá? Tem isso também. 2680 versus 2690? Deve dar uns 10% que vai dar uns 10 FPS aí, se for jogo moderno, que é perto de 100. Mas 10% é bastante, né? E se você for pro 2667, vai dar um pouquinho mais ainda, né? Pô, você ganhou 8 pentes de 16 GB, você sabe que na situação atual da memória, do mercado de memória RAM é quase igual ganhar um polinho, né? Não, tô brincando, não tá tão ruim assim não. Mas eu queria ter mais pente de 16 GB aqui, porque vai chegar meus íons novos e, cara, só neles vai 14 pente, velho. Vai 6 pente no LGA 3647 e mais 8 pente no 4000, entendeu? Vai 14 pente só nele, velho. Só nele. Bom, aqui é empate. Agora é o seguinte. Eu vou falando o modelo de Xeon. Aí vocês. Peraí, deixa eu ver que tem uma pergunta grande, não? É muito, Edivan, é muito processador para colocar placa de vídeo aí. É melhor você ficar com o teu 2680 ou pegar um 2667 e colocar um 9060. Você vai se divertir mais, entendeu? O 7600X é um processador que você empurra 5070 Ti, se você quiser. É bruto. Bruto. Bom, eu não sei o que você joga, né? Às vezes você vai jogar CS competitivamente, aí pode ser que faça sentido, né? Que aí você pega uma placa de vídeo, pega Valorant, você pega uma placa de vídeo baratinha e um processador super caro, né? Rodrigo, se você vai para um LGA 1700, espera meu teste do Interposer 2026. Tem coisa legal para testar, velho. Tem coisa da hora. É que eu não quero ficar dando spoiler 50 mil vezes, né? Mas tem coisa da hora. Ô Emanuel, se você tem Ryzen, você só vai notar alguma diferença para um Xeon, se o Xeon tiver certinho, tiver direitinho, se for um Ryzen da série 5000, 5600, 5700. Se for mais antigo, não vai. Não vai. Não, Eric, a minha, assim, ó, não sei o que você vai fazer, Eric Rodrigo. Não sei. Não sei que jogo você vai jogar. 2667. Só que ele é caro.
Não, pô, eu sou um quebrado, eu precisava de um processador de US$ 5, 2640. Que ele vai te entregar muito para custar US$ 5. Agora, 2667 é o reizão. É o mais, como eu gosto de falar, é o mais crocante. Sabe aquele salgadinho que você pega e ele tá estralando, aquela batatinha crocante? É o 2667. Só que ele tá caro, né? Ele não é um processador baratinho, muito mais que tem amor também, né? A gente tem que pagar imposto. Então, ele é caro, né? Agora, se você tá apertadão, o 2640 ele vai te render mais do que o 2680 para joguinho. E não custa nada. Custa nada, nada, nada. Tá? Não é que eu escolheria ele sobre o 2680 ou 2690. É que pelo custo ele é muito bom. Né? Estão até com o Bolsonaro. Ô Bolsonaro, você não estava preso, não, irmão? Bom, na cadeia tem tudo, né? Tem internet, tem tudo hoje em dia, né? É... Então, esses jogos aí, o Noro Scripto, No Rules Crypto. Mas você deve ser o mano do Bitcoin, né? No Rules Crypto. Cara, esses jogos abrem todos. Eles abrem todos na mesma seção de Windows, você não precisa de virtualização. Se você não precisa de virtualização, cara, sei lá, vamos supor que você quer abrir muita instância. 2686 V4, são 18 cores, de clock mais baixo, um pouquinho, né? Pode ser uma boa, pode ser uma boa. Ele roda DDR3 e DDR4, tá? Eu falei isso porque vai que você precisa de uma opção mais baratinha. Caramba, você tem um R410, velho. Qual versão do R410? Porque tem várias versões. Qual a versão dele? Que, cara, esse bagulho é gigante, mano. Ah, na verdade, R400... Nossa, isso aí é V2 isso aí ou é V3 já? É o 10, né? Final 10, é antigo isso aí. Não, isso aqui é antes dos V, eu acho, né? Não é Xeon 5000 isso aí, não? Nossa, cara. Cara, se para, melhor ele ter usado isso aí no... É o 520, é o 420 que é legal já. Era melhor ele ter usado isso aí no churrasco, eu acho, velho. Isso aí é Xeon da época que não era nem E5, não é isso, não? Eita, nós. Acho que é isso mesmo, hein? A melhor que tem disponível para comprar ainda, Rodrigo, é a MR9S. É a melhor delas em slot. Eu acho que ele tem 3 funcional PCIe 16. Quer dizer, são 2 do CPU e um outro acho que vem do chipset, mas é a que mais tem. É a que mais tem. Ô, firmeza. Ô, Bolsonaro, você que é bom nas gambiarra aí com as verbas de governo aí, você não consegue uns donate aí pro canal, não? Eu compro tudo de hardware pro canal, mas dá uma força pra nós aí, Bolsonaro. Não tô falando que você tá no meio, tô falando que tem bastante umas verbas aí pra ajudar no canal, entendeu? Ô, Eric, eu não... Mano, quando você for perguntar alguma coisa, Eric, põe tudo na mesma frase, velho, que se não desmembra, fica lá pra cima, eu já não lembro o que foi, velho. Coloca tudo na mesma frase, que eu não lembro qual foi o começo da pergunta. Então, é ótimo o 2667, mas 150 é meio caro por causa do amor, entendeu? É ótimo. Cara, eu tenho certeza que o Bolsonaro já tem Xeon lá na cadeia, velho. Certeza, mano. Certeza, certeza, certeza. Ô, YY Play, se você já tem o AM4 montado, não, respira, senta, que eu acho caro demais, e compra um 5500X3D. Em prol da praticidade, tá? Que você só tira um, põe outro e beleza. Mas é caro, entendeu? É caro. Não, o overlay detecta o processador, Ian. Eu deixei de colocar manual porque eu sempre errava. Né? O overlay detecta o processador. Aqui a gente está testando um microcode diferente. Tá? A gente fez uma votação e a voz do povo é a voz de Deus e a galera considerou que... Vou encerrar a enquete aqui para vocês verem. 31 votos, porque mais de metade não quis votar, porque dá muita dificuldade de clicar com o mouse. 84% considerou que é um empate, então a gente considerou um empate. Então o que eu vou fazer? Presta atenção. Vou
fechar o PUBG aqui, fechar o PUBG lá. Cara, eu não sou nem de direita e de esquerda, eu tô só atrás da verba, o Bolsonaro. Se ele descolar a verba pra nós, tá ajudando. Eu não, Cadeirudo, eu não acho que vale a pena você mexer em PBO, em 9800X3D, nem nada do tipo. Compre, sei lá, uma B650 TUF, se preocupe com TAN de memória, que no X3D nem dá tanta coisa, porque o controlador de memória do Ryzen é meio preguiçoso, na real. Mas, assim, ainda dá um ganhozinho. O 9800X3D, se você instalar ele tudo errado, com RAM assim, 600, acho que ele boota sem mexer, e já fica legal, entendeu? É um bagulho que não tem sentido, entendeu? Qualquer coisa que você fizer, não chega a ficar ruim, né? Então, mas, ô, Eric, põe, de verdade, eu esqueço as perguntas. Se você começou a falar do seu caso, repete, fala, tava com a placa não sei o que lá, com não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Senão eu esqueço, porque eu começo a falar de outra coisa, eu não lembro do que eu tava falando. Nossa, 2 Xeon 6 Core, esse 5645 sem hyper... Nossa, isso é bom demais, velho. É bom, é uma coisa muito boa. O 96 são 22 cores, só que ele é caro, né? O 86 é baratinho, assim, entre aspas, né? Para ser processador grande. Eu tô aceitando dólar, euro e Bitcoin também, viu, Fly? Não é só dólar, não. Nós estamos diversificando. Eu só não tô acertando o Yuan lá do chinês, porque é mais difícil de trocar, né? Ah, cara, o overlay, eu mexi bem pouco, eu peguei ele pronto. É isso aqui, ó, quer ver? Ó? Peraí que agora eu peguei a bandeja de processador pra gente escolher o próximo, e aí ela ficou no meio do caminho. O overlay é esse aqui, ó. Troy over... Não é Troy, é alguma outra coisa parecida, mas ele vai... Aqui, ó, Troy Metrics. Esse aqui. Ele é um pouco diferente, tá? Ele tem fundo, ele tem umas coisas mais aqui, mas é só baixar aqui, ó. É nesse Git aqui, ó. Não é meu, não. Quem me conhece sabe que eu não arrumo nem a mesa aqui. Você acha que eu vou perder tempo fazendo overlay? Mas eu sabia que estava muito feio. Aí eu fui atrás de alguém que sabe fazer, né? 2667 vai te dar mais FPS um pouquinho, Matheus. Principalmente se você tá com memória tonadinha, se você já viu os outros guias, né? Então, mas aí que tá, Eric. Verdade. Depende do que você tem de grana. Se para você a diferença entre um processador de R$ 150 para um processador de R$ 50 conta, o 2640 é da hora. Agora, ele não vai ganhar do 2667. Só que o 2667 é 100 pau a mais, né? Tem uma diferencinha, tem uma diferença pequena. Mas o pessoal, ele elegeu que deu empate técnico, né? Ele elegeu que deu empate técnico. Foi isso que o pessoal elegeu aqui, né? E aí, qual que é a diferença aqui, só para pegar o pessoal que pegou no meio da live, que é normal. Aqui, ó. O microcode, né? O software que está controlando. Deixa eu pegar o mouse errado, peraí. Esse aqui é o microcode mais novo que tem, tá? Num BIOS editado por mim, para variar. E aqui eu tenho um microcode um pouco mais velho. Tipo, vários anos mais velho, acho que uns 4 anos para trás. Então, tem diferenças de comportamento de um microcode para o outro. Esse microcode é velhaço. Esse outro microcode aqui, deixa eu pôr no split, ele é bem mais novo. Mas como deu pouca diferença, vai me simplificar muito numa versão V2 aquele vídeo de otimização do Xeon, porque eu não vou precisar apagar o arquivo do Windows. Eu descolei um esquema via um driver maluco para alterar o microcode dentro do Windows, só que eu tenho que fazer o pig. Mano, vai ser da hora, entendeu? Vai trazer vantagem pra galera, e aí, como 2/3 tem medo de mexer no BIOS, vai fazer tudo pelo Windows. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o BIOS daqui, ó. Vou fazer um transplante. Vou pegar o BIOS aqui, deixa eu ligar o pendrive. Vamos, pluga. Tô ruim de pendrive, hein? Aí, ó. Aí, o que acontece? Esse BIOS aqui, ó, ele tá aqui, ó. Meu Xeon lindo, que é aquela minha pastinha. Bom, não sei se ele tá aqui. Bom, na dúvida, ó. O que a gente vai fazer para ter certeza que o BIOS tá igual?
Vamos copiar, obviamente, né? Então, eu vou lá no meu Xeon lindo, ó. Não, tá com caps lock porque eu sou louco, não salva. Aí, meu Xeon lindo, FTP menos dump, H9 new. Pronto, vou dar um overwrite aqui, ó. Vou salvar o BIOS do jeito que tá, exatamente igual, com toda a configuração, tudo igualzinho. Jogar no pendrive, passar para esse PC aqui. Cadê? Não dá para ver minha mão. Câmera, viu? Eu precisava mudar o ângulo dessa câmera mesmo. É só quando eu aponto daqui, ó. Beleza. Aí eu vou ejetar o pendrive e vou gravar no outro PC. Gravando no outro PC, a gente vai fazer a votação de qual processador a gente vai colocar para ralar. Porque nada é melhor do que um racha dos Calhambeck, não é verdade? Se bem que peraí, eu preciso copiar para o pendrive primeiro, eu nem copiei, né? Pera aí, meu Xeon lindo. Aí eu ponho por date, ó, é o mais novo, ó, que é o novo. Joga aqui no USB. Beleza. Aí, cadê o eject? Não tem eject, né? Não tem eject. Eu não gosto de dar eject assim, né? Peraí. Então, eu não acho que vai chegar a duplicar de novo, não. Mas vai aumentar. E, cara, outra coisa que eu não falei nessa live, que, tipo, é muito verdade. A maior parte dos canais só quer socar link patrocinado nos caras. Então, se você puder criar medo no povo para ele correr e comprar mais coisa, melhor, vai entrar mais dinheiro, entendeu? Então tem muito esse conflito de interesse também, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Beleza, eu vou sacar o pendrive daqui, já que não aparece o eject. Vou plugar na outra placa. Aí, quebrei o pendrive? Não quebrei, mas não sei, vamos ver. Pluguei na outra placa, lá apareceu, bonitinho. Aí eu vou lá no... Tomara que o arquivo não tenha corrompido, que não sei se deu tempo dele gravar direito. Vou copiar para você aqui só porque eu sou... Legal, não tem nem meu Xeon... É legal, não tem meu Xeon lindo aqui. Isso quer dizer que a gente tem que ir lá no canal do Ingênuo, né? Que tá gapeado isso aqui. Quer dizer que eu nunca dei flash para essa instalação de Windows. Não sei escrever YouTube. Será que ele corrige? Não vai não. Ele vai cair em algum site esquisito. Não. Minerador não. Sai. Aí. Eu achei que o YouTube tinha comprado esses domínios. Ele não comprou, não. Ele quer minerar os caras. Caramba, 371 mil. Vamos lá. Cadê? Eu sempre esqueço o nome dos meus vídeos. Aqui. Deixa eu usar maconhouro aqui. Sem meu Xeon lindo não dá, né, velho? Tem que ter. Beleza, jogar lá no C. Beleza, meu Xeon lindo. Pegar o BIOS aqui também, que também tá aqui. Vou até recortar, vamos lá. Meu Xeon lindo. Então, beleza, vamos fazer um transplante de BIOS aqui. Só para ter certeza que tá exatamente igual. Vamos lá no meu Xeon lindo. Aí vai dar algum gap, porque eu nunca dei flash nela, ela vai reclamar que tem alguma coisa travada. Olha lá, falei. É o antivírus. Pera aí. Ele bloqueia esse driver do FTP porque ele é antigo. FPT, né? Ai. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tchau. Esse aqui também, tchau. Beleza. Restart. Deixa eu ver as perguntas. Ai. O que mais compensa, Caleb, é desligar a mitigação do Windows via script, que é o que está nesse vídeo aí que eu acessei agora há pouco, entendeu? É o que mais compensa. BIOS de Xeon melhorou muito, mas ainda dá um trabalho, entendeu? Ainda cansa um pouco. Não é um negócio, tipo, transparente, fácil, entendeu? Beleza, agora eu vou dar flash, vocês vão ver que ele vai para o mesmo microcode. Aí eu vou falar um monte de modelo de processador. E aí vocês colocam no chat qual modelo de processador que a gente vai
fazer o racha aqui, entendeu? Pra gente comparar o 2667 com algum outro Zion aí que vai ser eleito. Aproveitar que o Bolsonaro tá aqui, ele que manja de eleição. Ah, meu Zion. Beleza, deixa ele fazer. Ô Cadeirudo, você falou do 9800X3D. Agora que eu lembrei também, tem vídeo só para membro dele tunadinho também, viu? Timing de RAM, tá tudo certinho lá. Mas, se eu não me engano, não tá com PBO não, porque só gera um calor de desgramento e não tem muito sentido não. Mas tem Xeon para membro sim. Tem Xeon, desculpa, não. Tem 9800X3D para membro sim. Beleza, tá acabando o flash aqui já. Só ele fazer essa parte final aqui, checar e já era. Aí vocês vão ver que vai estar com o mesmo microcode do outro lado. Agora eu vou começar a ler os modelos de Xeon V4 que tem aqui na... Vai ter um monte de Xeon igual, tá vendo? Isso se eu conseguir ler, que eu tô meio sério. Ó, nota aí, ó. 2640 V4. Esse aqui eu não consigo ler. 2640 de novo. 2695 V4. 2667 já foi. 2667 já foi. Nossa, tem muito 2667. 2667. 2643 V4. Outro 2643. 2690 V4. Cara, era pra ter um 2680 aqui V4. Por que não tá? Ele é um 2667 com 2 cores a menos. Em jogo leve vai dar exatamente a mesma coisa. Ele é exatamente o mesmo DAI do 2667. Peraí que tem 2680 em algum canto aqui também. Deixa eu ver esse aqui. Peraí. É mais um V4 esse outro aqui. 2697A V4. Esse aqui acho que é 2667, né? Deixa eu ver esse outro aqui. 2667. Nossa, 2667 acho que tem meia dúzia aqui, né? Ó, era pra eu ter um 2680. Não sei onde ele tá. Mas os V4 é esse que tem. Agora de V3, eu vou ter... Peraí. H9S. H9S, Eric, que aí você consegue, suporta até overclock quando você quiser. Direto ela aparece em promoção por 200 e pouquinho. V3, tá? 1660 V3 faz overclock, então por enquanto ele não entra. 2660 V3, 2670 V3, 1650 V3 também faz overclock, não entra. 2667 V3, 2687W V3, esse aqui tem um TDP bem alto. 2699 V3, 2698B V3, não consigo ler, está muito sujo. 2630 V4 e acabou. Aí tem um 2640. Nossa, eu tenho 5 2640 V4 agora que eu vi. O 2667 vai ganhar. Tenho um dele. Tenho. Tem, é uma linha. Eu não tenho o V4 dele, que é muito caro, mas é uma linha que tem 160 watts de TDP. Ele é um processador bom dos V3. Cada um tá falando um modelo, ó. Vocês decidem entre vocês aí que eu vou ver meu bife lá, que tá na hora de eu ver meu bife, tá? Deixa eu só ver se o microcode subiu certinho. Eu não quero briga entre os amiguinhos aí não, tá? Vocês decidem qual que vai. Porque teve bastante voto pro... Acho que o 2697 esse pau vai ganhar, hein? O 90... Bom, sei lá, né? Vamos ver. Deixa a galera se decidir aí. Tirando 2 a 1. Aí, ó. Mesmo microcode, tá vendo? Continua memory timing igual, tá tudo igual agora. No multitarefa ele provavelmente vai ser um dos melhores, mas ele não ganha em jogo. Ele não ganha. Decide aí, se é o 97 ou se é o 95. Eu preciso ver meu bife lá, porque senão nada, eu fico com fome só. Deixa eu pegar o celular, que aí dá para eu responder as perguntas, e aí vocês me falam se o microfone tá funcionando. Eu vou puxar o rabicho dele para cá. Normalmente ele funciona. Deixa eu pegar o celular aqui.
2680 eu nem encontrei, mano. Eu sei que eu tenho, mas eu não deve estar. Ah, 2680 na real foi o que eu tirei, acho que da placa. Bom, não sei, tá em algum canto aí. Mas 2690 tá fácil, tá na mão. Deixa eu tirar a água de gelo de novo. E aí vocês me falam se o áudio não cortou. Que aí eu vou respondendo as perguntas. Ó, vocês não entram num acordo mesmo, hein? Olha. 2697 AV3. Os caras não sabem ser amigo, entendeu? Cada um quer testar o seu, entendeu? O cara tem um 2695 em casa. Não, mentira. Ele não vai ter esse processador em casa, é bem raro, né? Mas o cara tem um 2695 em casa, ele quer testar o 2695, entendeu? É isso. Aí o outro, que é o Xeon Magnânimo do X-Pirosca aí, quer testar o outro Xeon, entendeu? Ó, de verdade, escolhe o modelo aí, senão eu vou ter que fazer uma votação, mano. Não, aí não vai ter graça, né? Eu já sei quem vai ganhar aí. 2695 ou 2697 AV4, é só ver o Alcor Boost, né? Vocês vão querer fazer isso mesmo, de verdade. Porque eu não tenho 3H9S. Eu precisava manter o 2667, porque eu sei que ele vai estar entre os finalistas. Eu não posso descartar ele de cara, porque eu sei que ele vai estar bem colocado, entendeu? Bem colocado, tipo, ele vai ganhar, tá ligado? Mas não conta pros outros não que ele vai ganhar. Né? Eu não tenho 3H9S, vocês estão abusando muito, é duas câmeras, não são três, vocês entenderam? Ô HMAC, seu voto só conta uma vez, velho, não adianta você falar 5 vezes, não vai contar 5 vezes o voto, não adianta. Nossa, agora que eu lembrei, minha mãe mandou macarrão pra mim também, que da hora. Eu tô achando, ó, o que a gente pode fazer é tentar testar ele rápido, e aí, depois de testar ele rápido, eu faço um extra entre esses dois. Mas o 95 vai apanhar que é nem criança do AV4. Essa que é a real mesmo do tio ingênuo aqui, é que ele vai apanhar feio, tá? Porque é o mesmo tipo de die, é o die grande, tá? É o die que é um die a partir de 16 cores, que é usado aí nessa linha de processador, só que um é tipo 3.1, o outro é 2.6, entendeu? Ele vai apanhar. Mas eu não tenho problema nenhum em bater nele, viu? Pra mim é de boa, é sossegado. Eu só preciso estar com o meu bifinho aqui e o macarrão que eu ganhei da mamãe, aproveitar que eu ganhei, né? Que não é sempre que eu dou essa sorte. No geral, ela não me dá comida nenhuma, é um sofrimento sem fim. Ah lá, bifinho ancho. Cara, o mundo pra mim podia acabar em bife ancho, viu? Sem zoeira, podia não ter mais comida nenhuma no mundo. Respeito os vegetarianos, mas, cara, bife ancho é bom demais, velho. Bife ancho é bom demais. Eu só não achei meu amolador da faca aqui, então vai ser um trabalho meio complicado, mas... Tá bom, tá marmorizadinho. Tá bom, tá bonito aqui, tá bonito. Mas acho que vai dar pra cortar uns bifes bonitos aqui. Vai grossinho mesmo. Porque eu não vou cortar bife fino, porque depois eu ponho no fogo e vocês não me falam pra eu ir buscar carne, aí eu tosto a porcaria do contrafilé inteiro, entendeu? Então eu vou cortar bife gordinho. Pra não ter tanto problema assim. Aí. E mais um bifinho. Aí, boa. Deu pra gelar os dedos do bife aqui. Beleza, vou pôr fogo baixo, porque nunca dá pra confiar em vocês. 2680 vezes 2690 não tem nem graça, velho. Vai dar 10 FPS de um pro outro. Um dá 90 e o outro dá 100, entendeu? Vai dar uma pouca diferença. Eu vou começar com o que teve mais voto, né? Que é o 2667. V4 contra o Xeon Supremo, Mega, Super, Ultra Blaster, o 97A V4, entendeu? Que é o Xeon Supremo do Castelo de Grayskull aí, que é isso aí, entendeu? Beleza, eu cortei o bife, tirei o macarrão. Ó, marca aí, hein, vocês não vão me sacanear.
uns 7, 8 minutos, vocês me avisam, pra eu ir lá virar o bife, porque senão eu vou estragar meu contrafilé, eu vou ficar triste. Ah, o primeiro vai ter que ser ele, velho, vai ter que ser o AV. Nossa, tá muito quente aqui dentro do quarto, eu fiquei um tempo fora, fica muito claro que, tipo, não tá legal isso aqui. Bom, deixa eu tirar essa bandeja aqui também, ó. Né? Bom, o do cooler sem, ó, a gente já até sabe quem vai ganhar, tá? O do cooler que não tem LED vai ser o 2697 AV4. Então a gente já sabe que o outro vai ganhar, né? É a lei. Não ganha nunca o 2690 do 97 AV4, não. Ó, já desliguei. Secar a mão porque ela tá molhada que eu tava lá no bife. Vou soltar o cooler aqui que ele não tá nem preso. Ah, mas você vê que ele dá uma boa sustância, tá vendo? A galera acha que não resfria. Eu só não quero fazer bater na placa de vídeo, né? Beleza. Eu não devia ter nem parafusado isso aqui, velho. Só dor de cabeça. Saca? Bom, como o 2667 não vai perder nunca, eu vou deixar até esse mecanismo pro canto aqui. Quer dizer, não vai perder nunca assim. CS eu tenho certeza que ele vai levar por muito. Agora, nesses jogos novos aí, eu não sei, porque eles usam muito core, entendeu? Não sei o que esperar não, viu? Pode ser que dê um empate meio técnico aí, né? Alguma coisa assim. Vocês viram que eu peguei com o outro braço para não cobrir a câmera 200%? Eu só não sei desparafusar direito com o outro braço, mas tá ótimo. Beleza, fica aqui em cima da fontinha. Solta você. Solta você. Abre. Faz o transplante. Transplante. Beleza. Eita, já instalei errado. Devia ter encaixado melhor o mecanismo de retenção. Fica você aqui. E onde que tá a pasta genérica? Eu usei ela, não lembro onde eu taquei. Não, ela devia estar aqui, viu? Não, sem pasta eu não vou fazer isso não, porque isso aqui esquenta. Caraca, onde que eu pus a pasta genérica, mano? Não tá aqui. Nossa, tá muito quente esse quarto. Sinceramente, perto do que tá lá fora. Lá fora tá gostosinho, né? Cara, que fim que eu dei na... Ah, deixa eu tirar essas bandejas de processador aqui, peraí. Ah, tá embaixo, tá vendo? Foi o que eu falei. Pô, pasta, que senão é mancada, né? Se não colocar pasta é sacanagem, né, mano? Deixa eu colocar um... Aí, ó, maiorzinho. Mas eu não vou prender o cooler, tá? O pessoal do sindicato dos coolerários aí, que tem os coolerários, né? Não vou prender o cooler. Ele vai prender na base do calor e do ódio. Aí, ó. Prende na base do calor e do ódio. É assim que é, entendeu? Mas ele tá ligado e tudo mais, tá? Ele não tô sacaneando tanto, não. Só não tá... Ele só não tá... Como é que fala? Ele só não tá parafusado, mas não precisa, não. Deixa eu ver que ficou umas perguntas pra trás. Os chorizos são top, velho. Ah, o de Búzios, mano. Ryzen tem que ser série 5000. Senão não vale a pena. Bom, eu não iria nem pra 5000, mas 5000 dá diferença já. 3000 não rola, não. Eu não tenho 96 V3, eu tenho o 99 V3. E... Bom, não vou dar opinião, vai, senão fica estragando. Beleza. Zion Rei. O LED vai roubar, né? Vocês já sabem que o LED vai roubar, né? Mas a vida é assim, né? Só ganha quem rouba. Bom, vamos fazer o double check de novo, né? Ó, do lado direito, do lado esquerdo, na verdade, né? Do lado direito. Nossa, aí tá muito pequeno para eu enxergar. Pera aí. Aí vocês estão forçando a amizade, ó. Continua 2667, mesmo BIOS, mesmo microcode, mesma placa de vídeo, mesmo disco, mesma memória, mesmo tudo, tá? Deixa eu clicar aqui, 2667 V4.
No canto direito, quer dizer, na verdade na tela inteira agora, porque a gente colocou na tela inteira. 2697AV4, mesma quantidade de memória, quad channel, NVMe, blá blá blá, blá Radeon, tudo, tá? Ah, tem só USB que eu vou arrancar aqui, ó, pronto. Tinha uma unidade a mais. De novo, só para conferir se ele pegou os canais de memória certinho, vou soltar aquele MLC, tá? Só para ver se ele deu a banda de memória, porque às vezes quando você troca o processador, falha um slot PCIe, falha a memória e tal. Não, não é, Augusto. O melhorzinho para jogar é o 2667V4, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? O Unlock, ele traz problema de alocação de cache e de memória, tá? Não dá para tratar processador como um cartão de super trunfo, entendeu? Não dá para olhar lá, potência máxima, 3.8, ganhou. Não é assim que funciona, a arquitetura é mais complexa. Deixa eu ver o bife, porque vocês não me avisaram do bife. Aguenta aí. Cara, eu fiz uns bifes muito gordos, mano. Tem bife de uns 4 dedos aqui. Eu vou deixar o fogo bem baixo, que pelo menos eu não estrago a carne, se eu esquecer-me. Deixa ele aqui, aí. Beleza. Deixa sem tampa. Eu falei de arquitetura, vocês repararam que eu tô com mais banda de memória aqui, sendo que eu tô com a mesma memória? Por quê? Eu não vou responder agora, eu vou perguntar. Por que tá com mais banda de memória? Sendo que é o mesmo pente, é tudo a mesma coisa. Por que mudou? Não tem, o S, não tem como acontecer isso. É impossível. Eu tenho um 2699 V3, inclusive. E ele já apanhou do 2667 e a gente põe ele para apanhar de novo. Fica tranquilo, não tem problema. Não tem como acontecer isso. Tá? O que pode acontecer é que testaram errado. Isso acontece bastante. Né? Ele não é um processador ruim, mas em jogo ele não vai ganhar. Né? Tá, e de novo, por que tá dando mais banda de memória aqui? Sendo que eu tô com a mesma memória, com a mesma velocidade, com o mesmo timing, com o mesmo tudo. Vamos começar. Vamos do começo, vai. Ó. CPU-Z, quase esqueci que vocês gostam desses brinquedinhos de super trunfo. Vamos lá. Quase que esqueci desse mano. Se a GPU tiver 100%, sim, mas ela não vai estar 100%. Esse que é o lance. São 2 controladores de memória e 4 fileiras com 2. Vocês gostam de falar de anel? Eu nem ia falar de anel, mas vocês gostam de falar de anel. Tem 2 anéis aí. 2 controladores de memória, 4 fileiras de cores. É o mesmo, é a mesma linha de processador, mas é outro design. Entendeu? E realmente tem 2 anéis. Completos, inclusive, no caso desse processador. Que tem processador que é um anel e meio. Né? Vamos lá, vamos primeiro de CS, que o CS é rapidinho. Não, cara, CPU-Z é usada há muito tempo. Eu entendo os caras usar, não tem problema. Pode comparar CPU-Z com CPU-Z, mas CPU-Z não é FPS. CPU-Z não, tem pouca relação com FPS, na verdade. Esse que é o problema da galera. Né? Agora, o que tem acontecido, e o BF é prova disso, é que os processadores de muitos cores têm ido super bem no BF. Tá? Tem do 2699, o @S. O 2696 eu não tenho, o V3. Beleza, deixa eu carregar aqui, deixa eu ver. Tarará. Nossa, por que eu abri Call of Duty? Cara, é uma noiice, né? Aí não dá. Como é que eu vou comparar mamão com laranja? Vai ficar difícil. Deixa eu ver se ele trocou aqui. Beleza. Beleza. Custom none 0. Tá bom, aqui tá certinho. Fora que a gente acabou nem abrindo o Call of Duty no final, né? De tão vaiado que ele tá.
Então, eu dei um exemplo, acho que umas duas lives atrás, na semana passada, ou Verdade Libertária, que, cara, eu posso ter 5 tuzilhões de gigahertz. Aí você imagina uma rodovia passando uns carros mó rápido, só que eles não estão levando informação nenhuma no porta-mala. Por quê? Porque não tinha, a RAM é lenta, né? Então, não resolve. Não resolve. Inclusive, assim, o 5500X3D, o que me irrita dele é que ele é um processador ruim no desktop. Ele é lerdo. Ele não é da hora. Quando o cache extra dele não tá em ação, que é mais coisa de joguinho, ele é lerdo. Ele não é um processador legal de você usar no dia a dia. Mas vai super bem nos jogos, e no CPU-Z ele é um desastre, porque ele é um processador ruim. Né? É esse que é o lance. Agora, eu acho que o @S aí tem um caso bom com 2699, 2696 V3, sem unlock e com desligando o core. Aí eu acho que tem um caso bom, porque aí eu vou ter um Xeon X3D, que não é X3D, porque o X3D é porque o cache é estaqueado, é um em cima do outro. Tá? Aí, na verdade, é só um monte de cache. Então, aí talvez tenha um caso de pouco core e com mais cache, aí pode ter vantagem. Mas o unlock não. O unlock, principalmente nesses modelos, é um gap infinito, velho. É triste. Raiden 3 não presta. Cara, Ryzen, se for um 5700X da vida, um 5600, desculpa, X, ele é legalzinho. Eu não acho que vale a pena trocar do Xeon, mas ele é legal. Agora a série 3000 não pega não, é triste mesmo. Ô Bolsonaro, você arrumou a verba lá pra nós? Na moral, sem gambiarra, é verbalista, legal, tá? Sem gambiarra. 5070 Ti tá cansadinha já, hein, Gabriel? Cara, eu não sei. Vamos ver aqui que vai dar. No CS eu sei o que vai dar já. O 2667 vai atropelar por um caminhão. Mas nesses jogos tipo BF, o BF usa bem um monte de core, viu? O BF usa legal uma pá de core, né? É... 5070 Ti, ela tá meio que. Assim, você baixou a qualidade, bicho. Cara, roda, vai rodar qualquer coisa. Tem o. Acho que é Low Spec Gamer, se eu não me engano. Tem até um utilitário lá que é para deixar tudo parecendo Minecraft. Mas eu acho que passa de um ponto assim que vira mais diversão do que qualquer coisa, entendeu? Porque, tipo, uma 5070 Ti, ela é bem ruim perto de uma, sei lá, 580. Uma 580 deve dar quase o dobro dela, entendeu? Ela é fraquinha, né? Não acho que vale a pena porque ela não performa bem no Xeon. Ó, 140 de P1 e 378 no 2667 e aqui, não sei porque peguei mouse errado. Ah, foi bem, mas assim, 127,338. Bem foi. Não, totalmente Minecraftável fica, né? Ó, 140, 270, 378 contra 300. Não, perdeu. Claramente perdeu. Tá? Mas aqui eu sabia, ó, o melhor processador do mundo, segundo os youtubers de sucesso, tomou a primeira invertida. Vamos pro próximo. Ela, mas aqui eu sabia que ele ia perder, com certeza. Sem sombra de dúvida. Então, se você tem um processador simples, ô Vinícius, é melhor pegar a AMD. A AMD é mais leve para o processador. Tá? Qualquer modelo. Qualquer modelo que encaixar no seu orçamento. Vamos. BF ou. Bife! BF ou PUBG? Escolhe aí, põe no chat. Seus picaretas, vocês não avisam, né, mano? Vocês não avisam nunca, velho. Impressionante, mano. É contra filé, tá caro, irmão. Faz isso não, pô. Mancada, velho. Mancada é mancada mesmo, tá ligado? Sacanagem.
Sacanagem, irmão. Tá bom, ainda bem que eu fiz com 4 dedos bife, aí não tem como queimar. Só meter um salzinho aqui. É tipo churrasco, é só um sal grosso e já era, irmão. Nossa, com tanto de sal aqui, tomara que não tenha problema de pressão alta, viu? Porque senão já era, tiozão. Os caras não avisam, velho. Não tem jeito, mano. Ainda bem que eu deixei o fogo no mínimo do mínimo, porque eu já conheço meu público. Inclusive, eu acho que é de propósito, às vezes, viu? Que a galera não avisa. Mas deixa pra lá, velho. Beleza, temperinho, salgado. Macarrão da mamãe. Quase que eu quebro o prato, mas tamo aí. Ah, é por aí mais ou menos um contrafilé, uns 50 pau. Mas deu pra salvar. Deu pra salvar, deu pra salvar. Não, não tem nada a ver com o X8. Eu já vi uns 10 canal falando do X8 e me dá uma certa vergonha alheia, Rodrigo. O problema da NVIDIA é o driver. O problema da NVIDIA é a arquitetura. Eu não tenho acesso a dados suficiente na NVIDIA para saber se é o driver ou se é a arquitetura. Eu acho que é o driver porque no DX12 é pior que no 11. Mas não tem nada a ver com o PCI 8X. Se você pegar uma 9070, desculpa, uma 5070 Ti, que é o PCI inteiro 16X, continua o mesmo cocô de pombo. Então, assim, a única coisa que me traz quando eu vejo esse tipo de coisa é vergonha alheia. Não tem nada a ver com o PCIe, é a arquitetura. Nada. PUBG, tá bom. Já que o ISO tá gritando que nem um louco, e o PUBG é bom porque eu consigo comer em paz, entendeu? Também tem isso. Então o PUBG ganhou por bastante. O PUBG ele é vantajoso porque eu como em paz. Eu meti só sal no bife, velho. Não coloquei nada. Coloquei nada. PUBG tá sempre no DX11E também, viu? Inclusive eu desconfio que o DX12 no PUBG fique pior porque tá rodando na NVIDIA, viu? Meu nome é Davi, o HMAC. Eu não acho que vale a pena não, Emanuel, porque a MI50 dá o dobro dela e custa 700 pau. Eu moro em São Paulo, aqui tá uns 50 e pouco o contrafilé. Aqui é caro. Aqui tem macarrão que minha mãe mandou pra mim, um milagre, que normalmente eu não conto com essas regalias, e contrafilé. Eu vou te falar, Matheus, eu me divirto mais com essas latas velhas aqui, com os Ions, do que com os PC de grife, velho. De verdade. Eu tenho uma. Aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma 4090. Eu tô usando ela de suporte pra fonte, pra fonte não cair, entendeu? E às vezes que eu joguei um pouco de Zombies lá, que é o do Call of Duty, né? Ih, peguei o teclado errado. Eu tava jogando com uma 9060 XT, num Xeon, entendeu? Eu tenho 14700 KF, 4090, tá aqui, ó. Eu pego ela na mão pra vocês verem. E eu joguei com uma 9060 no Xeon, que era o que tava na mão, entendeu? A vida é assim, entendeu? Às vezes você... Ah, não abri o overlay. Às vezes você perde, outras também, entendeu? Que é isso que você mandou aqui, Fly? Você mandou 99. Ah, só pra testar, tá? Porque não veio mensagem nenhuma, não veio nada. Isso que eu ia perguntar. É tipo isso aí, é isso aí mesmo. É clássico. Aí, beleza, temos overlay. Vou meter um ready aqui, meter um ready lá, aí eu posso só responder as perguntas e jantar numa boa, entendeu? Aí sim, aí dá pra mastigar direito. Minha mãe sempre falou pra eu mastigar melhor minha carninha, que eu não faço, na verdade. Deixa eu ver. (2067) Cara, 9060, velho. Facinho, Gabriel. Vai de boa.
Como assim a taxa? Você fala o tanto que o YouTube fica pros, pro superchat, essas coisas, eles ficam com 30%. Lá no LivePix é merrequinha, o YouTube aqui fica bastante. Então, eu só compraria uma 50-50 se eu tivesse um processador tipo, sei lá, 12600KF pelo menos. Brasil, infelizmente, né, caso você não seja muito fã, tem que ser AMD. Um 900X3D tá com uma camada grossa de poeira em cima. Não entendi, Flávio, as figurinhas. As figurinhas padrão, eles não cobram nada. Eu até falei com um amigo meu que ele fez um símbolo novo para mim, ele ficou de fazer os emojis novos, mas vai ver que você tá falando de algo que eu não sei nem o que é, entendeu? Ah, não, mas aí a 6800 é bem mais forte que a... É que eu tenho um problema que é o seguinte, Matheus. O meu monitor aqui principal, ele é um monitor 4K. Então, assim, né, eu tava jogando nele com a 9060 XT, porque eu sou aventureiro. Mas dá, você consegue jogar no 4K. É que tem que colocar o upscaling até umas horas. Mas se você tiver uma placa um pouco melhor, no 4K conta pra caramba, entendeu? É, realmente conta. Ah, o 5700 é legal, José. É da hora, é da hora. Olha, o Vinícius, eu acho que nem subiu direito ainda. Eu acho que vai subir mais. Acho que vai subir mais, essa que é a real. Aí depois vai cair, mas eu acho que demora no mínimo um meio ano pra cair. Vai demorar um tempinho, entendeu? Eu sei que eu corri, comprei mais SSD, memória eu tô mais ou menos e. Hã? Dá pra jogar de boa em 2K ou 4K. Na real, Eric, quanto mais você aumenta a resolução, maior é a tendência que você tem de ter um processador mais livre, porque carrega muito a placa de vídeo. Né? Uma 9060 XT no COD, por exemplo, por mais upscaling que eu coloque no 4K, cara, ela não mantém 100 FPS. E o Xeon mantém 100 FPS uma boa. Né? Então tem isso. Né? Cara, ô, Matheus, como é que aproveita o 11 do 11? 11 do 11 do ano que vem? A gente tá em dezembro, mano. Não é 12 do 12? Cara, eu nunca comprei Samsung Bidai, que não era Bidai, tá? Mas eu nunca comprei Bidai da Juhor. Eu comprava daquela... como é que chama? Eu não tô com ela na mão aqui, pá. Mas assim, eu nunca comprei chinesa que era de mentira, não. Flix, que Eu mandou já peguei 20 memória RAM reais. deles, que era pior que as Tem minhas boatos que os preços da oficiais, Rugpool né, só Bidai. vai subir por uns Mas era 2 boa ainda, era anos. só pôr mais tensão e boa. Pula na água, pula na água. R$ 600 conto mais, amor, não é não, infelizmente. Ô Lucas, faz anos que é assim, que a AMD empurra mais FPS, um processador mais barato. É que antes eu não dava tanto foco nisso, porque eu tinha 13900K, 12700, 12900, então não aparece essas coisas. Quando eu comecei a testar firmezinho, eu falei, meu Deus, que abismo. Precisa avisar os caras que é um abismo. Foi isso.
Ah, sim, Lucas, sempre a AMD vai ser melhor no Xeon e no M4, com certeza. É, 4/8, né? 4790K, vai melhorar muito. E não, isso, se tá sem retorno é porque eu fiz besteira, não devia estar não, pera aí. Ah, eu sei por quê. Pera aí. Não, LivePix. Pera aí. Deixa eu ver. Não, devia estar com LivePix sim, eu coloquei no Can Split, pera aí. Cara, o LivePix podia deixar eu testar o LivePix, né? Ele fica com as frescuras aqui. Na verdade o LivePix não tá abrindo no site. Será que é por isso que não tá chegando aqui pra mim também? Eu fui abrir um tab pra ver, né, os recepcionados e tal. Eu vou deixar o tab aqui. Deixa eu pôr o spec aqui. E aí a gente zera as métricas. Ó. Tira o HUD. Beleza, agora tá um contra o outro aí. Tá o... Bom, tá escrito, né? Lado esquerdo 2667, lado direito o AV4. Deixa eu ver por que o LivePix não quer. Ele não abre nem o site, velho. Cara, eu não sei se é alguma coisa na minha conexão, mas não tá abrindo nem o site. Eu vou tentar abrir no outro navegador, peraí. Não tá mesmo. Alguma coisa na minha conexão, ô Fly? Eu tô sem retorno mesmo, inclusive, de áudio. Eu tô sem retorno. O problema é que eu não vou conseguir dar playback porque eu não tô conseguindo acessar o site. Coloque o que você escreveu aí no chat. A hora que você abrir o site, eu dou play de novo. Eu tô sem retorno porque eu vou ter o retorno com o microfone que eu comprei, que aí tem fone sem fio. Eu tô sem retorno de áudio nenhum. Eu zerei o áudio aqui por causa de áudio de jogo, se eu não me engano. Mas eu deixei sem nada de áudio. Sim. O PUBG tá usando bem mais core, tá vendo? O PUBG tá usando bem mais core. É que aqui o melhor é você acompanhar pelo 1% low e pela média. É que mesmo 1% low. Os dois estão um pouquinho melhor também, de qualquer jeito. Não, tem BIOS novo que tá funcionando também, Gabriel. O XFX. Peraí que eu tô com a boca muito cheia. XFX também tá vindo BIOS novo. Qualquer BIOS da 9060, 9070 de maio pra frente é certeza que funciona, tá? Mas eu já compraria a S-Rock para não ter certeza, mas já me vieram reportar de 2 modelos da XFX que funciona, tá? Depende do momento também, viu? O que acontece, com o PUBG é o que está acontecendo com os outros jogos. Eles estão usando o multicore muito melhor do que usava antes. No CS foi lavada, né? No CS foi 320 a 380 FPS. Mas o CS não usa um monte de core. LivePix, parabéns pelo conteúdo e ajuda a comunidade. Eu não acho que vai se manter esse tempo todo não, Fly, porque isso é um complô desgraçado. Isso é uma safadeza sem limite, entendeu? Então eu não acho que vai ficar esse tempo todo. Mas eu posso estar errado. Eu acho que alguém, né, de governo americano, alguma coisa assim, vai entrar e vai dar uma butinada nesses caras, né? Mas eu posso estar errado. Eu queria que esses caras fossem pra um arrebento, entendeu? Porque realmente tá melhor, tá da casa aí de
Ah, é pouco, né? Eu vejo mais por 1% low, tá? Realmente tá melhor, mas no 1% low é besteira, entendeu? Eu tava esperando isso no BF, eu não tava esperando aqui não. Eu achei que. É, cara, ele tomou uma gapeada, hein? Ó, agora que abriu o mapa, ele tomou uma gapeada. O 2667 tá melhor agora. Depende do lugar. Tem uns buracos nesses mapas que parece uma outra dimensão, entendeu? Cai de 200 FPS pra 80, eu não sei porquê. Vai nada. Memória RAM que os caras estão usando para IA, para os servidores de IA. É... E lá vem o Alan com 2690. É... É DDR5 que os caras estão usando já. Cara, isso vai começar a aparecer como sucata daqui meia dúzia de anos para frente. A gente vai estar lá perto de 2030. É, o que parece é que quando tá tudo devagar, né? Agora que os caras estão no carro, tá mais agitado. O, o 97AV4 dá um pouco mais de FPS. Agora, agitou, o 2667 ou empata ou fica melhor. Precisava pegar uma quebração, entendeu? Não, continua fabricando DDR4. Não tem BIDAI. BIDAI não tem, mas o DDR4 fabrica sim. Fabrica porque tem um monte de appliance de rede que precisa de reposição. Tem um monte de servidor que ainda tem garantia que precisa de reposição. Agora vai ficar marasmo, o 27AV4 vai estar melhor. Agora, na verdade, PUBG, ele tem um assunto interessante que, assim, a gente pode testar também. Quer ver? Deixa eu tirar o overlay. A gente pode vir aqui, vai ter que entrar, isso vai ter que sair e entrar, né? Mas a gente pode testar isso aqui, ó, também, ó. Que todo mundo tem medo de testar, que é DX12. Por quê? Porque DX12 na AMD não é gapeado que nem na NVIDIA. Na NVIDIA é gapeado pra caramba. Aí os caras acham que é problema do PUBG e pode ser problema da NVIDIA. Ah, confirma aí, eu não vou sair agora mesmo. É. Ah, não, tem uns buracos no mapa que é tipo uma dimensão paralela, entendeu? Um negócio que não faz sentido. Mas é isso aí que tá aparecendo mesmo. Movimentou rápido, o 2667 vai para frente. Ficou parado, o, o 97AV4 foi com o FPS mais alto. Elas diminuíram, elas não pararam, elas não podem parar full, porque tem uma base de servidor gigante instalada e memória da pau. Só trocar. Não pode parar full. Tem firewall de rede, switch, tudo usa o DDR4. Pode ser que elas parem até o varejão, assim, né, para vender mesmo. Mas eu ainda acho que tem um pouco, inclusive. Mas tem. Eu não sei se vai dar tempo de testar, o Augusto, mas a gente testa também, entendeu? Ah, e pra quem é velhão de PUBG, sabe que esse FPS aí tá animal, velho. O que você tinha na época do 7700K, nossa, era horrível, velho. Era horrível. Você conseguir isso tudo de FPS lá. Você vê, ó, movimentou, o 2667 pula na. Mano, eu vou colocar DX12, velho. Eu vou ter que testar isso. Porque eu sei que os caras que jogam PUBG falam mal do DX12, mas eu acho que é gapiagem da Nvidia. Não é do PUBG. Eu vou ter que meter o pé. Tem que meter o pé, ir lá de novo.
Não, BF ainda não. Quase me engasguei. É, não, não é o mesmo mas eu imagino que eles têm um espaço, eu não sei como são as fábricas por dentro, né? Mas eu imagino que eles têm um espaço fabril e uma equipe de funcionários para poder trabalhar. Então eles deslocam de um canto para o outro, mas a areia, entre aspas, é a mesma, mas muda a máquina, porque é outra litografia, é outra coisa. Tá? Mas eu imagino que eles despejem capacidade fabril para cima de coisa que tem mais margem. Porque as empresas elas não são mais empresas de dono, elas são empresas de acionista. E o acionista, que apareceu aqui Sub-Zero do nada, velho? E o acionista quer que se dane, ele quer ganhar dinheiro. Né? Por mais que depois que ele ganha dinheiro, vende, a empresa pode quebrar depois. Entendeu? É legal que tá lá o FSR4 disponível no PUBG, nem FSR tem. Cara, ele vai voltar no mesmo ainda, legal, hein? Aí me poupa um esforço, hein? É, mas faz 300 alto o HGT. Ele faz 300 alto, sim. Por enquanto tá bem ruim. Deixa ele ver se ele estabiliza, que por enquanto tá o 1% low, tá 2 frame. Talvez tenha sido uma má ideia passar para DX12, viu? Eu vou esperar um pouquinho enquanto eu vejo o chat. Depende, Gabriel. Você vai fazer o quê? Você vai só jogar? H9S. Tem BIOS, tem tudo prontinho. Você vai colocar um monte de placa de vídeo, MR9A Pro ou MR9S. Conhece alguma atriz que trabalha com... Quem que quer pegar DRT? Você ou Nobre Negreiros? Eu não entendi a pergunta. Depende da implementação. Teoricamente era para ter FPS mais alto. Não sei, mas deixa ele... Me parece que ele tá gapeado. Olha o 1% low como bate 8 FPS toda hora. Me parece que ele tá gapeado. Eu vou dar mais um tempinho, né? Que pode ser que ele está... deixa eu tirar o HUD, é verdade. O HUD aqui é bugado. Deixa eu tirar o HUD e ver se melhora. Vou resetar as médias e deixa rolar. A memória é 2.400 sempre. O PUBG gosta de memória mais alta, mas no Xeon não tem como, né? Você não consegue subir. Roda, velho. Vai rodar. Opa! GTA? GTA vai rodar numa 580, velho. Certeza que eles não vão bloquear. O problema não é o DX12, o problema é que a implementação no PUBG é ruim. Mas, assim, o ruim aí tá 1% low, ele tá oscilando muito, mas a média não tá ruim, não. Se você vai ter só uma placa de vídeo, H9S. Mesmo que você vá trabalhar ou não. Não. Bolsonaro, pra você estar preso, eu acho que um setup tá bom, velho. Não é todo mundo que tem um PC assim no presídio. Né? Na verdade, pouca gente tem um PC assim no presídio. Né? É... Aí precisa ver o que você joga, entendeu? Tem isso também. Se for CS, tá de boa, o processador não vai pesar tanto, placa de vídeo podia melhorar um pouquinho, mas beleza, né? Depende, quando anda, aí que tá o infeliz. Se o cara ficar só camperado o round inteiro, o 97A ganha. Se o cara andar, o 2667 passa na frente. Tá vendo? Andou, passou na frente. Agora, o DirectX no modo 12, o 1% low tá oscilando muito, tá vendo? Eu não sei se tá marcando errado, eu precisaria estar jogando, eu precisaria estar com a mão no mouse para ver se ele tá com esse stutter todo, que não parece tá, né? Agora, do ponto de vista de jogar mesmo, eu vou dar empate, porque na verdade o jogar é você andar, não é você ficar camperado. E andou, o 2667 passa na frente.
né? Por questão de latência, muito provavelmente, né? Agora, ficou parado, o AV4 ganha. Cara, estatisticamente, Bolsonaro, ninguém tem um celular na cadeia também. Acho que cai na mesma estatística, não é? Do PC, né? Ah, você tá falando que ela fica pendurada? Chama riser. Isso aqui que você fala, né? O chicotinho que fica aqui pra fora, né? É, riser. Ó, mexeu o 2697 AV4 HP, velho. É batata. Eu daria. Quer ver, ó? A voz do povo é a voz de Deus. Vamos de novo. Quer ver? Enquete. Vamos lá. No PUBG. Pronto, vocês votam aí. Pronto. Mais fácil. Não, os caras têm mulher, tem churrasco, tem celular, tem droga, tem cigarro, tem tudo na cadeia. Entendeu? Tem tudo na cadeia. Tá quase empatado. Depende do cabo, MKR. PCIe 3 é barato. PCIe 4 é mais ou menos. PCIe 5 é muito caro. Depende do cabo. Cara, um Xeon pro Nicolas trazer, tem um Xeon que chama 9800X3D. Como vocês são políticos, é de boa, nem custa caro isso aí, é de boa, entendeu? Só pedir esse aí que ele vai bem, tá? Cara, não é que deu quase empate? Cara, 57 a 43, mano, eu vou dar empate. Bom, tá, eu não vou dar nada, velho, que senão os caras vão reclamar, vão falar que eu tô sendo tendencioso. Deixa eu só voltar pro DX11, que eu não achei uma boa ideia isso aqui, não. Vamos desembatar no BF6, né? Eu acho mais justo. É um jogo mais novo. E tem uma grande chance dele levar lá, viu? O AV4, que ele tem o dobro de core. Desembatar no BF, né? Porque o CS, o 2667 levou com muita folga. Levou com quase mais de 15 para 20%. Aqui, eu acharia mais legal dar empate, mas o AV4 ganhou por 7%. Tá? Vamos desempatar no BF e o BF tem uma boa chance do 2697 AV4 ganhar. Coitada da mulher do presidiário, pô. Tadinha desamparada. Mas, cara, gastar o dinheiro dos outros é fácil, velho. Entendeu? É barato gastar o dinheiro dos outros. É de boa. Sossego total gastar o dinheiro dos outros. Eu não lembro quanto. Esses aí são tudo 4, a maior parte, viu? Eu não lembro quanto foi, porque eu devo ter uns 15 deles, velho. Mas não é muito caro, não. Até o fim do ano acho que não rola bazar ainda não, viu? Sacanagem, hein? Até no Windows 10 os caras gapearam, hein? Mancado isso aí. Vamos, filho. Ah, contra filé você tem que ouvir as mastigadas, né? Normal.
Deixa eu chamar uma amiguinha aqui, peraí. Legal que eu chamo e não aparece, não aparece lá no Steam, velho. Que coisa lesada. Que será que vai dar, hein? O desfecho final, hein? Até deixar o overlay na tela aqui, ó. Eu não gosto de RAM. Ah, eu tenho um muquinho, ó. Eu tenho um muquinho aqui, ó. Eu não gosto de RAM 5200 porque eu mexo bastante com Intel e no Intel conta muito. Mas, mano, por esse preço, marcha. Sei lá quando que vai ter RAM num preço bom, entendeu? Não duvido não, viu, Fly? E vai continuar tendo cheater do mesmo jeito. Mas não se preocupa, que a galera do Zinho vai reagir, entendeu? Não esquenta a cabeça com isso, não. Cara, eu comi tanto bife que eu esqueci do macarrão. E pior que ainda sobrou bife aqui ainda. Ai, deixa eu pôr aqui do lado. Nossa, ela pôs até que bastante macarrão, ela tá generosa. Não, mentira, minha mãe é boazinha, tô de sacanagem. Ela só não gosta de eu ficar escalando comida, entendeu? Mas ela é boazinha. Essas GPUs aqui eu vou ter que baixar o scaling. Elas estão. Bom, deixa eu entrar no round, vai. Elas estão muito alto o uso. Não tem como, infelizmente. Se o 97 AV4 tá lado a lado, não tem como o 2690 passar, não. Aqui eu tenho. Bom, se bem que é, não, pode ser, vai. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Ah, lá vai eu ter que alinhar as câmeras de novo, entendeu? Cadê o boneco? Putz, ele tá olhando pro outro lado. Não, ele tá olhando pro outro lado. Ah, cara, eu quero morrer com esse jogo. Por que não tá baixado? Não, baixa, retardado. Cara, é muito ruim de alinhar as câmeras aqui, velho. Na boa. Bom, eu acho que eu vou ter. A gente tá tomando tiro já. Deixa eu ver se eu consigo ir pra frente. Cara, isso aqui é empate. É que um boneco tá andando mais rápido que o outro, sai, boneco? Um boneco anda mais rápido que o outro, mano. Levanta, levanta. Aqui dá um pouco. Né? É que eu não vou conseguir exatamente a mesma câmera. Porque eu não consigo colocar um boneco dentro do outro. Ele não deixa, quer ver, ó? Ó. Deixa eu pegar o teclado aqui, ó. Ih, já era. Ele não deixa um boneco dentro do outro. Não tem spec isso aqui, tem? Mas aqui. Ah, não, aí só porque eu falei de 1% low, caiu para 6 aqui do lado também. Eu ia falar que o 2667 AV4 tava melhor 1% low, só que aí ele deu 6 também, olha lá, porque caiu no menu. Pô, podia ter spec aqui, né, velho? Porque eu vou dar deploy, ele vai cair em qualquer lugar, entendeu? Ó, vou dar junto, ó. Deu, será? Ah lá, não, ó. Deixa eu andar. Já morreu. Cadê o cara pra me matar? Mata, mata, mata. Cara, eu precisaria de um benchmark aqui. Eu precisaria de um benchmark pra comparar. Tá muito perto. Libera o deploy. Ah, saiu em outro canto já. Não tem nem. Não tem nem benchmark aqui, nem spec, né? Cara, eu não vou andar até lá, não. Vai dar muito trabalho. Pera aí. Já mataram de novo.
Squad Management. Eu não consigo, não dá pra ficar spec, né? Peraí. Não. Volta. Eu não consigo dar kit se eu quiser? Não, né? Ah, consegue sim. Ah, dá pra dar kit do jogo. Legal. Não tô nada. Cara, eu preciso de um teste melhor. Isso aqui tá muito perto e eu não consigo colocar certinho. A gente testou algumas coisas assim na outra live e eu não vi muita diferença não, viu? De ter um monte de cache e desabilitar 8 cores, entendeu? Ah, eu lembrei uma coisa que dá pra fazer, quer ver? Só que aí eu vou ter que fazer um por vez. Pra poder fazer o desempate. No Call of Duty tem benchmark. Lá no multiplayer. O Call of Duty ele tem benchmark. Então, como tá muito perto, é mais fácil. Apesar de ser outro jogo, tá ligado? Mas tá mais fácil. Ah, mas eu não vou comer esse macarrão agora. Não sei porque eu tô me iludindo. Vou guardar ele lá, porque macarrão estraga fácil. Não, o Cache L3 é unificado. É um só pra todos. Guardei o macarrão, depois eu guardo o bife. Eu vou rodar o benchmark, porque aí a gente consegue ter um score, né? Então, mas mesmo eu colocando no modo duo, eu conseguiria fazer os dois na mesma câmera. Não dá a mesma câmera exatamente, né? Vou colocar tudo no mínimo. FSR Performance para não atrapalhar. E vou rodar o benchmark aqui. Só que aí foi o que eu falei, tem que ser um de cada vez, né? Não tem jeito. Ah, é verdade, tem stand de tiro, né, no BF, não tem? Ou é só no COD? O COD eu sei que tem stand de tiro, o BF também tem? O COD não, é isso. O BF também tem? Ah, beleza, dá pra gente fazer então. Eu não pensei nisso não. Ó, só pra informar vocês, ó, a enquete empatou, tá? Eu sei que muita gente vai ficar deprimida, mas tá, CS tá na frente de 2667, PUBG empatou, e se ele ganhar no BF6 vai dar empate. O máximo que dá pra dar é empate. Cara, o Benchmark 2 morreu, né? Waiting Loading Level, tá, vou ficar quanto tempo esperando? Treinamento, nem sabia que tinha. Bom, deixa eu rodar o Benchmark, já entrou aqui. Aí a gente volta pro BF. Eu acho que é mais acesso entre os cores, comunicação entre os cores, do que acesso ao cache em si. Eu não acho que é problema de acesso ao cache. Agora, também tem o seguinte, nem tudo é clock, que nem eu sempre falo, mas nem tudo é latência também. Entendeu? Não adianta eu pegar um Xeon desses e ter, sei lá, latência de acesso à memória de 20 nanosegundos. Não vai resolver.
né? Aí o core é fraco. Ou se eu tiver um core muito fraco, uma RAM lenta, tem interdependência, né? Eu não posso simplesmente assumir um valor absoluto e falar, beleza, só porque eu tô com essa latência vai ficar melhor. É mais questão do clock, do ponto de vista de arquitetura, é que o 80, eu acho que é MCC, é um médium. Ele tem uma volta e meia, né? Ele tem 3 colunas de processador. Mas vai ser muito próximo, vai ser muito próximo. Ó, aqui, ó, ficou metade, metade, mesmo assim deu bottleneck de placa de vídeo, mesmo colocando no negócio no performance, ó. 200 eu não sei, eu vou considerar de cima, 206 e 140. Né? Mas vamos lá no stand de tiro. Acho que é mais fácil. Deixa eu fechar aqui. Aí dá pra fazer o split, entendeu? Não, nem chegamos nos V3. Estamos só nos V4 ainda. Voltar no BF lá, que tem stand de tiro. Que é lá no treinamento, segundo os mano. Vamos ver, peraí. Battlefield. Uhum. Cara, eu precisava arrumar um outro jogo que tivesse benchmark, né? Eu não achei que ia dar tão perto pra eu ter que fazer desempate, entendeu? Que no CS ele ia perder, eu tinha certeza, né? Que o 2667 ia ganhar, mas aí, eu não tava contando com o PUBG, que o PUBG ia ficar tão perto. O BF eu sabia que ia dar o que ia dar. Eu tenho o 2698B. Não sei se você tem o B ou não, porque tem o B e tem o sem B. Mas eu tenho o B aqui, sim. Um V3 interessante é o WS, que ninguém tem. Né? Também é interessante, TDP alto pra caramba. Mas também ninguém tem. Treinamento. Training Grounds. Firing Range. Training Grounds. Firing Range. Mano, é empate isso aqui. Pelo menos no Training Grounds. Vou até resetar aqui, ó. E vou deixar eles abaixadinho. É só porque... não. Oscila o FPS, é difícil, velho. Talvez tenha uns 3, 4 FPS pro lado do... tem uns 3, 4 FPS pro lado do AV4. Deixa eu levantar de novo. Mas no 1%. Não, no 1% ele tá melhor, sim. Não sei se vai. Eu tenho um pouco de dó da placa-mãe, mas tudo bem. O problema é que tá muito alto o GPU. Deixa eu baixar o scaling aqui, peraí. Por incrível que pareça. Tudo no low e tá batendo o GPU alto, mano. Que desgrama. Ultra performance no Full HD, que vergonha. Nossa, subiu mais o FPS um pouco. Dá pra subir um pouco mais então, peraí. Tudo no low, beleza. Vamos ver, agora vai sobrar GPU. Não sei se eu vou conseguir alinhar os bonequinhos certinho, mas... Cara, é muito perto. É muito perto. Estatisticamente, a direita aqui, a gente tá tipo com 3, 4 FPS pra frente.
É, 5 em 260. Isso aí na prática. Ó, se você fizer isso aqui, eu te dou uma Ferrari se você me falar qual que tá melhor. Entendeu? Na verdade, se tivesse 20 FPS de diferença aqui, você não notava ainda. Nem 30. Impressionante, hein? 260 FPS no Training Ground. Qualquerzinho que seja, na real, né? Impressionante. Impressionante. Não, lógico que tá errado. O 2697 AV4 deve estar gastando uns 150 watts, mais ou menos. O cooler tá até meio irritado com ele, entendeu? Ele tá um pouco desmotivado, entendeu? E o quarto tá quente pra caramba. Não, vai não, não tá dando 100% de GPU, não. Vai não. Bom, vou dar a vitória pro 2697 AV4. Então a gente tem um empate, porque teve um empate no PUBG, uma vitória no CS do 2667 V4 e agora uma vitória no BF. Então vamos usar como critério de desempate, agora vocês vão me xingar, vamos usar o valor. Ó, pegar o primeiro valor que apareceu aqui, ó, 150, tá? Legal, nem apareceu o valor. Então vamos ter que clicar. Pô, até que não tá tão caro, hein? Achei que ia aparecer perto de 300. Se bem que essas promoções de primeira compra que é meio gapiada, na real, né? Ah, cara, de verdade, eu só não compraria o, o 97 AV4 se eu jogasse CS. Não, cegas é impossível de saber. Impossível. Agora, se você jogar CS, você compra o 2667. Agora, se você for jogar esses jogos mais novos, dá pra comprar o 2697 AV4, sim. Agora, tem duas coisas que a gente pode fazer que a gente não fez ainda. Que aí eu acho que talvez a gente tenha uma vitória muito maior. Quer ver? As cegas é impossível. Se tiver 10% de diferença, o cara não nota ainda. E não era nem pra ter rebutado essa, eu rebutei a máquina errada. E era essa aqui. Era no outro teclado. Eu vou tirar o HT dele. Eu não vou tirar o... Bom, vocês preferem que eu tire o HT ou que eu tire os cores? Deixa ele com 8 cores HT ou deixo com 16 cores sem HT? O que eu faço? O que vocês preferem? Deixa eu ver se o LivePix resolve abrir, vai. Enquanto vocês falam o que vocês preferem que eu faça. Vamos ver se ele abre. Abriu, beleza. Dashboard. Ah, o Fly mandou vintão de novo. Oh, da hora. Apareceu aqui. Flix, que mandou 20 Ah, reais. parece muito pequeno. Precisa aumentar o tamanho disso aqui também. Boatos que os preços Beleza. da Rug Pull E o só José vai Pessoas subir mandou um por rolê uns aqui 2 também, que eu não vou anos. conseguir ler pelo jeito, porque tá muito pequeno pra mim. José Apenas Piscismo um teste mandou do LivePix, R$1. parabéns, beleza. Apenas um teste do LivePix. Parabéns pelo conteúdo e ajuda a comunidade. Flix, que mandou 20 reais. É isso que ele tinha falado, não. Boatos que Beleza, os deixa eu preços voltar da lá. Rug Pull só vai subir por uns 2 anos. Sem HT. Tá certo, também acho melhor. Estamos de acordo. Agora existe uma chance dele tomar gap. Não, mentira, no CS não vai não. Mas no resto tem uma chance bem grande dele tomar gap em tudo agora. Porque melhora a latência num THT. Sei, agora eu acho que talvez fique pequeno pro... Mas no CS não vai dar. CS ele vai levar ainda. Mas talvez fique pequeno pro 2667, hein?
A gente tá muito ineficiente em teste, hein, velho? Eu queria ter testado pelo menos 2 processadores, entendeu? A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir, não vai dar tempo. Isso que basicamente a gente tá testando 3 jogos, né? Se tivesse testando vários, aí lascou-se tudo. Ó, vou pegar logo o CS de cara, pra já ver se ele tem alguma chance, que eu acho que não vai rolar, né? Mas. É, por R$ 200 ele não tá ruim, não, viu? De verdade. Muito mais que eu espero que ele se saia um pouquinho melhor sem HT. Que será que vai dar agora, hein? Olha. Mentira, tô brincando. Aqui o 2067 vai ganhar ainda. Por menos, mas vai. 2, 3 e. Valendo. 2, 3 e valendo, meu povo. Que é essa interrogação perdida no nada, ô Vinícius? Ah, tem quantas GPUs nessa mesa? Qual mesa? Aqui? Ah, não sei. 1, 2, 3, 4, 5, acho. Não tá, hoje eu tirei algumas, não tá com muita, não. Tem uma 5060, uma MI de 32, duas 9060 e uma 4090 pra ficar de coisa. É. Não é, por dia a dia o 2667 é mais prático ainda. Mas, como caiu muito o preço do 2667 AV4, ele pode ser uma opção sim. Antes ele era 400 pau. Aí não tem como, né? Por 400 pau você tá muito louco. Mas por, tipo, duzentinho, é que vai ter amor ainda, né? Não sei, mano, sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu vou eleger o 2640 como campeão, velho. De verdade. Não tô zoando, não. Eu vou eleger o 2640. Porque ele custa 5 doleta, velho. É outro rolê. 2640 é da hora, velho. O pessoal perguntou do bazar. Eu posso fazer um bazar de processador no fim do ano, velho. Eu tenho muito Xeon aqui. Muito, tipo, muito. Muito. Não tem noção de muito. Eu tenho muito, muito, muito Xeon. O outro veio falar, ninguém tem o 98. Eu tenho. Pra quê? Não sei, mas eu tenho. Agora, eu tô curioso também com o 2696 V4. Que ele tem 22 cores, 55 MB de cache. Dá pra gente desabilitar uns cores, dá pra... Placa de vídeo eu não tenho muito... Eu tenho só uma 2080 Ti agora, velho, que eu posso mandar, entendeu? Eu não tenho muita coisa, não. Ó, 145... Nossa, ele não vai ganhar disso nunca. Deu 145 aqui, né, o público? Meu Deus, não vai ganhar nunca. 145 faz a M4 passar sufoco sem tunar, velho. Ele não vai ganhar disso nunca. CSGO é a mesma coisa, 128. É bom isso aqui, tá? Não é ruim, não. Mas 145 é inalcançável, velho. Agora no PUBG, vocês vão ver o efeito do PUBG sem HT. Tô agilizando aqui pra gente não ficar a vida inteira. Porque eu acho que eu falei muito do 2640 e eu não mostrei ele. Eu tenho que mostrar pra vocês que ele é brabo. Entendeu? Mas o meu é mais barato, né? Eu tenho o B porque ele é mais barato, entendeu? O meu é mais barato, por isso que eu tenho ele. O meu é Marba. Eu voltei pra DX11 isso aqui, acho que voltei, né? A verdade é que agora que a gente aprendeu a tunar a plataforma inteira, a diferença não é tão grande. Né? Bom, no CS né? 145 FPS para 128 é tipo 15%. 15 não. 10%. Não,
É por aí. É quase 15%, né? Não, não tem isso não. Esse processador acho que nem tem pra vender o IMP. Eu nunca vi, pelo menos não. Tem uns processadores que lista naquele list of Xeons lá, que nem existe, tá? Ele só fala que existe e não existe. Mas eu não lembro desse cara ter um 16/32. Não, esse eu acho que existe sim, viu? Deixa eu ver, esse eu não lembro de cabeça. Não, esse existe sim. 2.9, é isso aí mesmo. Mas por que que eu escolhi? Ah, porque ele é mais barato, entendi. Tá. Entendi. É isso, tá. Ah, é legal, velho. É legal. E você veja sempre, Wimp, que são os processadores que os YouTubers não estão promovendo, velho. Quando você pega a coisa que eles estão promovendo, é sempre mais caro, né? É uma boa, sim, é uma boa. Uma boa. 2.9, da hora. Ó, não vou nem olhar, cara. Eu só vou dar. Ah, não, deixa eu ver se tá no DX11, porque aquele DX12 lá tava meio gapeado, velho. Tá no 11, beleza. Ó, tá lá pro pai. Aqui. Aqui. Pera aí. Capeado, beleza. Tudo certo. Teclado errado. Aqui tá batendo 100% de GPU, então vocês vão ficar na vontade até entrar no round. A hora que entrar no round a gente vai descobrir o que são elas. Então, o 2696 que eu tava falando, é que ele não é tão barato, né? Mas ele é 22 core 2.8, entendeu? Ele é core pra caceta. Mas o preço dele tá top, velho. Os OEMs, naquele list of Xeon, todos os Xeons que estão como OEM lá, OEM, são Xeons que foram feitos ou para Microsoft ou para Amazon, e aí, por isso, inclusive, que tem esses que suportam DDR3, por causa desses data centers. Aqui vocês não vão saber qual que vai ganhar, porque não tem como, porque a placa de vídeo está em 100%. Nossa, cara, agora dá uma vontade de comer um docinho, não tem nenhum docinho aqui. Que triste, deixa eu ver quanto tem. 4 horas de live. Tá. Ó, vou soltar uma outra votação aqui, porque o PUBG embaça um pouco. Ó, eu vou soltar o surpresinha aqui. Eu acho que vocês deviam votar no surpresinha, tá? Ele vai surpreender muita gente. O surpresinha aí que é o 40, eu acho que é um voto da hora. Se vocês não votarem nele, na semana que vem eu vou ter que forçar ele de qualquer jeito. Porque ele custa muito caro, né? Ele tá 5 dólares, então ele custa muito caro. Tá acirrado, hein? Tá acirrado. Empatou de novo, olha lá. Olha lá, passou na frente o surpresinha. E é bom que dele eu tenho acho que 4 ou 5, velho. Tenho vários. Eu comprei num lote lá e para poder ter frete grátis tinha que comprar mais um, aí não dava, tinha que comprar mais outro e mais outro. Quando eu vi, eu tava com 5 em casa. Olha lá. Acirrado, acirrado. Só o PUBG que não quer trabalhar, mas o resto tá acirrado. Acirradérrimo. Ah, lembrei de outra coisa. Ah, beleza, o PUBG tá carregando já. Tudo que indica a estatística. Deixa eu ver. Pera aí. Ô, passamos de 3 mil, hein? Eu nem vi, mano. Parabéns pra nós, ó. Somos 3.030 e poucos. Toda vez que eu faço live entra um monte de gente, velho. Somos 3 mil e pouquinho. Tava faltando uns 40 pra passar. Parabéns pra nós.
Não sei nem que hora que passou porque eu não tava acompanhando. Tá com 3.034, acabei de olhar. É, entrou mais acho que uns dois assinantes aí, ou três, pelo jeito. Não, acho que quatro. Não, entrou mais, porque teve as doação. Aí não dá pra saber. Entrou vários. Somos 3.030. Cara, a live dá muito assinante, né? Impressionante. Esperar sair daqui. Eu vou pular na água, mesmo esquema, tá? Mesmo rolê. Cara, pior que ele não é meme. Eu vou te falar. Gostei muito do 82, não tinha visto ele real. Passou batido. Mas ele custa tipo 15, 18 dólares. Esse cara, ele custa tipo nada. Muitas vezes você compra por 4 dólares essesinho. Ai, cara, é difícil apertar shift. Aí, consegui. Rafael William mandou R$ 2. Salve mestre Ó, não gênio, vamos tenho comparar. Ih, um mandaram outro live e eu não consigo ler, que tá muito H9S4X8 e pequeno. ela não Mas eu já pega vejo, ó. CL13 ou 14 e nenhum TO que pode ser? Cara, Vou os caras com foram micro pra lua com um PBM. bagulho que era pior do que um Samsung A05, velho. Certeza que você consegue ir pra lua com o Xeon e ainda com sobra. Deixa eu soltar play desse negócio de novo aqui, porque eu não consegui ver. Rafael William mandou R$ 2. Salve mestre gênio, tenho um H9S4X8 e ela não pega CL13 ou Provavelmente é seus 14 e pentes de nenhum TO memória que que pode ser? são chinês Voltei gapeado, micro porque aqui eu tô PBM. usando pente de servidor, que é um pente, tipo, não é ruim, mas ele não é feito para baixar latência. E funciona 14 numa boa. Provavelmente seu pente é Atermiter, aquelas nhaca lá, e aí ele não tá aguentando. Né? Mas, cara, você pode ir com 15, por exemplo, você não vai morrer. O mais importante é aqueles outros timings. Aqueles outros timings lá, deixa eu resetar isso aqui, deixa eu resetar isso aqui, tirar overlay, e... vou resetar depois, vai. Não resolveu muita coisa, não. É que no movimento, agora ele não tá perdendo mais. Ele teria que parar para eu saber, mas no movimento ele não tá perdendo mais. Deixa eu rolar um pouquinho. É... Eu tenho quase convicção, mas... Eu não sei se o 90 acho que não... O 90 acho que vai perder por um pouquinho em jogo de mundo aberto, o Augusto. Pouquinho, pouquinho. E jogo competitivo tipo CS ele vai perder. Aí o 2067 é imbatível. Não tem Valorant, CS, esses joguinhos aí que usa pouco core, aí ele é imbatível, velho. Ele é imbatível. Os caras querem roubar na votação, velho. Calma. Mas o PUBG gosta de tirar HT lá. Você vê, ó. Nesse momento aí do mapa abriu, ó. Tá vendo? Aqui, ó, sem HT, PUBG. Não tem como ele ganhar no CS, ele não vai ganhar. Mas no PUBG tá levando bonito, ó. Olha na parte aberta do mapa. É que o ruim do PUBG é que ele tem uns buracos da zona paralela, né? Da galáxia paralela, que ele entra e cai pra 50 FPS, né? Eu não sei por que acontece isso, mas acontece em tudo que é processador. Ó, apetitoso aí sem HT, hein? Apetitoso. Apetitoso, apetitoso. Curti, curti. Porque 16 cores te dá condição efetiva de. Não, mas o PUBG tá muito ganho, tá? Sem HT. Mas ele te dá a condição efetiva de em todos os jogos você tirar o HT. Não tem um jogo aí que não vai rodar por falta de core. Porque tem 16 core, né? Então. Num processador de 10, 12 já dá um pouco de medo. 14 já dá, viu? 2690 também dá pra tirar o HT. Se você jogar PUBG, por exemplo. Né? Aí passou num buraco negro aí, caiu o FPS. Passou num buraco negro, é legal, né?
Ele tá melhor, sim. Ele tá melhor. Só o AV4. O 2667 no PUBG bate 100% de CPU se você tirar. 8 cores não dá. Tem que ser, o PUBG tem que ser uns 12 para dar para tirar. Desses core, desculpa, do core do Xeon. Se for um 14700 KF, você pode tirar o HT, tá? Com 8 já aguenta. Fica, sempre melhora. Só que o problema é que num processador de 8 cores falta core. Aí aqui, por exemplo, tá tomando, ó. Tá tomando mesmo, viu, velho? E tá exatamente no mesmo ângulo a câmera. Eu nem mexi o mouse pra ter certeza que não ia dar gap. Tá exatamente igual. Aqui virou pro outro lado, agora virou o jogo. Tá difícil, hein, filho? Tá difícil, hein, tiozão? A latência diminui, sim. Ó, cara, pra você ter uma ideia, tá? Não estamos mais falando dessas peba velha. Falando isso que eu bato na mesa aqui, parece um terreno. Não, mas agora eu não quero chacoalhar muito, não, porque é um tablet. Agora, se cair e quebrar, eu vou ficar triste. Não é mais um A05. Antes era um A05, entendeu? Então, não é nós peba aqui. Se você pegar os engenheiros da AMD, quando você põe no Gaming Mode lá no 9800X3D, que é o mais novo que tem, ele tira o SMT. Fica só 8 core seco. Então, se num X3D, que é muito mais rápido, e tem um monte de cache, eles tiram. Imagina no coitadinho do Xeon, né? Mas aqui claramente está com vantagem pro 16 core sem HT. O problema é que o PUBG demora muito, né? Olha lá, só 80 vivo. Dá pra gente tomar banho, voltar e tá rolando isso aí, né? Pô, devia ter comprado Suspiro, alguma coisa bem doce. Eu tô muito formiga, né, velho? Isso é louco. Acabou meu café. Tem água. Dá pra tomar água. Não, mas não vou me encher, não vou encher a barriga de água, não. Aí lá, entra no buraco negro, cai pra 100 FPS de novo. Cara, eu vou no BF, mano. Não vou ficar 5 dias nesse cara, não, porque eu quero colocar o 2640 aqui. Agora empatou de novo, mano. Agora que eu falei, eu ia falar que ele ganhou, empatou de novo. Eu gosto, eu sou um maníaco do HT Off, viu? Vou falar pra você que eu sou um maníaco do HT Off. Enquanto ele carrega, já que a gente tava naquela temática, né? Ó. Ó, peguei qualquer um aqui, não deve nem ser o melhor preço. Ó. Primeira compra 17, mas vamos pegar aqui, né? Aí, ó. É o processador do Big Mac, dependendo de onde você comprar. Não, é que isso aqui é aqueles bagulho que ele te obriga a comprar mais coisa. Dependendo de onde você comprar, ele é mais barato que um... de novo também, aqui tá empurrando. Ele é mais barato que um Big Mac, entendeu? Então... Depende do que você vai jogar. Se for CS, qualquer um. Pode ser 6 core que ele já vai de boa. Agora, se for tipo BF, mano, uns 14, 12. Precisa testar. Pelo menos 12. Menos que 12 não dá pra ir, não. Eu vou direto no Training Grounds lá, viu? Que aí a gente não... eu não devia ter mexido no mouse. Deixa eu sair, peraí. Eu esbarrei no mouse sem querer. Peraí. Que eu quero ficar exatamente no mesmo ângulo. Deixa eu empurrar o mouse pra cá. Que aí eu fico 100% igual. Isso, aí eu só ponho overlay. E Training Grounds. Pronto, Firing Range. Bom, aí tá claro que sem HT arrebentou, né? No Training Grounds, tá claro que arrebentou. Sabe o que é mais triste disso aqui? Não é o fato do HT, você tá sem HT tá melhor, que era natural. O mais triste disso aqui é isso aqui, ó. Não, o problema, você não tá entendendo, infelizmente. O problema dele é isso aqui, ó. Não, peraí. Isso aqui vai dar FPS que a M4 não dá. Esse que é o problema.
O cara vai precisar de um X3D pra chegar nesse FPS. Não tô nada, tô feliz. Eu tenho esses processadores tudo aqui, não vou precisar comprar? Não. Já era uma tendência do BF. O BF eu sabia que ele ia ganhar. Só no PUBG que eu achava que o 2667 ia levar ainda. Mas mesmo o PUBG tá pesado pro 8-core já. 8-core com clock baixo, né? Não, quem tem que estar triste é quem tem a AMD, a M4 aqui, você vai ver a tristeza. Eu vou abrir o 5500 todo tunado lá e vai ficar esquisito pra ele, entendeu? Esse que é o problema. Eu nem pus o cara na squad, eu tô indo só com o da direita. Isso que vai ficar estranho. Isso vai ficar muito estranho. Não é nem pouco não, é muito. Então, mas o problema, infelizmente, não é o outro Xeon. É o AM4 que vai tomar gap bonito. Bonito, bonito. Por bastante. $5600X, Lucas? Não, se tunar ele, não. Se ele tiver estoque, fica... Não, ele vai ser um pouquinho melhor ainda. Ele vai ser um pouquinho melhor. O 5600X vai ser um pouquinho melhor. Se tiver com um FCLK lá de 1800, né, RAM a 3600, ele vai ser melhor. Eu só tenho o 5500 aqui, velho. O 5500 já perde sem precisar fazer muito esforço. Se eu não roubar e colocar RAM a 4200 lá, ele já perde. Olha esse FPS, procura os AMD lá, com 160. É sacanagem isso aqui, mano. É mancada isso aqui. É mancada com os É muita mancada com os M4. É muita mancada mesmo. Olha lá, ó. É muita sacanagem, velho. É muita sacanagem, velho. Muita. Ó, quer ver, ó? Vou fazer uma sacanagem dupla aqui, ó. Vou sair desse, ó. E vou abrir o 5500 tunado até a última aqui, ó, no meu canal. Só pra vocês verem. Olha lá, 180 parado. É muita mancada, velho. Por isso que os caras da M4 ficam bravos aqui com o canal. E não é culpa minha. O que eu posso fazer? Cadê? Ai, eu acho que dá pra procurar por 5500 aqui pra ter menos trabalho. Ah, esse aqui eu fiz live com os dois. Ah, tá bom, beleza. Aqui ele não tá ultratunado. Ainda tomou um tapão, trouxa. É... Espera aí que tem o Jefão. Nossa. Ó, o 5500 tá do lado esquerdo, tá? Só pra não ter dúvida. Que coisa horrível, velho. Co... O 5600 de... O 5600 vai perder tanto do 2667 como do... Não, o 5600 que você está falando é com 32 de cache, é o Ryzen de verdade. Não é o Ryzen 5600G com vídeo onboard ou sem vídeo onboard. Não é, né? Caraca, hein, mano, aí ficou feio, hein? Aí ficou feio. Aí ficou muito feio. Aí ficou muito, muito, muito feio. Não tira não, põe a imprensa. Você é louco, eu tô correndo no aberto com quase 170. Aí ficou muito feio, irmão. Aí não dá não. Vou pôr. Ó, vou fazer o seguinte. Vou deixar ele aqui e vou desmontar do lado lá. Cara, o único jeito dela ficar silenciosa, Lupito, a M50 é colocar o water cooling. Aí ela fica zerada. É, eu tenho um 9,6 para chegar também. O 8,6 tá aqui, mas eu tenho 9,6 para chegar também. Ó, só para variar, ó.
também não tá parafusado. Só para não mudar muita coisa. Aí depois eu perco todo esse suporte, porque eu largo eles soltos por aí, e aí eu perco eles, entendeu? Caraca, mas o VRM fica tostex. Tostex. Agora esse 2697 AV4 aí sem HT sacaneou, velho. Eu quero testar o 96 depois, velho. 96 vai ser da hora também. 96 vai ser top, mano. Olha lá, o processador já querendo gapear o soquete. Sai, não gruda não. Cadê o 40? Eu tinha separado ele, já perdi. Não, tá aqui o 40. Tá limpo? Tá limpinho. Ah lá, vamos pro processador de 5 dólares. Que é aí que tá a graça real, entendeu? Vocês estão muito elitistas. Processador de 200 conto, mano. Para com isso, seus playboy. Seus cara de pau. Cadê minha pasta de generics? Essa aqui tem que pôr um pouquinho, né? Não tem nada. Bom, se bem que é um 40. Isso aqui não vai esquentar nada, né? Mas 90 watts isso aqui, ó. Isso aqui é bom, velho, que dá pra você comprar uma placa mãe de 100 reais e usar esse processador, porque ele não consome nada. Bom, VRM aqui está sofrendo. Deixa eu pegar minha pistola de calor só para tirar uma dúvida. Ah, não pus nem o soquete de volta, né? Deixa eu só pegar minha pistola de calor só para eu tirar uma duvidinha. Jogo rápido. Enquanto ele buta aqui. Que eu tenho a pistolite aqui, ó. Que é das mais da hora. É uma pistola mó da hora. E eu não uso nunca, tá vendo? Tem um displayzão e tal. Eu não uso nunca. Cara, mas ô Lupito, aí você precisa cortar o head spreader dela. Você tem noção do trampo que é cortar? Porque o dissipador de calor ele é fechado de alumínio. Você tem noção do que é cortar aquilo sem amassar? Acho que você não se ligou no rolê, entendeu? Não é só colocar os fãs em cima. Entendeu? Esse que é o problema. Agora, se você falar, não, eu trabalho com isso, pra mim é fácil, beleza, mas, mano, cortar aquilo lá é uma treta, mano. Não, tá de boa ainda. Acho que não bateu nem 90 em nenhum canto. Não. O mais alto, 80 e... Não sei se o tablet tá pegando. Tá dando... Tá dando pra vocês verem, né? 82, 83. Cara, fala aí. Não é qualquer canal que tem um pesismo desse nível, né, velho? Olha lá, ó. Ó o naipe do pesismo. Só precisa acertar a câmera. Não é qualquer um, né, velho? Tem que ser muito, muito nerdola. Mano, tá de boa. Mesmo com o AV4 aqui, pelo menos no joguinho, tá de boa. Tá suave. Tá aguentando aí. Ó, já gapeamos aqui, ó, pro 2640, pra quem gosta de poupar VRM. Vou primeiro no CS, não vou nem esperar o outro mano lá. Então, mas o dissipador de calor é fechado, Lupito. Ele não é feito para receber ar de frente, ele é feito para receber ar por trás. Ele vai bater no alumínio pelas bordas, ele não vai pegar. Você tem um negócio que chama fin stack, que é onde tem aquele. Igual em cooler, sabe? Que você pega aqui, ó. Isso aqui, ó. É o fin stack dele, tá vendo? Isso aqui é fechado pro ar que bate de fora. Você teria que abrir ele inteiro para ele ficar assim. Isso aqui é fechado. Entendeu? Não é só ir lá e colocar os fãs em cima. Tá errado. Vai ter um resultado ruim fazer isso. Você precisaria cortar a parte de cima dele para o fin stack ficar exposto. Mas na hora que você for cortar, você vai amassar o alumínio todo. Não é só colocar em cima, não. Não cai nessa, não, que vai dar gap. Tem um mano lá no Discord, depois pergunta lá, inclusive. O cara passou uma lista de peça que acho que não dá 100 reais lá, e você coloca o water cooling na placa, aí ela fica zero, entendeu? Vai bater mais de 120 o HGT, eu acho. Tem a diferença de clock. Acho que vai bater mais de 120. Como é que você vai imprimir alumínio, ô Lupito? A parte de dentro é de alumínio, não dá pra você imprimir. Você imprime plástico.
Eu acho que você entendeu errado, quer ver? Ó, deixa eu mostrar no outro PC enquanto tá fazendo benchmark aqui, ó. Quer ver? Eu acho que você não entendeu o que eu falei, ó. Cara, eu não sei se é fácil, mas era tão barato as pecinhas. Quer ver, ó? Nossa, nem cooler não sei escrever, velho. Aqui, ó. Mas dá pra ver, ó. Ó, ele é fechado, ó. Tá vendo, ó? Se você tirar a tampa dela, você vai jogar ar no, e o FinStack tá fechado, não adianta. Entendeu? Você precisaria cortar aqui para expor aquelas aletinhas. Se não expor a aleta, não resfria. Essa aqui é a treta. Não é só pôr foi em cima, não. Se fosse só isso, eu teria colocado no canal, entendeu? Mas não é, não. Isso é uma 1050. Sim, a 1050 é assim por dentro. Eu não lembro o nome do cara mais no Discord, mas ele ficou trocando ideia um tempão sobre a M50 e aí colocou a lista de peça toda lá, entendeu? Porque ele tira aquele dissipador e coloca o bloco, já mete na bomba que ele tinha lá e pau no gato, entendeu? Ó, estamos chegando no fim do teste já, hein? Pior que meter ventoinha nesse dissipador fechado de alumínio é meter ventilador na tampa da placa. Deixa eu falar, não vou zoar com isso não. Deixa eu colocar a câmera maior aqui, peraí. É, K1. Tan, tararara, tan, tan, taran, tan. Ah, que droga, não deu 120. Achei que ia dar um pouquinho mais. Eu tava querendo que ela empatasse com, é, com o 2697 AV4, mas ele não quis empatar, não, ele tá com preguiça. É o CS Mongoloid. Se eu tirar o HT no CS, vai dar mais de 120 Mongoloid. Agora vamos lá no BF. Vamos ver o que ele faz no BF. Para processador baratinho, é que a de 8 GB é um custo-benefício melhor, entendeu? A de 8 GB é um custo-benefício melhor. Cara, ele custa $5, velho. Deixa ele quieto. Você vai ver no BF como ele faz um ranguinho gostoso. Deixa eu voltar no split aqui, ó. Pera aí. Você vai ver como ele faz um ranguinho gostoso no BF. Se tirar HT, ele passa de 120 o HGT. Não tenho que mexer na BIOS lá, não. Tá com a mesma configuração que no 2667, faz 145. Você não vai ganhar muita performance, Lupito, de colocar o water cooling. O que você vai ganhar é paz de espírito, que vai ficar aquela calmaria, aquela tranquilidade, isso aí você vai. Agora, muito mais velocidade não vai. Chegou a sair por um 899, só que não foi as Rock, infelizmente. Um 899, cara, era da hora, viu? Seria da hora. Ah, nem vou pôr deixa. Ah, não, peraí, antes de fazer isso. Vamos no Training Grounds lá primeiro, só pra ver. Obviamente ele vai perder, né? É um processador de clock muito mais baixo, muito mais baratinho, mas tá dando 200 FPS aqui no Training Grounds. Agora vamos ver lá no joguinho. Ele foi pro headset ainda assim? Foi. Nossa, ele foi. E você acha que o CS tá ligando muito pro timing da sua memória, né? Tá nada. Inclusive, eu acho que a maior diferença que tem é não é a questão do clock, é por causa que o 2667 tem bem mais cache. Ô Lucas, a de 8 GB por R$ 1.900 tava muito top, velho. Tava muito top. Não, não, pô. A Mi 5. Primeiro que assim,
Você não compara com 5060. 5060 não vai render em processador barato. Você compara com 9060, tá? Mas ela não vai. Ela, ó, se for para comparar, ela é da geração da 3060, assim, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, entendeu? Não é bem mais fraca, mas é um terço do preço, né? É bem mais fraca. Não dá pra comparar, não. Tá um pouco murcho isso aqui, eu tava esperando também um pouco mais. Pior que os cores estão tudo no tala lá, ó os cores. Ei, joguinho. Beleza, viu? Nem 10 core não dá mais conta, que coisa boa, viu? Nem 10 core dá conta, quer ver, ó? Olha que desgraça. Só falta não poder mais indicar meu processador de $5, eu vou ficar triste. Vou até pôr tela maior aqui, peraí. Volta lá, tiozão. Cara, pior que eu acho que ele precisa de mais core, viu? Por mais idiota que pareça, eu acho que ele precisa de mais core. Que vida cruel. Dez é pouco pra Sinhaca aqui, ó. Bom, eu posso tirar também, né? Já tá ruim mesmo. Eu posso tirar. Já que a gente já tá aqui, ó, vou tirar. Mais rápido. É que 10 eu acho pouco, velho. Por ser clock baixo. Bom, se não der, eu posso apelar e colocar o 90, ou o 95, ou o 96. Eu tenho uns outros pra pôr aqui, entendeu? Dá pra fazer uma composição. Já que vocês viraram o placar da votação depois que eu já tinha trocado o processador, vocês roubaram, né? Mas eu tenho aqui. Caramba, será que acabou a... Tirando para quem joga CS, né? Será que acabou a geração dos Xeons de baixo core? Agora é tudo 16 core para cima? Nós estamos tudo elitista, assim? Será? Será mesmo? Pior que eu não sei onde tá o 86, mas não, viu? Eu tava na bandeja? Eu não lembro. 95, 67, 40, 67, 67, 43, 90, 40... Outro 90, tem 2,90 aqui. Não sei onde tá o 86 não, viu? Mas eu tenho. Eu tenho certeza que eu tenho. 40, 30. Será que ele tá sujo de pasta? (2667). Cadê o outro aqui? Isso aqui eu não tô conseguindo ler. 2667. Cara, eu não sei onde tá o 86. Hoje acho que não, o médio. E eu não tenho 97, eu tenho 99. Eu tenho 99, 97 não. Gente, já que eu não achei, eu já sei o que eu vou fazer. Só pra galera do V3 ficar feliz, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Isso aqui, ó, 99 V3, ó. Não vai dar pra vocês lerem que eu sei, que é meio ruim. Muito mais que tá pequena a câmera aqui, ó, peraí. Aqui, ó. Aí, ó. 99 V3. Já que eu não achei o outro, eu ponho esse aqui pra vocês ficarem felizes. Só puxar uma BFzada aqui, sem HT. Cara, eu não sei disso aí não, Lupito. Nunca aconteceu comigo dele vir com o Turbo Boost desabilitado. ele troca a opção no BIOS sozinho. Você não tá com o XTU instalado e ele tá interagindo com o BIOS, alguma coisa assim? Aí pode ser, porque eu não lembro disso aí não. Cara, eu vou ter que lavar a mão. Eu enchi tanto de pasta que eu vou ter que lavar a mão. Aqui, qual que é? Esse aqui acho que é 2667 também. Não consigo ler. 2667. Cara, eu acho que tem 7 ou 8 2667 aqui.
Ah, tem um outro V3 aqui que eu não sei o que que é também, que também tá sujo de pasta. Ah, não, esse aqui é 1660, né? É, 1660, isso aqui não conta. Isso aqui dá pra roubar muito. Cara, eu preciso arrumar mais uma bandeja dessas, velho. Tem muito processador solto. Eu tô meio que perdendo o controle um pouco. Não sei onde tá o 86, não. A gente testou ele não tem muito tempo. Mas tá bom, o 99 tá aqui. É... No, no CS ele perde, isso aí eu lembro. No CS ele perde. É tipo, mais ou menos o que dá o 2697 AV4. Ele perde. Agora o resto precisa testar, porque é o que eu sempre comento, vai de jogo para jogo, entendeu? Muda de jogo para jogo. É legal que o BF não enche o saco se você não trocar a placa de vídeo. Você trocou a placa de vídeo, aí começa. Ele bloqueia, porque ele acha que você trocou de PC. Vou lavar a mão aqui, peraí. Cara, eu só queria saber onde eu. Ai, caramba. Eu queria saber onde eu pus o 86, eu gosto daquele processador. Ah, eu sei onde tá o 86. Ele tá lá na T8, eu não tirei. Beleza, deixa ele lá, não vou tirar não. Vou colocar o 99 V3 aí, boa. Aí vai vir os caras vão encher minha paciência, porque ele não tá com unlock, porque o unlock vai mudar minha vida, porque é o lock, é o lock. Já até sei que vai rolar. Já tô até prevendo o futuro que eu sei que vai rolar. É o lock, é o lock, é o lock, é o lock. Aí já viu, né? De novo, vocês devem estar com aquele barulhinho de fundo, né? Característico, já que o meu cancelador de ruído não está tão funcional. E daqui a pouco o microfone deve morrer, que mais ou menos com esse. Ah, acho que eu já vou trocar o microfone. Que mais ou menos com esse tempo de live ele morre. Né? A gente já sabe. Acho que eu vou até trocar. E aí evita, né? Que ele morra. É, tá vivo ainda. Pera aí. É, parece que melhorou um pouquinho. Ah, cara, a memória misturada é sempre meio problemático, é normal, entendeu? Mas agora é capaz de dar. Eu tava esperando ficar mais de 120 o tempo inteiro. Deixa ele cair de novo aqui, vamos ver. Aqui não vai ficar, não. Core não aguenta, velho. Precisa de mais core mesmo. Aqui já não adianta. Eu tô com o resultado pior até, ó, de tirar o HT, ó. Não adianta eu tirar, ó. Tá vendo? Ele não aguenta. Aqui deve estar cravando 100%. Ou 90 e X poucos por cento, que na prática é 100%, entendeu? Ah, não, tá cravado. Esquece. Tá cravado. É, não adianta. 10 não tem como. É o Troy Matrix que chama. Eu mostrei já, acho que essa live eu mostrei uma vez só. É, aqui não, 10 core só não dá, não. Precisa demais. Não resolve. Não é Power Management, não, HGT. É só questão de eu estar com coisa aberta no fundo. É variação de run para run, entendeu? Não é nada de coisa. Porque, inclusive, eu tenho meu Power Plan aqui, que é o. Quer dizer. Ai, caramba. Que é o Power Plan do Ingênuo, que inclusive não tem nem Power State. Ele não dá. Bom, é que o Xeon não dá parking, mas se pegar processador novo que faz core parking, ele não faz nem parking. Não faz nada. Entendeu? É bem capaz de se rodar o CS agora, ele dá um score mais alto. É, eu diria que talvez 14, viu? Pra ficar sem HT. Eu diria que talvez isso. Agora, a minha curiosidade é pegar tipo um 2696 V4, que tem 55 MB de cache,
tirar o HT dele, talvez baixar um pouco de core, porque são 22, não precisa disso tudo, e ver como é que se comporta, entendeu? Já que o 16 está indo bem, é bem capaz de desses monstrão aí, tirando o CS, que o CS ele não vai bem, desses monstrões ir bem também. Ó, eu vou colocar o 99 V3, tá? Eu não vou colocar o 2690 V4, não. Beleza? Eu acho legal quando os caras põem as mensagens e apagam, velho. Eu acho curioso. Eu acho curioso. O cara põe a mensagem e tira, apaga. Cara, pior que não é o cache também, não. Pior que o 2640, ele também tem 25 MB de cache. Porque ele tem 10 cores, né? Acho que não. Acho que não. Normalmente o jogo que a gente usa para testar bastante é o jogo que a galera joga bastante. O COD meio que morreu, né? Mas eu acho que o COD vai voltar e o BF vai cair um pouco, entendeu? É isso que eu acho que vai acontecer. Cara, eu tô curioso pra pegar o 89 de volta, velho. De verdade, por causa que o DP dele é muito alto. Mas não é, entendeu? Mas não é, entendeu? Mas no total é o mesmo. O CS é meio burrico, né, também, então... Ó, eu vou colocar o V3 e... os caras querem que põe... Eu vou pôr outra votação, vai, tá bom. Tá bom, seus bandos de penteio. Eu precisava encerrar as votações, né? Em vez de eu encerrar, eu deixo 4 horas a votação lá. Pera aí. Próximo MOI. Por enquanto não teve nenhum V3, então não sei. Os caras ficam votando nos V4, então não ajuda. 102, não mudou nada com HT, sem HT, continuamos desmotivados. E não é essa diferencinha de cache, entendeu? Não é. Deixa eu colocar o. Tá empatado de novo, olha lá. Mano, tá empatado de novo. Não, do lado esquerdo eu vou deixar, do lado direito, quer dizer, deixa eu voltar aqui o split, né? Do lado direito eu vou deixar o que vocês estavam torcendo a favor, que é esse cara aqui, ó, que tá torrando, tá esquentando minha sala toda. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Por isso tá calor assim. Eu vou deixar isso aqui, ué. E se o BF não me trancar agora, porque eu já troquei muito de processador, eu acho que agora ele vai me dar um karatê, velho. Olha lá, o V3 tá na frente por 3%. Vou ter que pôr o V3, tá vendo? Esse aqui é bom de torrar VRM, velho. Ele é da hora de torrar VRM. Ele só não é melhor que os V4, mas os V4 eu não tenho 99 porque é muito caro. Não tive coragem. Nossa, faz tempo que eu não ligo o V3. Acho que é desse lado, eu nem lembro o lado. Acho que é desse lado. Ele é maiorzão, tá ligado? Nossa, o VRM tá machucando o dedinho ao contrário. Aí já estraga o soquete. Cara, acho que era daquele lado mesmo, aquele é grandão mesmo. Ele é maiorzão. É, daquele lado mesmo. Aí. Aí. Eu acho que essa live foi a live que eu mais troquei de processador. Acho que eu nunca troquei tantas vezes. Legal que a live, tipo, morreu. Né? Segundo o YouTube, agora eu tô com 10 pessoas, acho. Tava, tipo, com 70. Agora, nossa, agora a pasta não quer abrir. Tava, tipo, com 70 agora há pouco, aí sumiu todo mundo, do nada. Vai ver que tá dando alguma coisa de futebol e eu não tô sabendo. Esse aqui eu vou dar uma esticadinha pros lados, porque ele é muito grande. Aí, tá bom, tá super refrigerado.
O chat acho que gapeou também, porque parou de chegar a mensagem do 6. Deve ter gapeado o chat também. Ixi, acho que o navegador gapeou, na real. Tá esquisitaço o navegador. Bom, deixa ele aí. Deixa eu pôr o cooler. Esse aqui eu vou pôr o cooler até de lado, velho. Porque ele é tão grande que se eu colocar no outro sentido... Nossa, agora tem que tomar cuidado pra não pegar na RAM, né? Não, acho que vai dar. Vai. É bastante emoção, mas vai dar. Ele é tão largo que se eu colocar no outro sentido não vai dar o tamanho. Vamos com a faca mesmo, né? Já estamos com a faca. PUBG, você tá com 14.600, né? KF. É isso? E Core não vai ajudar, velho. Você pode até deixar ligado, contanto que ele não use, mas o Core não vai ajudar. Mudar o que na Power da BIOS, ô HGT? Para disso, você tá usando muita droga, mano. Porque se eu tô com a mesma configuração no 2667 e eu bato 145, aí eu troco para um outro processador, que é similar, com um clock mais baixo, e ele dá 112. Por que eu preciso mudar o power? O power é o mesmo. Cara, agora tá falando que tem 2 pessoas na live, tá muito gapeado. O ideal pro PUBG é... Mas ele tem clock bem alto. Mano, talvez o caminho mais fácil aí é desligar os e-cores, para ele não usar com certeza, entendeu? Eu acho que o caminho mais fácil é esse aí. Aqui tá com um 3 para mim na monitoria. O máximo que bateu foi uns 88, acho que foi. Entrou sem HT já, viu? Ele entrou porque ele quis e é isso aí, entendeu? Não tá sem unlock, tá? Eu sei que vocês vão reclamar. Eu já tinha até falado quando eu fui no banheiro. Eu acho que vai ficar 2.8, se eu não me engano. Não, eu sabia que não tava com 13. É o YouTube viajando na maionese. Fiz aqui o super trunfo. Não, já foi. O que tem que configurar no Power, ou HGT? Você vai desligar os 6 states? Porque o P-state você não pode mexer, que senão detona o turbo. Caiu pra 15 aqui. A monitor tá muito zoada, velho. Então, mas aí que tá, ô Lucas. Se você pegar um 14ª geração a mais de 5 GB, ou um AMD a mais de 5 GB, aí é outro rolê, tá? Aí você não precisa de 12 core. 8, eu preferiria ter 12, mas o 8 é o que tem, né? Aí beleza. Agora, nesses processadores de 3 GB aqui, não dá conta, né? E é interessante observar que o multithread funciona até que bem, né? Você pega os processadores com, né, uma capacidade baixa e ele consegue dividir bem por um monte de core. Você tem que, aí eu te faço uma pergunta, HGT. Você tem que mexer lá, por que você já não mandou o BIOS mexido, pô? Quando você faz o dump do BIOS, dá para dumpar ele já configurado. Quer dizer, ele dumpa já configurado, né? Por que você já não mandou configurado? Eu vendi falando em Bidai, eu vendi pro Teaser um par de Bidai, ele deve estar usando direto, lá tem um mês e pouco. Faz um tempinho que eu vendi para ele.
Eu tô questionando esse negócio do Power HGT, porque da última vez a gente ficou testando um monte de microcode e no final não dá diferença quase nenhuma. É isso que eu tô dizendo, entendeu? E porque, de novo, eu não posso tirar o P-State. Se eu tirar o P-State, eu perco o turbo. E o C-State, normalmente eu já não deixo ligado. Eu deixo até C1, normalmente. Não vai subir tanto, velho. Não vai, os caras são loucos, a galera não compra. Ela não compra. Bom, você pode tentar vender pelo que você quiser, só não vão comprar, entendeu? Você pode colocar 5.000 reais lá, só não vão comprar. Porque existe um patamar máximo. O cara fala, vai pro inferno que eu vou pagar tudo isso. Eu compro outro, eu compro DDR5, entendeu? Ah, deu o quê? 100 e... Tá meio pequeno aqui pra mim, peraí. 120. É isso aí, ó. Ó, o Super 2699. Pior que se der unlock também não resolve muito, não. No CS vai ajudar um pouco, tá? Mas não resolve muito, não. Ah, deixa eu ver que microcode que pegou nesse cara, eu nem lembro também. Deixa eu ver. E aí, depois de ver o microcode, eu vou lá no Super Power State lá da HGT, porque ele é extremamente insistente, aí a gente já tira da frente também e já resolve. Deixa eu ver. Ah, tá com 46 a HGT. Tá bem lá pra Frentex também. Tá bem lá pra Frentex. Não resolve pro unlock, velho. Já falei pra vocês que não resolve. Não tem TDP pra manter esse cara no clock alto. Com tudo ligado. Não resolve. Unlock é bom de super trunfo do CPU-Z. O HGT estava fazendo teste com single channel, velho. Ele gosta de sofrer, entendeu? Ele curte. Ixi, soltou a tecla do teclado aqui, eu fiquei pegando tudo torto. Aqui não vai mexer em nada. Aqui tanto faz. Aqui também X. Tá disable, ó. O save state. Então, tá com outro microcode, mas os BIOS são o mesmo. Só tá com outro microcode. O microcode tá mais novo. Não, tá sem save state já, velho. O que eu vou mexer aqui, ó? Não. Eu achei que tava com C1, mas nem isso, tá? Eu acabei de falar, HGT. Só tá com outros microcodes. Eu troquei os microcodes. Já tá sem save state. E, de novo, é o que eu tinha dito para você. Eu conheço a performance 2667. Ele não vai dar mais do que 140 e pouco. Por isso que eu tô te dizendo que não tenho o que mexer aqui, entendeu? Mas essa aqui é assim, só tá com o driver de rede mais novo e e tá com os últimos microcodes, entendeu? Tá, quer mexer em mais alguma coisa aqui? Que pra mim não tem nada pra mexer, não. A não ser que você queira forçar. Eu não vou mexer com código agora, velho. Também tem isso. A não ser que você queira forçar alguma coisa. O melhor seria vir com isso aqui, ó, habilitado. Isso que faz mais sentido pro uso overall, né? E o QP em si tanto faz, porque é um socket só, então não muda nada. Ó, eu vou sair do BIOS, já entrei aqui, vocês ficam me enrolando, né? Vocês ficam me enrolando e não fala nada. Fala nada. Ah. Não tem manual mode. Ó, talvez do ponto de vista de latência aqui diminui um pouco, mas não é bagulho que dá 1%, entendeu? Em teste de servidor, entendeu?
É bagulho que dá 1%, não é nada que. Você vai ter que rodar benchmark e ficar comparando. Tipo, vai mudar de 110 para 111. Entendeu? Ó. Isso aqui tem em BIOS de servidor tem mais coisas relacionadas a isso, mas assim, é, não, tudo bem, mas não dá efeito HGT. É isso que eu tô falando, não dá efeito. Você não vai pegar um 2667 que tá dando 145 e fazer ele dar 160. Ele vai dar 146. Entendeu? Não tem efeito prático. É isso que eu tô dizendo. Tanto que a gente desceu o microcode lá pro, né, o cemitério dos microcodes e estamos com o último de volta e estamos batendo FPS alto do mesmo jeito, né? Vamos lá pro BF, vamos pro BF. Tem muita opção nos BIOS que não aparece, que é a opção de debug, inclusive, não era nem para aparecer, viu? É que os China colocam no BIOS lá e fica como hidden. O que tem que estar off, que nos íons fica sempre off, é isso aqui, ó, Core Isolation acaba com tudo, né? Memory Integrity tem que estar off, isso detona. E as mitigações lá, que é o que mais muda, de longe. Vou pegar o BFzinho aqui, vai? Só pra... Tomara que ele não me bloqueie, que eu já troquei de processador 3 vezes. Tomara que eu não fique bloqueado. E também tem que tomar cuidado com outra coisa, viu, GT? Às vezes você fica, aumenta o seu P1 no CS. Porque o CS é um jogo que depende de cache, basicamente. Aí você vai pro BF, tá pior no BF. Entendeu? É sempre um cobertor curto, é sempre um equilíbrio. Né? Vamos ver se o anti-cheat vai me chutar a bunda. Eu tô achando que eu vou tomar chute na bunda. Tô achando que eu vou tomar chute na bunda. Pô, pior que amanhã ou na terça eu vou ter que fazer o resumo da live e eu não sei nem o que eu vou fazer de resumo disso aqui. Porque eu não cheguei a conclusão nenhuma. Dá vontade de falar, todos os íons são bons. Eu não chego a remover o Defender, porque eu acho que as pessoinhas clicam em besteiras, entendeu? Mas às vezes é mais prático, entendeu? Às vezes é mais prático, mas eu não chego a remover, não. Eu costumo... Ah, foi pro Rivatana. Eu costumo tirar só o Core Isolation porque ele machuca muito e as mitigações também machucam. Agora o antivírus em si eu não tiro não, porque as pessoas fazem besteirinhas, entendeu? Vamos overlay. Vou mostrar o desktop voltar. Será que ele tá desligado? Tá, aí... As mitigações eu não ligo, viu, Lucas? Mas tirar o Defender, às vezes as pessoas vai pegar uns minerador por aí e o Defender ajuda, entendeu? O do Windows é bom, viu? Hoje em dia ele é bom. Hoje em dia não, já faz um tempo que ele é bom, viu? Ah, tá bom, velho, não tá ruim não. Vamos ver a hora que cair lá pro round. Ah, falando nisso, a gente tem um competidor aqui, né? Tô viajando. Pera aí, cadê minha split? Eu gasto dinheiro para fazer o split aqui e não abro o split. Na verdade, acho que eu vou fazer até diferente, né? Bom, deixa ele entrar no round, só pra gente ver. Já tá na cara do gol. Eu vou pôr os dois no training ground, só pra ver de cara. Eu não acho que vale a pena não, né, Tive? O cara pega um minerador aí, rouba os arquivos dele, minera tudo. Não... Se você quiser usar, beleza, mas como recomendação geral eu não faço não, porque
é perigoso os caras fazer besteira e os caras gostam de baixar pirataria, os caras curtem umas sujeiragens, né? E o Usmus foi aquele cara que fez aquele calculador que não, de RAM do Ryzen que não funciona, né? É... Ah, o Tuga apareceu aí, né? Os Tugas apareceram aí. Ah, ruim, mano. Ruim não é, né? Mas beleza. Não vou falar que é ruim, vai. Tá melhor que o 2640, provavelmente. É, tá melhor que o 2640. A RAM disso aqui tá quanto, velho? Eu nem olhei. Eu acho que tá 2133, né? Ah, eu não pego o Windows mexido nem a pau, velho. Nem a pau. Vai saber o que o cara fez. Você não acha nunca. É, a memória desceu porque o processador limita. Isso é um dos preconceitos que eu tenho, velho, com o V3, porque ele diminui a memória sempre. Sempre, sempre, sempre. É, não é ruim não, mas ele não. Bom, vamos lá pro. Vamos ver, vai. Vamos lá pro. Valendo. Valendo! Ele não tem chance nenhuma de ganhar do. Desse aqui, por exemplo. Vai. Nossa, 300 FPS, velho. Pra que isso? Que ignorância. Tá bom, viu? Não tá ruim não. Tá bom. Isso aqui também é outro problema, viu? Isso aqui não é representativo do jogo. É que no P1 ele tá tomando 50 FPS de P1, né? O problema do Custom ISO é que uma hora você vai querer instalar alguma coisa que não vai funcionar e você nunca vai saber o que o cara removeu que você precisa colocar de volta. Entendeu? Então é legal que o P1 do lado esquerdo ele tá melhorando agora, ele tá se recuperando. Ah, cara, é bom, não é ruim não, é bom. Ó, pra galera os malucos do Unlock não ficar triste, esse bis aqui tem Unlock, né? Bom, eu também vou apagar o. Aí eu vou apagar lá o microcode, ele vai parar de botar, fica vendo. Eu me conheço já. Cadê o MDVC? Não tá aqui? Não, tá bom, vamos aqui direto, vai. Era pra ter um new aqui, né? Aqui, new. Aí. Não tem Unlock? Por que você tirou o Unlock, o HGT? Se você não apaga o microcode, ele não faz nada, velho. Ó, vou tirar o microcode dele aqui, ó. Ó. Não, se eu não colocar unlock, os caras vão ficar chiando até umas horas, velho. Ó, 46 já era, morreu. Mas só de apagar ele não vai fazer unlock, não? Esse BIOS já não tinha? Porque o BIOS original do Wagner tinha, não tinha? Se não tiver, eu coloco. Tem aquele. Não consegui comprar Arc Native. O preço não dá pra comprar, velho. É muito caro. Ela tinha que ter saído contra a geração 4000 da Nvidia. Ela saiu uma geração atrasada, aí complica. Não consegui comprar. E ela vai dar gap de driver também, né? Ah, sei lá, vou testar. Eu tirei o microcode e não sei. Se ele não tiver, eu pego aquele Ultimate Patcher lá e coloco rapidinho por ele. Aí se não botar, a gente já sabe que deu errado, né? Fitigueu não era o bagulho dos games lá que tava minerando a galera? Era, não era? É, se o preço tivesse mais baixo, não tinha problema, mas ela é cara, entendeu? Aí não dá, mano. Não dá, é embaçado. Fitigueu não era aquela menina dos joguinhos lá que minerava geral? Era, não era? O culo parece que tá meio torto, mano.
Não sei se ele vai botar, não. Se pá, ele não vai botar, não. Não, botou. Botou. Só porque demorou um pouco, achei que não ia botar, não. Até parece que é uma mina. Que Fit Girl seria a mina, tipo, em forma, tá ligado? De academia. Até parece. Bom, deixa pra lá, vai. Os caras caem em cada enroscada, velho. Nem eu li errado. Posso ter lido errado. Posso ter lido errado. Eu tenho Ark Riders na conta comprada, eu tenho. Vai baixar até pegar um minerador, entendeu? Não, não tá com lock, não. Deixa eu ver que microcode que ele tá aqui. Tá com microcode 00, olha lá, que beleza. Pegar o patcher lá. Isso aqui tá sem HT? Não, acho que até voltou HT, né? Porque tava com HT antes, não tava? Tá com HT, depois eu tiro. Não é patcher, é auto-patcher, eu não lembro. Não lembro o nome daquela porcaria. Não quero isso aqui não. Não era esse 3. Como é que chamava lá? É o auto-patcher, né? Acho que é auto-patcher. Aí ele não vai deixar eu editar, vou ter que fazer manual, só porque eu não tô com vontade de fazer agora. Não era isso? Como é que chamava lá o auto-patcher lá, pra colocar um lock? Não, mas se você enviar com a lock, acredito, eu vou ter que trocar os. Bom, se bem que agora. O V3 tanto faz, né? É verdade. O V3 dane-se. Porque. Vai estar sem microcode, então. X, né? Não era autopatch, era um negocinho, eu esqueci o nome agora. Autopatcher full, será que é isso? Não, não era isso aí, não. Não é. Tô confundindo os nomes já. Isso quer dizer que eu tô cansado já, que eu tô confundindo muito. Liberei, Surreal, Free and Easy e prova. É o Scandar aqui. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Scandar, ele costuma tentar ser responsável tecnicamente. Link do programa. Na Timing Tool, obrigado. Ai, cara, muitos links. Obrigado, não adiantou nada. Valeu. Capaz eu tomar strike. Outro dia eu quase tomei strike, velho. Sei lá quanto que eu gastei, né? De mais do que um apartamento, com certeza, mas não sei não. Não tenho nem noção, já que eu comprei muito. Muito, 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 muito. Deixa eu catar o. Cadê o meu super pendrive? Tá daqui. Você não falou que ia mandar um unlock, ou HGT? Só pra não ter que lembrar o nome do programa que eu esqueci? Eu tinha quase certeza que era Ultimate Patcher, alguma coisa assim, mano. Essa porcaria. Não sei se vai funcionar, né? Mas essa porcaria mesmo. Tenho quase certeza que é esse mano aqui. Quanto tempo ele vai demorar pra verificar? Verificou, beleza. Aí vai começar, aí é 200 milivolt de undervolt, fica vendo, fica vendo, já conhece. Começa assim, depois piora.
Eu tô ligado qual que é o rolê. Cadê meuzinho lindo? Meuzinho lindo. Ih, não consegue fazer nesse. Então cancela. Deixa eu pegar lá. Ai, cadê meu pendrive? Aqui, pendrive. A gente vai mandar negócio com 200 milivolts de undervolt só pra tentar roubar pro V3. Fica vendo. Fica vendo. Cadê? Deixa eu abrir o Discord aqui, peraí. Aí. Só para não ter que editar na mão. Então eu não acho que pro afegão médio vale a pena, entendeu? Ficar mexendo com essas coisas. É que nem o. Tipo, se você for ver o Xeon Rei mesmo pra jogo, é o 1660 com overclock, né? Ele ganha de todos. Só que é uma máquina de fritar, né, velho? É uma máquina de fritar. É, eu não acho que vale a pena dar um lock no 2666, velho. O clock dele é bom já. O clock dele é da hora. Eu acho que. Sei lá, velho. Cara, e o HGT insiste em usar RAR, velho. Só pra ficar maior os arquivos, entendeu? É de propósito, velho. Em vez de usar um negócio mais moderno, que fica menorzinho, não. Ele usa RAR pra ficar grande, entendeu? Tô brincando, quando é um BIOS só, a diferença é pequena. Agora, se são vários, aí o 7-Zip não conta os arquivos inteiros. Aí a diferença é uma monstra, velho. Aí é muito grande. Pronto, agora o Windows não consegue extrair esse RAR, eu vou ter que usar o 7-Zip para abrir o RAR. Tá vendo? Olha que prático o HGT. Obrigado. Ajudou muito. Podia ter mandado o 7-Zip direto. Eu achei que você só não usa ARG porque não é da sua época. Você conheceu ARG, né, o HGT ou não? É, com o 7-Zip foi. Esse BIOS aqui, ele. Bom, dane-se o microcode. Eu ia perguntar do microcode, mas dane-se, né? Porque não vai usar, né? Pra V3. Depois eu ponho o outro de volta. Ó, tem até eject aqui, hein? Ó, que chique. Pronto. Pendrive. Aí vai perder meus timing de RAM tudo, pra eu ter que pôr de novo. Que eu já sei que o HGT nunca salva timing de RAM, só pra atrapalhar o rolê. Mas tinha um negócio que chamava ARG, LHA. Tinha cada coisa, bicho. Você não tá ligado. Tinha cada coisa. Era um gap atrás do outro. Era beleza. Pô, ontem o ET deu 4 mil na live. Caramba, velho. Eu conheci ele tava dando 600, 500 por aí, velho. Isso é louco. Cadê meuzinho lindo? Meuzinho lindo. FPP, -F, R3, seja o que Deus quiser. Timing de RAM só Deus sabe também, porque eu também não vou lembrar. Mas aí eu consigo dar uma roubadinha. Quer dizer, eu lembro a maior parte deles, né, na real. Vou fechar o Discord aqui pra não ficar fazendo barulho. Só pra evitar a gapiagem aqui. O que muda nesse BIOS HGT? É só o unlock? Ou você funciona em mais coisa? Ah, eu nem olhei, dei flash direto, eu fui na confiança. Nem olhei. Deixa eu olhar. Nem olhei nada. Não, isso aqui nem buta com V4, buta.
Que coisa de debilóide, velho. Cadê os pets? Foi pra economizar espaço dentro do BIOS? Que isso, mano. Todo esse trabalho pra tomar um pau do 2697 AV4 ainda, velho. Você é louco. Ah, deixa eu fechar a votação, pô. Eu deixo as votações 5 dias abertas, eu esqueço de fechar. Fala, Dig, Host Games, boa noite. Cara, o 2660 V3 eu consegui rodar várias horas em live, horas, tá? Não foram vários dias. Ah, com 4.3 na H9S. Não sei se eu recomendo, tá? Talvez seja um pouco demais recomendar. Mas sobreviveu ela, essa mesma placa aí que a gente está usando, né? Agora... não, Thermal não, não quero saber thermal. Se esquentar a memória, esquentou porque quis. Aqui não vou mexer. Vou pôr as memórias de volta, porque o HGT, ele serve isso aqui dentro, se não funciona. O HGT gosta de... Não, 144 vai ficar meio ruim, eu acho. Terraço 16 deve dar... não, peraí. Não, terraço tem que ser 20... Não! Pô, tá errado. Aqui é 32.000, 767, 14, 14, 14, 24, 16, agora tá certo. RFC 240, 484, 16 também vai, 44 que eu não tô com muita vontade de nada. E não mexi em mais nada, né, Gajeta? Se você zoou o resto do BIOS, a culpa não é minha, velho. Eu só fiz o basicão. É só 6 cores, né, velho? Eu não iria. Se você for jogar CS, Augusto, aí beleza. Aí pode ir no 1650. Agora, se você for jogar qualquer outra coisa, você tem que ir pro de 8. Né? Todos melhoram com microcode, viu, Native? Todos melhoram. É o Troy Overlay, pô. Eu mostrei na live. Eu mostrava de novo, já mostrei toda a live, o pessoal pergunta. Procura Troy Overlay Git, você encontra, é facinho. Tá com quanto de undervolt aqui? Menos 50, menos 60? Quanto tá isso aqui? 4 dias pra ligar, mano. Olha lá, esses bios minerados, viu? Não faz. 2133. No... Eu pus, mas é porque depois eu ponho os V4 de volta lá. Não faz. Ele para em 2133. É costume de colocar nos V4, entendeu? Menos 80. Eu acho que se for rodar teste sintético que eu não rodo, é capaz dele crashar com menos 8. Mas beleza, vamos lá. Só pra galera dos V3 minerado ficar feliz. Ah lá, 3.3. Vamos pôr ele pra apanhar lá do mesmo jeito. Vamos lá. Êêêê! Sem microcode, só pra tomar, só pra ficar decepcionado. Olha lá. Vou olhar pra frente aqui, ó. Olha pra frente, camarada. Camarada, camarada. Aí eu vou lá e vou tomar ban temporário do BF, que eu troquei de processador 10 vezes. Eu vou rodar do jeito que eles rodam, velho. MCU XX. Porque a galera que fala que é maravilhoso, roda sem microcode. Eu tenho um workaround no mesmo pendrive, inclusive.
Só não tá bem validado, por isso. Ih, olha lá. O cara manda o porcaria do negócio, não põe. Ah, é HGT, esses bios seus, velho. Na boa, mano. Sem esse boot nem manda, mano. Não, tô zoando. É que você manda o bios estocão, tá ligado? E não dá pra usar estocão mais. Aí mais um boot pra eu ir lá. Ah, você tá falando que ele usa o 36? É, pode ser, eu posso renomear lá Eu não sei se é 36 no V3 que ele usa. Mas eu acho que ficava 00, viu, o HGT? Mesmo que eu desrenomeasse lá. Acho que ficava 00 do mesmo jeito. Não, o HGT, que em vez de colocar um security boot aqui decente, não. Aí fica nessas mineragens dele aí, entendeu? Não vai pegar fogo, não. Essa mesma placa aí eu rodei a 4.3 lá, o 1660. Pega fogo, não. 3.3. Tá com a lock, né? Aí ele vai pra onde ele quiser. O 50 eu não tenho, não. Porque aí você já vai pro 80 direto. Quer dizer, se bem que ele subiu de preço também, né? HT tá on. Não tirei, não. Mas eu vou ter que dar mais um boot, aí eu tiro. Tirei, não. É... Ó, aí nós já estamos indo pro extremo do pessimismo, entendeu? Eu queria uma configuração simples, sabe? Uma coisa tranquila, né? Aí já estamos, mexe lá e mexe aqui, tira não sei o que, e põe não sei o que lá, e vira do avesso, e para lá. Pronto, depois de novo aí o MCU, vai. E essas placas lá têm proteção de VRM funcional. Eu meti 200 e... Pelo que a Asus contava, eu meti 230 e poucos watts. Não, 220 e poucos watts no 1660 e... Tava indo. Eu acho que talvez ele segure um pouco as correntes, né? Não sei. Tirar o HT lá, porque o mano falou do HT, né? Também tem isso. Ele diminui calor e consumo, viu? Esses mios minerados do HGT tem que botar 4 vezes, tá ligado? Pra poder usar. É o último teste, hein? Hoje eu não quero esticar muito, não, porque meus piques são 9 horas da noite já, né? Nem adianta falar que eu vou fazer alguma coisa. Eu ia comer doce, mas nem doce eu vou comer mais. Cara, as unhas estavam pra caramba, Lucas. Pra caramba. Quem fala que Zinho não é estável em vídeo, cara, não usa Zinho. Estavam pra caramba. Agora, não dá pra comprar placa-mãe de R$ 80, né? Aí complica, né? É o 2699, né? 97. Não, semana que vem vai ter Interposer, velho. Semana que vem é outro rolê. É outros FPS. Aí, beleza, ó. Tá. Resolveu que é 3.2 agora, não sei porque é da cabeça dele. Tá sem HT, tá? Mas é da cabeça dele. Deixa eu ver se ele. Que MC, se ele pegou alguma coisa. Nem sei o que ele pegou. Não vale a pena pelo preço, né? Dual Channel. E várias vezes tá o mesmo preço da H9S. Tá com 44, tá com microcode de novo, velho. Beleza, ó. Tá o melhor possível que dá pra estar nessa nhaca aqui. Vamos ver que bicho que dá. Já vou parar o outro mano do lado, ó. Tá 300 dias esquentando meu quarto aqui, a 300 FPS.
Ih, mano, não gostei disso aqui não, eu acho que vai dar ruim. Eu acho que você mexeu demais. Bom, não sei lá, mas tanto faz 100 MHz, velho. Isso não é um problema, não. O pessoal acha que vai mudar 200 FPS, de 100 para 200 FPS por causa de 300 MHz, 200 MHz. Vai não. É porque a memória é muito baixa. 2.400 já é ruim, tá ligado? Aí a gente vai lá e vai pra 2133 pra sofrer mais, entendeu? É isso. A minha bronca com o Xeon no geral é não poder ter um strapzinho aí pra 3.200, entendeu? Isso que nas placas de marca com 5960X salva bonito. Salva bonito por causa disso. Será que eu fui minerado? Eu tô achando que eu fui minerado, hein? Tá com uma cara que a EA vai me minerar, velho. Pediu pra instalar o anti-cheat de novo. Já é, sei lá, o quarto processador que a gente tá colocando. Será que eu vou tomar o não pode conectar? Porque você troca muito de PC, seu trouxa? É, talvez. Pode ser. A placa que eu tô aqui é H9S. É quase sempre H9S. Tem três dela aqui. Tem duas com TPM e uma sem. Tá com uma cara que eu vou ser minerado, tá demorando muito, né? Até aí vai, é pra próxima tela que ele minera. É aqui que ele minera, se ele for minerar. Não, entrou na fila, acho que não vai minerar, não. Minerou não, passou. Ó, eu vou até meter no lado a lado aqui, só pra gente ver. Momentos de tensão, hein? Training Grounds. Fire. Ó, eu achei que ia dar uns 270, hein? Deixa eu até ficar com a minha pistola de calor aqui, que pode ser que ele minere demais meu VRM. Mas, inclusive ela desligou sozinha, eu não sabia que ela desligava sozinha. BF escala pra caramba, velho. Impressionante como ele escala. Eu não tô preocupado com o processador, eu tô preocupado com o VRM. O processador tá de boa. Eu não tô nem aí pra ele, não. Deixa eu ver o VRM lá, peraí. A gente acabou. Ó, esse aqui tá rodando há 50 horas já, ó. Vamos ver se bateu 90 graus. Bate nada, velho. 84 aqui, acho que no pior ponto, tá vendo? Pra vocês deve estar. Era 85 quase. Deixa eu ver se que eu acabei de ligar. Ah, tá 80 e pouco também, viu? Se bem que eu acabei. É, ele vai passar de 85 aqui. Eu acabei de ligar, já tá 85. Pra vocês deve estar meio ruim de ligar. 86. É, esse VRM não vai ter uma vida muito boa. Mas, cara, ó, no BF, que escala bem aí com um monte de core, nessa brincadeirinha aqui, ó, vamos até pra um round de verdade, hein? Aí. 24 watts, sim. Vai nessa. Deixa eu chamar o mano aqui pra party, peraí. Pronto, agora vai falar que eu tô offline, fica vendo. Ah, cara, essas coisas assim me cansam. Deixa eu fazer o contrário, vai. Ah, desse lado aqui aparece todo mundo online, aí do outro não quer aparecer ninguém. Deixa eu tirar o overlay da frente. Invite. Aí ele recebeu um convite de um cara que tava offline, sei lá, magicamente. Join party, beleza, foi. Headset, Cloudtech, start. Beleza. VRM vai passar de 90, muito provavelmente. Porque a gente acabou de entrar, ele já tá mais alto do que no o outro que tava ligado há um tempão. E a gente acabou de entrar.
Aí fora do round baixou até um pouco o VRM. Tá 84 agora. Nos cantinhos que eu consigo pegar. Eu também não tô fazendo aquela baita investigação, né? Deixa eu ver lateral aqui. Não, também tá perto de 80. Tá um cheiro de queimado, mas tá tudo bem, aparentemente. Tá um cheiro de queimado nessa sala, mas tirando isso tá tudo beleza. A não ser que você tenha um gabinete muito top, a tendência é ser mais quente dentro do gabinete. Se você tiver um gabinete muito top, com muito fluxo, aí não, aí é mais frio, mas é difícil, porque aqui eu tô pegando o ar de toda a atmosfera e pegando o cooler que joga o ar para baixo, na placa-mãe, entendeu? Duvido que tá dando tempo limite. O PC tá ruim de mexer só, tá meio lerdo. Mas duvido que tá. Deixa eu pôr uma tela só que aí fica mais fácil de ver. Não, tá de boa essa temperatura, pô. De boa, 83 graus. Electrical Point. Isso é C-Max, isso aqui pelo jeito. Mas ring não tá caindo, não. Cadê o ring clock, inclusive? Ah, o Ancore tá aqui, ó. Tá top, tá tranquilo, tá bom pros nossos coleguinhas gamers queimarem. Nossa, não dá nem pra comparar no jogo normal. Aí, os seus unloqueiros maluco. Seus unloqueiros maluco. O que adiantou dar unlock? Ih, só porque eu falei mudou tudo. Ixi, deve estar. Não, tá dando algum throttling sim. Deixa eu voltar pra tela grande. Ele marcou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Cadê? Não tem nada no histórico, ó. Máximo, ó. Voltage Regulation. Cara, não vai. Sabe o que acontece? Não dá para usar esse processador assim nessa placa. Ela não aguenta. Vocês entenderam? Não tem como usar. Eu criei um negócio que é insustentável. Mas essas temperaturas aqui não dá para considerar. Bom, a essa altura, meu VRM deve estar minerado já. Deixa eu ver. Não, pior que não, 87. Eu acho que não sobe muito, não. 87 é. 88, 80, 90. Então, a gente tem um ótimo processador que só vai dar pra gente usar se tiver uma placa oficial, porque essas aqui não aguentam, olha lá, ó. Mano, vou fazer a última boa ação do rolê, pra vocês verem que eu sou um cara da hora. Eu tô sem HT, ele já não tá aguentando. Eu vou tirar mais 2 core pra ver se ele aguenta. Porque assim, a gente tem um ótimo processador V3 que não dá pra usar em placa chinesa. Então, HGT, não tem sentido isso aqui, velho. Eu tô com uma X99 chinesa boa que não segura o rolê. Você entendeu? Esse que é o problema. Por isso que o PCismo traz tanta coisa boa para as famílias, entendeu? Enquanto isso, a outra que tá sem nada, ó, VRM tá 70 e pouco aí, ó. A QV tá bem pequenininho para vocês, tá vendo? Eu tô fazendo tudo o possível para ajudar o V3 e não consigo. Ó, baixar 2 core aqui para dar um alívio para ele. Aqui a gente ganhou 12, 13% aí de folga, né? Vamos ver o que a gente consegue. Eu tô até pensando, cara, o que tem de gente. Porque, de novo, né, HGT? A gente tá com uma placa-mãe boa, não é oficial, mas é boa. A gente tá com o BIOS todo tunadinho. A gente tem noção do que tá fazendo.
Eu tô imaginando o que tem de cara achando que tá com 2697, 2699, rodando a 3.3, 3.2 e não tá. Entendeu? O cara só acha que tá, mas não tá. Não dá, não tanca, velho. Não vai. Mas aqui não tá minerando, Gajeta, tá dando Troutling. Se fosse pra minerar até queimar, tinha queimado. E aí cai naquilo que eu tinha falado, né? O usuário mediano aí, ele não vai conseguir usar isso aqui. Ah, agora subiu para 3.4, um clock que não devia nem existir. Não, mentira, é porque eu diminui o número de cores, talvez tenha um bin a mais, ó. Vamos destruir a placa-mãe. E ele não vai conseguir estabilizar ainda, provavelmente. Mesmo com 2 cores a menos. Ó, agora a gente tá com clock lunar, hein? 3.4 em 16 core. Estamos metendo 300 MHz aqui nesse aqui. Ou seja... Então, mas sabe qual que é o problema, Lucas? Tá me parecendo muito claro que eu preciso de uma placa-mãe melhor do que as chinesas que a gente tem para poder fazer isso. E aí eu prefiro meter overclock no... Eu prefiro meter overclock no 1660. Pra que eu vou ficar me matando nisso aqui? Então não dá, se for pra comprar boa oficial, esquece os Zion, entendeu? Há 3 dias pra ele abrir de novo, aí beleza. Ai. 3 dias pra ele abrir de novo. Eu nem devo ter XTU aqui, eu não instalo não. Ah, nem tem, eu não instalo. Eu só instalo quando eu vou usar os íons travados lá. Ele sai da parte e sai, né? Vou dar um invite de novo. Vamos, mouse, mexe. Mexe. Legal que eu tô offline, mas ele vai deixar o da joinha do mesmo jeito, tá vendo? Ah, que beleza. Que coisinha linda. Tô offline, mas vai pra parte do mesmo jeito. Mas aí 10 núcleos não adianta. Sabe qual que é o problema, Ian? É que eu mexo. Era melhor ter comprado um 2690 e não mexido em nada. Entendeu? Esse que é o problema dos V3. Né? Ian Lock e o capiroto pra um lado e tudo. E assim, aqui a gente sabe que tá com microcode, aqui tá tudo configurado, aqui tá tudo certinho, né? E estamos querendo queimar o VRM. Compra um 2690 e seja feliz. Compra um 2696 e seja feliz. Sei lá, entendeu? Ah, aí teria que ver os limites de corrente, que é o que a HGT estava comentando, né? Que aí tem os limites de corrente do processador. Aqui ele tá 300 MHz a mais do que o... Ah, não, tá caindo às vezes 100. Às vezes fica 300, às vezes fica 200. Tá bem perto com 16 cores, com clock um pouco de clock a mais. Aqui no BF, porque nos outros ele vai perder, inclusive, mas... Talvez com 16 cores ele aguente, viu? Ó. Eu tive o 96 já. Ô, o ET apareceu aí! Vamos bater palma pro ET! Então, eu tive o 96, eu vendi, eu tô com 86, aí eu comprei outro 96, mas não chegou ainda. Eu tô com os pacotes há um mês no correio, velho. Há um mês. Faz muito tempo tá no correio. O que eu tava falando pros moleques é que esse o V3, 99 V3 com unlock, com capiroto, com não sei o que lá, mano, ele tá destruindo o H9S. Ele mete o VRM lá em 90 graus, velho. E
tô tendo que fazer bruxaria pra empatar, entendeu? Ah, já deu throttling. Já baixou. Ou não? Vamos ver, vai. Tá lá, da lado, cadê você? Vem cá, bonequinho. Vem cá, vem cá. Aí, vamos tentar andar juntinho. É difícil, mano. Ó, eu sei que vocês acham que eu sou retardado, mas é difícil, mano. Ah, tomou, ó, tomou gap já. Já caiu, ó. Tá vendo? Não dá, cara. Eu teria que. Bom, eu posso instalar o XTU, aumentar o limite de corrente, tentar explodir o VRM de vez, ou parar de ser idiota, porque não dá. Cara, esse H9S não consegue segurar esse cara sem HT. Imagina as plaquinhas que os mano usam aí, entendeu? E eu tirei dois e tirei HT, né? Isso que é pior. Vixe, então você viu a paranoia? Nossa, a gente foi e voltou. E agora eu tô fazendo uns resumos de live. Eu não sei nem o que que é o resumo da live, né? Eu também. Eu rodo a 4.3 o 1660. Não sei se tá 240 não, acho que tá um pouquinho menos, tá? Mas ó, vou tentar andar de novo, ver se ele não morre. Não, é outro. Aqui vem, filho. Ah, ficou preso no busão aqui, volta. Ah lá, trotolou de novo, ó. Cara, ó, de verdade, eu não sei o que fazer, mano. Então, mas HGT, os V4 não ficam batendo, velho. Eles não ficam batendo. Deixa eu voltar, eu tô com acho que eu fechei, né? A minha surpresa aqui, na verdade, foi o AV4, viu, o ET? E eu sei que ele é meio destruidor de VRM, mas a H9S aguenta. É que o 1699 com unlock, com um monte de gambi... Cara, ele judia demais das placas-mãe, bicho. Você é doido. Cadê o 90 graus do CPU package do Xeon? Ah, ele sempre bate, ó. Ó. Temperatura e o ICC Max, ele sempre bate. Isso aqui não dá pra confiar, isso aqui não bate. Ah, isso aqui é GPU, já você esquece. Não, se for para fazer essa maldade aqui, coloca um 1660 V3 e faz overclock logo. Você já tá se complicando todo e tira core, e põe core, e faz, né, a ziquezira e dá overclock, ué. Mais fácil. 4.2, 4.3. Porque lá, pelo menos, você vai conseguir queimar a placa se você quiser. Ele vai deixar, né? Aqui não, aqui ele fica com essa frutice, entendeu? De ficar caindo clock de ring, clock de processador, né? Ah, de novo, já deu gapeado de novo. Pior que é isso mesmo, viu? Pega um V3 de 8 cores que dá pra fazer overclock. Ah, deixa eu ver, eu não olhei. Eu fechei ou só. Deixa eu voltar lá que fica pequeno pra mim. Ah, eu dei uma boa melhorada na câmera também, viu? É que agora eu já tô só o bagaço, né? Que eu tô cansado, mas. Quer ver? Ó, dá uma olhada na câmera grande, ó. Olha como ficou da hora. Ó, meu cabelinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá da hora. E além disso, eu ainda tenho uma câmera aqui, ó. Pra vocês ficarem me espiando de lado, tá vendo? Tem um outro ângulo aqui. E aí, pra fechar, ainda tem a câmera aqui das latarias. O bagulho tá chique até umas horas. Deixa eu ver lá o. Aí você toma o golpe, Peter. Eu tenho só 45, mano. Tá de boa, relaxa. Você vai.
Mancada, não vou zoar não, mano. Vai que você não curte o esquema do cabelo. Que na real, mano, ter cabelo ou não vai se você liga ou não, né? Mas, não, mano, eu vou melhorar o áudio também, eu comprei outro microfone, eu vou melhorar uma par de coisa. Porque assim, não vou falar que o cara tá dando dinheiro. Mentira, tá ligado? Mas já tá começando a pingar umas coisinhas, entendeu? Então eu tô reinvestindo. É pouquinho, mas tá. Acho que deve ser aqui pra baixo, né? Eu não lembro onde tá os limites disso aqui. Não, tão pra baixo não é. Onde que é isso aí? Eu não lembro não, HGT. Não, você Clock Ratios não é. Tá. Thermal Throttling se não deu, só que eu não lembro onde tá o TDC aqui não. Eu não tenho câmera, porque é engraçado aquela câmera de rever, é da hora. É da hora. Nossa, eu nunca, não sei nem onde abre o full. Eu nunca uso aquilo. Você quer que eu abra ele full, né? Nunca abro aquele negócio. Nossa. Eu tenho 40, eu vou fazer 45 loop infinito. Nossa, eu vou ter que botar ela. Aí tá muito pequeno, velho. Aí me sacaneou, peraí. Cadê meu full screen preview? Aí. Eu não sei onde é aqui também não, velho. Nunca. É o report que você falou? É aqui, né? Aba do CPU. Tá. Ah, deve ter um monte de nhaca aqui, tá? Ó, o TDC tá 176, velho. É bastante. Legal, 200. Não, beleza. Eu acho que ele permite 174 watts, hein? Ah, não, o long é 145 mesmo. É só 170. E você acha que é pouco? Ô, HGT, você acha que é pouco isso? Ó, dá uma olhada no parceiro dele, que não dá throttling nem que a peste. Ó, vou fechar. Inclusive tá muito quente aqui. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Olha isso aqui. Se eu pegar um Ryzen novo, não vai. Ixi, acho que nem tem Hardware Info aqui, velho. Nem tem que baixar. Oh, é 176 amperes, velho. É ampere pra caramba. É ampere pra caramba. Isso aí, ó, 176 amperes a, sei lá, 1.3 volt. Cara, dá mais de 200 watts. É coisa pra caramba. É só. Eu gostei do é só, velho. É mais do que os Ryzen usa. Os Ryzen novo. Tudo bem que a litografia é menor, então é normal usar menos, né? Mas... Ó, vou ver essa desgrama aqui que já esquenta bastante. É a mesma coisa, não muda nada. Ele só não bate. Mesma coisa. Será que isso aqui é confiável? Que deu exatamente o mesmo valor. Não sei se é confiável isso aqui não, viu, HGT? De verdade. Sei não. Ah, mas aí são processadores bem menores, aí pode ser mesmo, entendeu? Agora esses grandão aqui não. Bom, vamos testar os outros dois jogos? Só pra gente fechar, porque eu tô cansando, mano. Ah, se limitou se limitou no Prime, eu não tô nem aí, viu, ET? Quem que vive de Prime? Eu não tô nem aí. Vou rodar um CSzão da massa aqui. Ah, certeza que tá com Current Throttling. Só que eu acho que ele não vai deixar aumentar, né? Esse que é o problema. Por isso que eu nem me interessei em instalar o XTU antigo aqui. Ó, só para deixar registrado aqui, ó. Aqui tá com tudo que. Esse 2699V3 tá com tudo que dá, velho. Tudo que dá.
Não, essa aí você pegou pesado, hein, Nilson? Não consigo usar o microfone no meu PC. O microfone que você está falando, ele é plugado direto na placa-mãe? Você está falando que a tua placa de som está com defeito, é isso? A saída de áudio funciona e o microfone não. Você pode estar com uma placa de áudio com defeito só, né? Aí você compra umas plaquinhas. Deixa eu ver, deve ter até alguma por aqui. Tem umas plaquinhas de som USB de $3 no AliExpress. Se for isso, você pluga lá e já era, entendeu? Eu já peguei placa de interposer que o áudio não funcionava. Quer dizer, não é que ela não funcionava. Dependendo da fonte, ela não funcionava. Dependendo da fonte, ela funcionava, dependendo não. Tá? A placa de áudio tinha uma. É tecnologia chinesa, entendeu? Você não vai. Não é fácil de entender. Ah, cara, se você for bem pessimista, o, o 97V6 pode ser uma escolha legal. Se você quiser só jogar, talvez ele seja um pouco trabalhoso, entendeu? Agora, se você quiser ficar brincando, ele pode ser bem legal, mas assim, né? Também você pode abaixar um pouco de cor, tem opção, entendeu? Mas ele minera as plaquinhas um pouco, entendeu? É que o 97 são 4 cores a menos também, tá? Não vamos. Talvez, né? Não seja de tudo tão ruim. Eu tô com o pior deles aqui. Eu tô com 99. 99 é o topo da cadeia, que é um unlock, né? Eu tô querendo arrebentar tudo. É que de verdade, eu de coração, e não é sacanagem e porque você comprou o V3, ou porque tem mais um monte de gente que comprou o V3 que ficava, todos os caras de YouTube, é lá, que lá, que lá, que lá. Um 2690 faz a mesma coisa e a vida é bem mais fácil, entendeu? É esse que é o problema. Ó, isso aqui mal, tudo que dá, mal tá equiparando com o 2697 AV4, que tá com o clock mais baixo, né? É... Vamos jogar um PUBGzão aqui só pra, né? Só pra ver qual que é o resultado final. E aí a gente vai de K-Split aqui mesmo. Eu gosto do PUBG porque ele é fácil, velho, de tocar. Ah, talvez com 14 cores, só pra terminar. Cara, tá ruim de ver aqui pequenininho. Ou eu tô velho mesmo, né? Não sei. É... Talvez com 14 cores a H9S sobreviva, entendeu? É que é trabalhoso, né, velho? O 2690 você pluga lá e já usa e acabou, entendeu? É mais fácil. Ô, falando nisso, os caras falaram que bateu 4 mil negros na sua live. Caraca, mano. A minha live tem crescido também, mas você é louco o tanto que a sua aumentou. Eu te conheci, acho que tinha 500 negros na live, e eu já chamava pra caramba, 600 negros. É impressionante o tanto que aumentou. Deve estar, eu fiz 3 mil cara agora, você deve estar com 300 mil já agora de inscrito, né? Fiquei feliz, inclusive. Eu sei que é um negócio idiota, mas tipo, passar o número redondinho é da hora, tá ligado? Que você fez? Ah, o mais legal que eu vi ultimamente foi quando você colocou o computador na churrasqueira. Eu achei autêntico, eu achei uma ideia boa, né? Que eu tô quase fazendo a mesma coisa aqui com o V3, só que sem carvão, né? Eu achei ele interessante. Mas eu teria colocado com gabinete e tudo, para demorar um tempo para queimar, porque senão queima muito rápido. Do lado direito temos o bife anjo, do lado esquerdo temos o i3 de terceira geração. Ai, Jesus, deixa eu ver que o PUBG ele fica escondido quando ele abre. Ele gosta de fazer isso. Peraí. Cadê o outro mouse aqui? Olha lá, o PUBG é ótimo. Até na parte o bagulho já abre tudo certinho, velho. É da hora o PUBG, ó. Só meter um ready aqui, ó. E a gente fica só no chat amizade aqui, entendeu? É da hora. Dá bem menos trabalho pro youtuber, entendeu? Os outros têm que entrar na parte de novo. Aqui é só se matar e já era. Fritadores de placa-mãe.
Caleb, não compensa. Vale mais a pena o caminho oposto. Vale a pena você fazer undervolt nele, só pra esquentar menos. E, cara, gasta seu tempo na memória, velho. Memória dá uma diferença monstruosa, velho. Monstruosa. Ó, enquanto o PUBG tá brincando aqui de um dia eu abro, quer ver, ó? Deixa eu só trocar pra full de novo. Aqui, ó. Teve uma live feita de segunda-feira. É youtuber de sucesso, né, velho? É assim mesmo, é normal. Quer ver, ó? Eu falei que o 4.000 foi. Tudo bem que hoje deve ter batido uns 80, 90 aí só. Mas, mano, no começo eu fazia live pra 6 pessoas. Bom, você já deve ter passado por isso também, velho. Cara, eu olhava e falava, cara, e o pior que fazia ainda assim, entendeu? 7 pessoas. Não, não é essa não. Eu coloquei outro título. Deixa eu pegar nas lives direto que é mais fácil. Ó. Isso aqui é um 14700K, tá? Mas tá numa IW de R$ 800, tá tudo tipo... Tá estilo quero queimar alguma coisa, né? Mas dá uma olhada nisso aqui, ó. Será que vai ter games ou não? Até eu achar onde eu rodei jogo, que eu fico só no chat amizade, jogo que é bom nada, né? Olha lá, ó. Nossa, vai ter... Nossa, PUBG é sacanagem. Bom, vamos no PUBG, vai. PUBG é sacanagem, velho. PUBG é mancada. Tá com uma 4090, que é o gap infinito, né, velho? Vou pegar no mapa, velho. A tela de título é mancada. Nem... 213. É que PUBG oscila. Deixa eu pegar o BF, vai. PUBG oscila muito FPS, velho. Será que eu não rodei nada de BF aqui? Eu rodei, não rodei? Chegou a abrir. Será que crashou? Deve ter crashado, né? Eu nem cheguei a abrir. Não, eu tomei gap do BF, já sei. Tava bloqueado. Eu tô até vendo. Mexi na RAM, mexi na RAM. Eu acho que eu enganei vocês. Acho que eu não rodei jogo nenhum nessa live. Foi só mexendo. Eu acho que eu enganei vocês, foi isso. Não tem jogo, só tem teste. Sintético, olha lá. Cara, eu jurava que eu tinha rodado alguma coisa aqui. Vai ter que ser o PUBG mesmo, porque o resto não funciona. Essa altura já deve ter até. Aqui já reboot. Eu enganei vocês, não teve jogos não. Deixa eu ver se o PUBG já não foi, peraí, que eu preciso me matar. Peraí que eu já olho, eu tava vendo o vídeo. Voltei certinho, mano. É muita perfeição. Deixa eu pôr o split aqui. Peraí. É muita perfeição, você é louco. Peraí. Tem subido. Sabe o que eu notei, ET? Mais do que gente assistindo, cara, tem dado muito inscrito as lives. Tem vezes que de uma hora pra outra eu olho e tem 200 a mais. E tipo, é a live. Mãe, já tá trautalando aqui também. E, mano, é a live que mais puxa, velho. De longe. De longe. Deve ser a mesma coisa lá, como já tá bem grandão, né? Deve ser a mesma coisa lá. A live puxa muita gente. Deve estar indo pra destaque de YouTube, deve estar arregaçando lá. Eu preciso pular com esse aqui também. Não! Apertei o teclado errado. Volta. Agora lascou. Como é que eu vou me matar aqui? Pera aí. Nossa, tá muito... Eu vou ter que trocar de... Vou ter que focar nesse aqui pra chegar na água. Gameless. Os caras ficam 4 horas vendo a live, tem só 3 minutos de PUBG no final, entendeu? É muito gap. Cara, eu perdi o contexto, Lupito. Você tá falando de 2 pente de 8, ou 4 de 8, ou 2 de 16? Qual que é o rolê aí? Deu pra chegar na água, tá beleza. Olha essa estratégia aqui, até, ó. De como não jogar de novo. Aqui eu tô jogando, mas eu não tô. Presta atenção, ó. E PUBG demora pra caramba, uns 40 minutos um round. Pega isso aqui, ó. Isso aqui é de profissional também. Vou até olhar pra minha câmera aqui, ó. Pera aí, ó. Não, split não, pô. Aqui, ó. Prende com o pai, ó. Isso aqui é estratégia de profissional, vagabundo profissional.
Presta atenção. Os dois vão morrer afogados. Tá vendo? Ó? Os dois vão morrer afogados, tranquilidade. Aí eu zero as estatísticas do overlay, tiro a HUD, né? Tiro a parte do informativo aqui. E, mano, 40 minutos de chat amizade, numa boa. E a gente fica acompanhando as estatísticas, entendeu? Lá morreu o outro. Ó, presta atenção, isso aí é coisa de gente. É coisa de gente ligeira, entendeu? É coisa de youtuber de sucesso. Ó, reseta estatística de um, reseta do outro, tira o HUD aqui. 40 minutos de paz, velho. Ó que beleza. Ó que tranquilidade. Ah, é aquele ângulo que tá a câmera, dá pra ver bastante coisa, né? Quer ver? Ó? E não tá de milhões, ela tá humilde. Mas dá pra ver, tipo, tudo aqui, ó. Ó, cantão lá é um cooler. Ah, não dá nem pra ver que eu tô com a cabeça na frente. Ó. Esse cantão aqui, ó. Tá um cooler dual tower. Aqui é um. Não, aqui é um Xeon. Aqui é outro Xeon. Aqui é um Xeon. Aqui é a 4090. Essa aqui é a 4090 mesmo, essa placa de vídeo. Outro Xeon. 14600 KF. Ah, isso aí, umas fontes de jogada. Vai. É isso aí. A única coisa cara que tem aí na mesa mesmo é a 4090, né? Cara, eu não consigo dar quase OC de ring nenhum nas placas Xing Ling, viu? Elas não pau muito fácil, né? Aqui tá indo bem, o problema é que daqui a pouco ele vai trotar lá. Tá indo, daorinha, eu gostei. Meu único problema com isso aqui é o que eu tava falando lá pro... eu acho que isso aí deve ser a pergunta que o Lupito falou embaixo, né, o Cláudio? Muda bem pouco, velho. Muda bem pouco. De verdade. Bem pouco. Né? A gente já deixa com Quad Channel por questão de praticidade, porque eu recomendo, na verdade, o cara comprar 4 pente de 8 para ter 32. Porque é legal ter 32. Então já compra 4 de 8 e beleza. Mas a diferença é muito pequenininha. É muito pequenininha. Né? Então, o problema talvez não seja DDR4, o Black. O problema aí talvez seja que, sei lá, você está em DDR4 com Gear Mode 2, com timing de, sei lá, TRF de 8 e TRFC de 800. Deve ter alguma coisa bem errada, porque 130 a 140 a gente consegue no Xeonzinho. Tudo bem que esse Xeonzinho aqui tá apertado, né? Mas a gente consegue nos Xeonzinhos aqui. Né? O 14600KF é para dar... Quer ver, ó? Deixa eu fazer uma outra inserção aqui, já que fechei o navegador, fechei, né? Quer ver? Ó, eu vou até parar já sei, aqui que a gente sabe que ele não vai dar pau nem a pau, eu vou pegar o CAN 2 aqui, ó, que é esse cara, e vou parar o PUBG aqui, porque a gente sabe que não vai dar pau, tá? Deixa o outro rodando só. Quer ver? Aí, só pra eu digitar, eu volto no split, pronto. Cara, esse negócio da CAN split é muito legal, velho. Eu curto muito. Mas pera não, por que não tem ingênuo aqui? Tá errado esse negócio, pera aí. Aqui. Aí beleza, aí mostra todo mundo menos eu. Obrigado. Quer ver? Isso tem vídeo mesmo. Tá pequeno. Deixa eu pegar o vídeo primeiro, aí eu volto lá. Pera aí. Xeon. Aí é sacanagem. Xeon. Tá. Caramba, quanto Xeon. Ó. 14700KF, tá? Já é antiguinho esse vídeo. Tem o mesmo, não é tão velho não. Dá pra tancar. Aí eu sei que eu não vou dar strike em mim mesmo, então beleza. E sei lá quanto que dava. Deixa eu só subir um... não vou subir muito não preciso. É 300... Não, é que aqui tá tunado até umas horas, mas dá 300 FPS aí, ó.
Ó, vou meter full aqui e aí eu volto pro can split. Que aí dá pra gente tratar dois assuntos ao mesmo tempo. É que agora lascou, né, o Black, mas talvez quando você já tá com tudo montado, valeria a pena você pegar uma Bidai, porque fica bem bom, velho. Fica bem bom. É que aqui eu devo estar com DDR5, provavelmente. Não, aqui eu tava com DDR5, sim. Mas uma Bidai tunada não fica muito longe disso aqui, não. Eu tenho... Peraí. Quer ver? Essa IW aqui... Ó, esse cara aqui, ó, eu vou virar um pouco a câmera, tá? Tomara que não caia o tablet. Tá vendo aqui, ó? Esse cooler aqui que tá gigante aqui na frente, que tá muito perto. Isso aqui é um 14600KF com DDR4, velho. Isso quer dizer que eu fiz algum conteúdo de 14600 com DDR4. Eu só não sei se foi BF, quer ver? Deixa eu olhar. Às vezes eu esqueço umas coisas, às vezes, tipo, bastante. Deixa eu quitar aqui, ó. Que era pra estar bem mais que isso, viu? Algo tem algum gap muito grande, não é command rate, não é coisa pequena não, viu? Nossa, mano, que horrível isso. Será que eu não publiquei o conteúdo? Live, será que eu fiz live? Não, eu fiz vídeo, fiz live. Às vezes eu tenho esses problemas, eu faço o conteúdo e não publico. Por alguma... Ah, quer ver quando que teve? Não, mas não foi live, foi vídeo. Quando eu tava fazendo os PCzinho de custo-benefício, teve 14600, eu acho. Não. Ó, 12600 KF, ó, com 9060 no BF. Já vai dar bem mais do que você tá aí. Bem mais. Tipo, bem mais. Ó, já tô batendo na casa de 200. Mesmo com tudo no mínimo. É legal que eu não consigo achar o meu próprio acervo, né? Eu vou dar uns parabéns pra mim mesmo. Cadê o PC de 6 pau? Tinha um PC de 6 conto que eu fiz algum. Aqui, ó. Ah, não, mas aqui não, aqui tava com processador barato. Aqui eu coloquei só a placa de vídeo. Eu não sei porquê, mas não tem, mas deveria ter. Ah, pode ser que esteja aqui, quer ver? Eu não sei por que tá com mania dessa propaganda, velho. De verdade. Deixa eu ver se eu descubro o que eu fiz. Achei o 14600KF, tá vendo? E vai estar com DDR4, quer ver, ó? Só que vai ser DDR4 boa, viu? Eu já tô adiantando. 4090, que é a placa do gap infinito. Cadê a memória? Eu vou ter que frame por frame aqui. Legal, aí tá o mouse bem em cima para não conseguir ver se é DDR4 3. Parabéns para mim. É, DDR4. DDR4. Mas, cara, vai tá bom isso aqui, isso que é pior. Eu já tô ligado. Ó, PUBG. Ah, esse aqui é BF, ó. Deixa eu ir pro K-Split lá, só pra não abandonar total. Deixa eu ver aqui, peraí. Streamer de YouTube. Streamer é legal, né? Youtuber de sendo sucesso é o ET. Eu tô começando ainda. Tá começando a rodar, tá legal. Tá da hora esse rolê do YouTube. Mas você é louco, ET 4.000 nego, velho. Você tá maluco. Eu sei, ô Vieira, eu sempre recomendo a H9S, velho. Sempre. Eu já acho, Bruno, o VRM da H9S muito decente. Eu acho ele bem bom.
Eu só não gosto dela porque ela é muito apertada, entendeu? Isso é verdade. Agora, será que eu pausei o vídeo sem querer? Ah, é suspense, eu pausei sem querer. É isso aí mesmo. Ah, eu costumo usar 240 do TRFC, mas pode ser que você consiga menos. Ah, oh, valeu, obrigado, Med. Obrigado, mano. Tem vários membros já. Tem. Na real, agora que eu distribuí alguns, deve estar com uns 60, mas tem perto de 50 já membro mesmo. Então, a tensão da Bidai, ou Verdade Libertária, tem mais a ver com o CAS do que com a frequência. Se você tiver, tipo, 3.600 L14, e aí tem subtiming, tem tudo, cara, é perto de... Depende da Bidai, mas é entre 1,40, 1,45, 1,46, entendeu? É por aí, entendeu? Por aí. É isso aí, Lucas, deve ser cabeçudagem, viu? Não, não acho. Eu tenho 50 60 normal e TI aqui, nunca tive problema em nenhuma, velho. Quando é caso isolado, assim, às vezes é vacilado, entendeu? Jacuraru, boa noite. 3.600 L14 e 1,45 no geral dá. A mim dá um pouquinho mais, dependendo do processador, viu? Fica bom, fica da hora. Ah, mas olha olha o arregaço que faz. Mas, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente tá com 14.600 KF, isso aqui é um vídeo, tá? Isso aqui é playback da direita, tá? 14.600 KF, de Bidai, tunado, tudo que tem direito, uma 4090, que a 4090 pesa, tá? Não adianta falar que ela não pesa, porque ela pesa. E pesa bonito, não pesa pouquinho. Ela pesa legal, pesa bem legal. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, peraí. Sei lá, PUBG é ótimo, velho. Você fica meio século trocando ideia e não acabou o round, ó, tá vendo? 47 vivo. É... Fica, mas é pouco, Caleb. Isso aqui tá 4.000 a RAM, entendeu? Fica, mas não é muito. É... Ah, as bragas são boas. Eu tenho braga até hoje. As bragas são legais. Ele deve estar com algum problema, Lucas. Eu tenho várias Ronanzinhas antigas. Eu tenho QD, eu tenho T, eu tenho F8, eu tenho. Todas butam. Todas butam. Dois pau você monta um Z, um boladaço, velho, com uma MI. É legal essas propagandas de 4 horas se você não cortar, né? A 4090 pesa bonito, velho. Bonito. Ó, ela pesa tanto que quer ver, ó. Deixa eu. Ah, eu cansei do PUBG também. São quase 10 horas, mano. Eu vou fechar a live daqui a pouquinho. Ah, o Fly, mano. O Fly sempre fortalece muito, mano. Muito. Eu não quero nem ver a cara da mulher dele quando vê o cartão dele, velho. Só tem ingênuo no cartão. E de novo, o HGT não ganhou nada porque ele não tá na live. Você quer apostar que ele saiu? Você quer apostar que ele saiu? O Fabrício é outro também que não tem sorte. Ah, não, se bem que acho que ele já ganhou membro já. Acho que ele já ganhou. Quer ver? O HGT não tá aí mais, ó. Eu não vou até o fim desse PUBG, não. Cara, quando não dá Troutling. Deu de novo, só porque eu falei. Ele rende bem, só que, cara, nem uma H9S consegue segurar esse cara, entendeu? É um bagulho que não é. Ganhou uma membrada do ingênuo, é isso aí, tá vendo? Foi acho que 5 membradas, né? Foi 5 membradas. Quando ele consegue segurar, rende bem, mas não consegue segurar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Só para deixar um pensamento na cabeça de vocês, tá? Quanto tá o 2690 V4? Quanto que ele tá?
Só para tirar uma dúvida, antes de eu fechar a live, que aí eu vou fazer, só para deixar um negócio na cabeça de vocês. Quer ver aqui, curioso? Ó, deixar um pensamento. Até a concorrência ganha membrada. Quer ver? Ah, de novo, velho. Aqui não sei que nóia que deu. Olha lá, ó. 8 em cada anúncio é o mesmo. É aqui, acho que o BF, né? Dá pra voltar um pouquinho? Dá. Aí. Isso aqui, ó, deixa pausado. Aí eu vou pegar esse aqui, fechar, ó. Esse aqui, ó, é um AV2 padrãozinho, tá? Não vai tratar lá, não vai nada. Ele vai que vai, tá? E vou pegar abrir o BF com ele. Tá, eu tô perguntando antes de abrir aqui, quer ver, ó? Deixa eu abrir o BF, vai. Até rolar alguma coisa aqui. Eu tô perguntando por causa disso. Aqui, ó. Broadwell. Ó, você vai pegar o 2690 aqui, ó. Cadê? Tá por aqui. 66, 50, 90. 14 core, 3.2, beleza? Processador da hora, 135 watts, vai suave, tá? Não, eu tô vendo só a questão do custo. Eu acho um ótimo kit. Um ótimo kit. Husky é bom, é tudo bom aí. Eu só não sei eu só não lembro que placa de vídeo que era, que não tá aí não. 3.2, 14 core. Esse aqui sem chance. Esse aqui é bom para fritar VRM. Dois ponto sete. Vai ter que ser por aqui mesmo. Dois ponto nove. 3. As suas opções. Se não for ele, tem que ser esse aqui, mas esse aqui vai ser mais caro, entendeu? 1.050 da hora. Cara, se você não pegar o 90, pega esse 97. Tira o HT e seja feliz, entendeu? É isso. Top. Vai ficar bem bom. Bem bom. Deixa eu voltar lá, que essa hora o BF deve estar na cara do rolê. Agora, eu vou mostrar para vocês como o mercado de PC Gamer é um mercado enganoso. Só um pouquinho, tá? Não, brincadeira, é bem enganoso. Cadê o mouse? Mouse. Pronto, agora não tem mais... Não, peraí. Esse aqui é o... Não, esse mouse aqui. Aê. Ó. Xeonzão. Cocô de pomba aqui, tá? Processador de 200 conto. 9060 XT de 2 pau e pouquinho também. Ganhou uma membrada. 128 mais a membrada, mais a membrada do governo, né? Mais o imposto. É isso aí que vai dar mesmo. Ó, olha como o pessimismo é uma coisa que judia. Peraí que eu troquei aqui sem querer. PUBG. Tudo bem que eu tô com a placa de vídeo errada aqui. A 4090 vai judiar, tá? E se eu aumentar a resolução, aí a 4090 vai trucidar a 9060. Mas no Full HDzão da massa, vai ver como o pessimismo judia do coitado do gamer. Aqui nós temos uma máquina de milhões, entre aspas, tá? Não é de milhões, mas é uma máquina cara, tá? 4090, só ela, dá pra você montar metade dessa bancada aqui. Deixa eu só carregar aqui, eu vou deixar pausadinho. E tirar essa legenda também que tá me perturbando.
Cara, ou é o 2690 ou é o 2697 AV4, velho. Qualquer um dos dois aí. Vamos ver, hein? Olha lá, momentos de tensão. Deixa eu abrir, aí eu solto o play aqui. Vai estar em lugares diferentes do mapa. Não é uma comparação direta, tá? Aqui a gente tem uma 4090 também, a gente tem um 14600 KF. É um outro rolê, mas é só para ter uma ideia. Vixe, sei lá, só a 4090 deve ser uns quase 10 pau, velho. Sei, mano. É muita diferença. Ó, soltar o play aqui. Tirar o mouse de cima, que você não vai. Eu queria ir num pedaço parecido do mapa, às vezes, mas eu não tenho noção de onde ele tá. Ah, esses jardins são lá no meio, não são? Eu não sei, eu não conheço os mapas, velho. Ninguém vai dizer que o Xeon tá melhor do que o 14600 KF, tá? Ninguém é louco de falar isso. Mas tem uma pequena diferencinha de custo. Coisa pouca, se você não olhar, você nem nota. Principalmente por causa da 4090, que é o gap infinito. De novo, Full HD, tá? Se você jogar no 4K, e a 4090 vai trucidar isso aqui, né? Eu não sei pra onde ir aqui, velho, pra chegar no mesmo lugar. Deixa eu conseguir prender na borda do negócio aqui. Mano, acho que eu nunca passei aqui na vida, velho. É que o mapa é grande, né, velho? Até eu achar os lugares aqui, vai ser triste. Deixa eu dar uma olhada no mapa, né? Eu tô aqui, né? Tô. Eu vou pra cima aqui, vamos ver. Então, o que que acontece aqui? Ninguém vai dizer que aqui tá pior do que aqui. Não tá, o 14600 tá melhor, tá? Dependendo do pedaço do mapa, onde eu tô dando 180, ele vai dar 230. Só que aqui eu tô com uma placa de 2 conto, não tô com uma placa de 10 mil. Isso, para aquela bela propaganda, né? Então, o que que eu queria mostrar com isso? Não é que a 4090 não presta. Se você tiver no 4K, inclusive, que é o que eu acho que vai rolar aqui, ó. Aí ela faz mau sentido, tá? Mas do ponto de vista de curva de investimento-retorno, cara, você é louco. Esses íons da vida aí aqui tá no 4K já? Acho que tá, hein? Peraí. Tá no 4K aqui já. Esses íons da vida com a placa de vídeo AMD retorna muito, velho. Muito, 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 muito. Demais. Ah, mas é porque a placa de vídeo tá gapeada, né, velho? Aí ela é tipo uma RX 560, entendeu? Ah, eu tô no 4K com frame gen, com tudo que tem direito, gastando, sei lá, 350 watts. É por isso que eu tenho dificuldade. Quando eu já falei várias vezes, né? Deixa eu abrir a câmera grande aqui que já vou finalizar. É por isso que eu já falei várias vezes que eu já cheguei a gravar mais de uma vez vídeo com 12600 KF e ele é melhor que o Zio, tá? Principalmente se você for jogar CS, vai dar uma diferença gigante. Mas, cara, eu não publiquei. Eu falei, não dá, como é que eu vou publicar esse negócio? Entendeu? Um custa, sei lá, R$ 400 a placa-mãe com processador. Vai pegar um processador caro e uma placa-mãe cara. R$ 500, vai. O outro só o processador custa 1.000. Não dá. Não dá. Entendeu? Não dá pé. É esse que é o problema, né? Agora, se você tem muito dinheiro sobrando, cara, vai para um 14700 KF, 14600 KF,
DDR5, que agora é para esbanjar mesmo, mas pá, diversão mesmo, com R$ 500 e 4 pente velho de servidor, você se diverte, velho. Aqui, ó, vou dar um deploy aqui de novo, que os caras mataram o repórter aqui, ó. Aí, ó. Pô, não sei o que lá, não dá pra jogar com 140 FPS. Ah, tá bom, beleza, não dá. Os caras não respeitam a imprensa também, né? Depende da resolução, o Lucas. No Full HD, talvez você tenha um pouco de dificuldade para usar o GPU. Mas, por exemplo, tá, só porque aí eu vou fazer isso aqui só para fechar, ó. Ó, não vou fazer, tô com tudo no mínimo, tá? Não é que eu tô colocando detalhe, pá, não, tá tudo no mínimo do mínimo. E detalhe, ó, o jeito que eu tô usando FSR aqui tá errado, eu não vou usar outra performance no Full HD, né? Deixa eu dar um deploy aqui, ele tem que esperar. Quer ver? Tá? Já tô quase batendo o máximo da GPU no Full HD, tá? Se eu jogar no QHD, já vai estar faltando GPU. Não preciso nem pro 4K, nem nada do tipo, tá? Então, e eu acho que QHD é a resolução cremosinha, velho. É crocante, é a resolução da hora. Da hora. Porque o 4K é mais legal, mas é muito pesado. Tá? Aqui já vai faltar GPU. Já vai bater 100% de GPU o tempo inteiro. Eu acho um bom processador, Fabrício, mas o preço que o pessoal vende os usados aí é de noia, velho. É preço de noia. Não é preço de gente normal. Sabe a GPU mais legal que tem, Jordano, nessa faixa dos 4.000, que raramente aparece, inclusive, é a 9070 não XT. Primeiro, porque ela é mais barata. Segundo, que se você quiser, você põe o BIOS da XT e dá tipo na mesma. E, cara, ela não esquenta quase nada, porque o TDP é bem mais baixo, se você não mexer. Ela é da hora, velho. Ela é da hora. Aqui eu tô cravadaço no GPU direto, viu? QHD, ó, IPS, 200 Hz, velho, tá top. Você toca com uma 9060 XT isso aí. Entendeu? Agora, se você for subir o detalhe gráfico, a 9060 XT não dá conta. Você precisa demais. Não, o preço dela no Brasil não faz sentido também. Ela tinha que custar para baixo de 4, entendeu? Aí ficava gostoso. Mas os caras são tudo alucinados aqui. Os caras é capaz de querer vender um 11.900K usado aí mais caro que um 14.700K, entendeu? Os caras são loucos. Ó, aqui de novo, ó, tô cravado, placa de vídeo cravada. Cravada. Aqui eu fico com a placa de vídeo cravada o tempo inteiro, basicamente. Se eu quiser aumentar o detalhe, mesmo no QHD, eu já teria que ir por uma 9070 do lado da AMD, né? Porque não tem não aguenta. É Full HD no mínimo. Ela vai te dar 150 FPS, Lopito. Se quiser mais do que isso, você precisa ir para uma 9060. Não, eu vou trocar aqui o detalhe para você ver, tá? Que aí eu fecho a live, porque eu fico falando que eu vou fechar a live e passa mais uma hora e eu não fechei, tá ligado? Eu sou muito, tipo, relapso. Olha lá, já deu 10 horas e eu falei que ia fechar faz, tipo, uma hora. Ó, aqui não tá 100%, mas tá quase. Aqui tá 100% já. Bateu 160 watts, aqui tá 100%. Tá cravado direto. E aí, se eu inventar, e esse jogo ele é meio bugado, viu? É bom sair. Ah, já mataram mesmo, tá vendo? Vou vir aqui no. Balanceado aqui, no Graphic Preset eu vou dar uma zoada aqui, tá? O certo seria da kit, tá? Eu só vou voltar para lá pra gente ver o que tá aqui. É. Pesa no CPU também, tá? Não é que você vai ficar com 140 FPS se eu colocar 9070 XT aqui. Mas, quer ver? Deixa eu fechar e abrir só pra vocês verem. E aí a gente vai fechar de verdade, tá? Porque agora eu quero tomar banho, quero dar uma relaxadinha.
Pronto, esse aqui é o último mesmo. Não entendi, ô João Vitor. Split de performance? Ah, vai rodar nessa. O código vai rodar aí na faixa dos 120, eu acho, mais ou menos. É o que vai dar, entendeu? E sim, você tá jogando set competitivo, vamos dizer assim, entendeu? Aí beleza, né? A textura para não ficar parecendo Minecraft, você põe Eu colocaria no médio, viu? Nem colocaria no alto. É, o do código para evitar stutter, porque fica muito grande. Se eu colocar no alto, cara, ele chega. Eu peguei na mira e chega a usar 28 GB de textura se deixar, porque me deixa, né? Me tem muito. Então nem colocaria no alto, colocaria no médio, mas entendi. Eu só estou dizendo que tinham falado que não iria mais do que. Depende, né? Não iria mais do que a 9060 nos iam. Depende, se você não quiser jogar tudo no mínimo, você colocou em QHD com detalhe no alto, já era. Ah, entendi. Ah, eu acho que na real os caras pegam mesmo o chip completo e colocam na 9070 normal. É que aqui no Brasil o preço dela não faz sentido, ela não vende. A AMD deveria ter posicionado ela melhor para brigar com a 5070, porque ela é muito superior à 5070, sem ser a TI. Muito, muito, muito. Ela é muito superior. Muito, 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 muito superior. Né? Mas o preço não dá. Melhor, acho que viram por 3.300 na Black, né? A 5070 sem CTI. Tem o pezinho a mais da Nvidia, mas é uma placa da hora de transição. Deixa ele carregar aqui. Aí vocês vão. Eu vou subindo o upscaling, né? Vou tirar de quality, vou para balanceado e tal. E você vai ver que no QHD já com detalhe alto já dá abertura para 9070 XT aqui. Já vai, entendeu? Ô, vamos, filho. Vamos, filho. Ajuda nós, filhão. Lá fora também não pegou, entendeu? Nossa, aí pesou, hein? Aí, 75. Deixa eu tentar pegar um canto só pra eu não morrer. Tentar ficar atrás dessas muretas aqui. Não, não é mureta, droga. É mó aberto. Eu achando que era uma mureta, é tudo abertaço. Bom, vou ficar aqui, vai. Aí, ó. Aqui onde a gente parou, ó, 76 FPS, placa cravada. Ah, 80, só porque eu falei, né? Options, Graphics. Vou só mexer no scaling, tá? Pra ganhar um pouco de fôlego. Beleza, ganhou 6 FPS. Adiantou nada. Ah, cara, já vou rasgar tudo pro mínimo lá. Vamos ver o que que dá. Já vi que não vai ter tanto efeito assim. Achei que ia dar mais. Beleza, outra performance. Não tá cravando direto a placa, não. Ele tá pegando bastante o CPU ainda, viu? Que a 145 watts lá não tá mais cravando a placa, entendeu? Eu teria que fazer diferente isso aqui também. Quer ver? Vou até mudar, só pra ver um negócio. Eu tô em overkill também, que eu sou bonitinho. Deixa aqui pra não ficar nojento. Eu vou baixar a resolução só pra ver. A GRE dessa geração ela é meio gap, viu? Ela é meio. Nossa, 220 até parece. Né? Nessa configuração aqui, esse Zinho não vai dar mais do que 120 FPS aqui não, viu? Ela não tá exatamente no. Nossa, usou bastante VRAM, né? Eu também ponho overkill, né? Eu sou a coisinha linda de Deus, viu? Mas tá bem mais bonito, viu? Ah, quer saber também? Vou fechar.
Só para defender o meu argumento, eu vou roubar. Que é igual o campeonato de overclock. Quem rouba ganha. Então, a gente deixa aqui no overkill mesmo. Põe lá no 4K. Não mata eu não. Repórter, pô. Beleza. E aí, pronto. Vou falar que o meu argumento é da hora. Aqui, ó. Meu argumento é da hora. Não, não mata não, bicho. Agora que eu voltei, você vai matar. Pra que isso? Aí, ó. 90, 70 XT. Mas aí, para esse tipo de argumento, não precisava nem fazer, porque o 4K é muito maior, muito mais pesado que o QHD. O QHD é de boa, o custo-benefício dele é bom. O 4K é pesado até para 9070 XT. Entendeu? Por isso que eu não. É bonito, mas por isso que eu não recomendo. Bom, é isso aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui pro meu. Não, isso aqui é a câmera de milhões, né? Aí. Aê, pronto. Aí tá, vai ter demanda junto aqui. É isso aí, pessoal. Eu acho que não amanhã, eu acho que na terça sai a live resumo, né? Que é fechado pro clubinho. E semana que vem eu estou muito esperançoso que a gente vai mexer com o Interposer. Eu não vou explicar, não quero dar spoiler. Beleza? Quem não deixou o like, deixa o like. Aí valeu a galera que acompanhou, tipo, 7 horas de live. Foi da hora de novo. E não temos conclusão. A única conclusão que a gente teve é que os Xeons V3 com bastante core destroem as placas-mães, por enquanto. Mas não é definitivo, a gente precisa testar um pouco mais. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Bom finalzinho do domingo aí a todos e até a live resumo ou o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até minha barba tá mais comprida já. Tanto tempo que eu tô na live. Valeu, um abraço aí a todos.